Portuguesa, hein, Bolis? Deixa comigo, Batistão. Já estou por aqui. Já tem bola rolando, tem Ponte Portuguesa e que a Ponte conquiste um grande resultado. Valeu. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens. Mais uma vez, um número gigantesco de mensagens. Mas eu agradeço a todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não puderam ir para o ar. Mas a única maneira que você tem de saber se a mensagem vai para o ar ou não é mandando a sua mensagem para cá. Vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 laia. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Bandeirantes,
Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva com aquele sorrisão de orelha a orelha. Falamos ao vivo do estádio Moisés Lucarelli, o majestoso em Campinas, que já recebe pela terceira rodada do Paulistão Sicredi 2025. Ponte Preta e Portuguesa. É a Macaca diante da Lusa. A Ponte que vem de um empate na última rodada, jogando aqui mesmo, empatou contra o Santos, vencia, mas cedeu o empate, porém na estreia venceu o Novo Horizontino fora de casa. Ou seja, vencendo hoje, chega a 7 pontos, fica bem na classificação do grupo, fica bem na classificação geral, ficaria, por exemplo, a 5 pontos do seu primeiro objetivo, que é chegar aos 12 pontos e eliminar qualquer risco de rebaixamento, e teria para isso 8 rodadas. Do outro lado tem a Portuguesa, que estreou perdendo e na última rodada empatou, tem apenas 1 ponto e vai buscar, evidentemente, a primeira vitória da competição. Hoje é quarta-feira de muito calor em Campinas e em grande parte do estado de São Paulo, dia 22 de janeiro de 2025. Estamos na Bandeirantes no FM em 85,7 pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagens. Você ainda não é inscrito, então se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. E é claro que você pode participar, interagir conosco na nossa arquibancada virtual, no nosso chat ao vivo. Participe, de onde você está, por exemplo, acompanhando o jogo, qual o seu palpite, como é que você está vendo esse início de temporada da Macaca, você que torce para Portuguesa, você que está secando o time da Ponte Preta, enfim, participe e interaja conosco através da nossa arquibancada virtual, mas não esqueça, deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos aqui na Bandeirantes em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. De Rocha Autopeças vai viajar. Faça revisão preventiva, acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro não, é poder contar com gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. KTO.bet.br, jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. E Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E a partir de agora, girando as vozes que estarão comigo nesta grande jornada esportiva. São integrantes do timaço de Carlos Batista, que mais uma vez entra em campo para levar a emoção do futebol para você. Equipes no aquecimento, 8 da noite, a bola rola, o torcedor vem chegando nesta noite gostosa de quarta-feira em Campinas. As últimas da Macaca, alô, alô, Vladimir Catarino, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Vlad. Oi, Bolis, boa noite para você. Um grande abraço para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor da Ponte Preta. Macaca faz a segunda partida em casa, na sequência nesta Série 1 do Campeonato Paulista. E mais uma vez vem com um time diferente. O técnico Alberto Valentim repete a mesma escalação da estreia contra o Novo Horizontino. Dudu está de volta ao meio-campo após cumprir suspensão. Pacheco volta para o banco de reservas. E como vem a Portuguesa, a Lusa do Canindé, mas que não joga mais no Canindé. Se despediu do estádio Oswaldo Teixeira Duarte no último sábado. O local vai se transformar em uma arena. A Portuguesa agora é a SAP aprovada, vai jogar no estádio do Pacaembu, mas hoje é a visitante. Como chega a Lusa para encarar a Macaca? A Portuguesa, que é a síntese da expectativa versus realidade. A expectativa com a SAF era de um time forte, brigando por título. Por enquanto, ainda não tem nenhuma vitória no Campeonato Paulista. Tropeçou na última rodada quando vencia o Novo Horizontino por 2-0, cedeu o empate na despedida do Canindé. Vem a Campinas para tentar o primeiro triunfo no campeonato. Comentaristas da Bandeirantes definidos e escalados, eles comentam. Ponte Preta e Portuguesa aqui na Rádio Bandeirantes. O olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece o riscado. Alô, alô, Gleger Zorzinha, a sua expectativa para o jogo. Um grande e forte abraço. Boa noite, Gleger. Boa noite, Boris.
Forte abraço para você também, para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo a ser vencido. O time da Portuguesa está com muitos problemas. Um time que foi montado às pressas. Né? A Portuguesa que agora virou SAF também. E a gente está percebendo aí nas últimas 2 partidas muita dificuldade técnica para esse time da Lusa. Então, um momento bom, importante da Ponte Preta. Momento de crescimento. Momento de pegar esse foguete subindo e aproveitar esse bom momento. Vai jogar em casa, ao lado do torcedor. O torcedor tá empolgado com o bom momento. São 2 jogos, 4 pontos. E tá aí uma oportunidade, aliás, uma grande oportunidade da Ponte conquistar mais 3 pontos. Eu gosto da escalação. Teria mantido o mesmo time da última partida, mas não tá errado. Volta com o Dudu, dando uma sustentação melhor ali, a primeira linha, o sistema defensivo. Para mim tá bem escalada e a expectativa é de um grande jogo de bola. Bola. Portuguesa que você conhece, né, Gleger? Foi muito. Quanto tempo, qual o período que você esteve na Lusa? 6 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos de muita Conhece alegria. Muito da história. De muita alegria, de muitos amigos. História magnífica. Sou um privilegiado por ter vestido essa camisa da Lusa. Boa, Carlos Henrique, o bate pesado, vem chegando na área o CH com o seu destaque. Olá, CH, um grande e forte abraço para você, boa noite. Boa noite, Boles, um grande abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Esse time da Ponte ainda para mim é uma incógnita. É um time que teve bons e maus momentos nos 2 últimos e únicos jogos do time no Campeonato Paulista. É um time que pontuou, fez 4 pontos, a Portuguesa só fez 1. Então é o favorito para o jogo, também pelo desempenho. A Ponte teve problemas na segunda parte contra o Santos na última partida. Enfim, a Ponte ainda precisa se solidificar no Campeonato Paulista, mas entendo que a escolha por Dudu, ela é absolutamente coerente diante daquilo que ele armou contra o Santos. Não precisa de tanto, com todo respeito à Portuguesa, de tanta precaução para jogar contra o time da Lusa no Majestoso. Portanto, para mim, a Ponte tem todas as oportunidades, é favorita para ganhar o jogo. Boles. Já, 8 da noite, a bola rola, você ligado pelo YouTube. Já, nossa equipe vai mudar aqui, colocar como prioridade o nosso jogo, até para que a gente tenha uma maior participação, tá bom? Mas já temos aqui a galera participando conosco, Robson Vitoriano sempre conosco em Leme, Gilberto Duarte está em Itatiaia, no Rio de Janeiro, com a macaca querida. Valeu, Gilberto! Siga participando, interagindo conosco através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E é claro, não me esqueça, deixe o seu like. E agora, o destaque do plantão de âncora do futebol da Bandeirantes de hoje. Ele tem trabalho, porque tem séries A1, A2, A3, A4, Carioca, Champions League, tem torneio de peteca, de bolinha de gude, tem tudo! Alô, Eto Pinheiro, um grande forte abraço pra você. Boa noite, Eduzaço. Oi, Bolis, muito obrigado, abraçaço pra você também, pros amigos da Bandeirantes. Sim, já temos a final da Copa São Paulo, quem vai ser e quem será o mando, hein? Olha é o seguinte, bola rolando, tem gol na Neoquímica. E atenção, hein, tem muito futebol nas diversas séries. E tem um rapaz chamado Igor Bolt que fez o gol em Capivari. Eu vou falar já. Segue comigo aqui no comando técnico. Gil Kleber, Lucas Pessoa e Pedro Piscinato com Gilberto Sufi no Majestoso. Bandeirantes. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Olha, na Série A2, gol do 15 lá em Capivari, gol do Igor Bolt, Capivariano 0, 15 de Piracicaba 1. A Ferroviária vai vencendo 2-1 Ituano. Olha, 2 grandes clubes no interior. Ferroviária já estava na Série A2, não subiu, Ituano foi rebaixado. Ferroviária 2, Ituano 1, primeiro tempo, por enquanto. Votuporanguense e Oeste empatam 0-0. Os destaques, o Grêmio Prudente do Sérgio Guedes, aliás, do Gilson Kleina, perdão. Do Sérgio Guedes. O Grêmio Prudente do Sérgio Guedes perde em casa pro São Bento, Sorocaba 1-0. E o Juventus ganhou, rapaz. Juventus 3, Portuguesa Santista 1. Foi hoje à tarde na romântica Rua Javari. Bom, é o seguinte. No Paulistão, ontem, Novo Horizontino 1, Inter de Limeira também 1. Aí tem empatou aos 44, finalzinho com o Alex Santana. O Renato Palme tinha feito para o Novo Horizontino.
Primeiro tempo em Bragança, 0-0. Bragantino Aeroclube. Neoquímica sai gol do Corinthians. Foi pro VAR e confirmou. Alex Santana. Corinthians 1, Água Santa 0. Marcelo Cabo é o técnico do Água Santa. Marcelo Cabo, diria um amigo meu de Jundiaí, hein? 20 horas, é conosco aqui, Ponte Portuguesa, Boles no comando, 21h35 na Vila, Santos e Palmeiras. E amanhã, seu Edu? Amanhã, 18h30, tem Noroeste Botafogo, 18h30 no 1º de maio, São Bernardo 100% contra o Mirassol. E 19h30, o clássico São Paulo e Guarani lá no Morumbis. Olha, é o seguinte... hoje no Carioca já tá jogando, tá? Lá no Maranhão, em São Luís, no Castelão, 0-0, Flamengo e Bangu. 21h30 tem Botafogo e Volta Redonda. E atenção, Copa São Paulo ontem, São Paulo 2, Criciúma 1. Do Rian Francisco, 2 gols de pênalti, 2 cavadinhas, sensacional, dá o que falar o Rian Francisco. E hoje em Barueri, partida encerrada, o gol foi no comecinho, Corinthians 1, Grêmio 0, a grande final sábado, 10 da manhã. Pacaembu, é São Paulo e Corinthians pela terceira vez essa final, e o mandante será o São Paulo. O São Paulo tem melhor campanha, portanto, torcida só do tricolor. E aqui você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Toda sexta é dia de KTO na KTO.bet.br. São 25 giros grátis para usar no cassino e a chance de concorrer a mais 500 giros grátis. Para garantir esse benefício é super fácil, ó. Acesse sua conta, vá até a aba promoções, clique em KTO e pronto, só resgatar. E não esqueça de conferir os termos e condições da promoção. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta.
Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Leandro Bolis. Tá registrado. É o futebol da Rádio Bandeirantes. Falamos ao vivo do estádio Moisés Lucarelli. Estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um grande abraço para o Emerson Santana. Tá dizendo que hoje a Ponte vai dançar o Vila contra a Lusa, ou Vira contra a Lusa. Pablo Camilo está em Itapevi, São Paulo, ligado na Bandeirantes. Quero fazendo a festa também, quer participar da transmissão. Fernando Toledo está em Córrego do Bom Jesus, Minas Gerais. Ponte 2-0, um grande abraço para todos, em especial para o Edu, que tive o prazer de conhecer na Padoca da Sacramento há alguns anos. Valeu, Fernando, um abraço para você. João Luiz está por aqui também, enfim, todos que estão conosco participando e interagindo. Times definidos e escalados, já eles sobem para o campo para se enfrentarem pela terceira rodada do Paulistão Sicredi 2025. E aí hoje temos a presença da torcida visitante, né? Diferentemente do último domingo, em função da determinação do Ministério Público, será também assim na próxima quarta-feira, quando o Corinthians jogará aqui no estádio Moisés Lucarelli, mas hoje não. O torcedor da Portuguesa está marcando presença. Vamos escalar os times, a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante. Ponte Preta inflamante em busca da segunda vitória no Campeonato Paulista. Manter a invencibilidade e chegar, quem sabe, à liderança do seu grupo na competição. Macaca está escalada, pronta pelo técnico Alberto Valentim. Vem a campo com o Diogo Silva, é o goleiro 12. Maguinho veste a 2. Simon tem a 4. Arthur 15, Danilo Barcelos 14. De volta ao time após cumprir suspensão automática, Dudu é o 8. Capitão do time, Emerson 18. Léo Oliveira 55, Pedro Vilhena 17, Serginho 37, Jean Dias com a 7. Alberto Valentim traz a Ponte a campo com Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur e Danilo Barcelos, Dudu, Emerson, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. No banco, à disposição do treinador, Pedro Rocha 1, Elvis 10, Renato 11, Castro 13, João Gabriel 20, Luiz Felipe 27, Pacheco 28, Everton Brito 29, Victor Andrade 31, Bruno Lopes 77
e Darley 90. Onde vibrar os nossos corações, da tua glória, toda a certeza que tu és grande, ó Portuguesa. Cauã de Almeida, escala Portuguesa com Rafael Santos 1, 2 para Alex Silva, 3 Gustavo Henrique, 4 Alex Nascimento, meia dúzia Lucas Hipólito, 5 Fernando Henrique, 8 Hudson, 10 Cristiano, 9 Henrique Almeida, 11 Daniel Júnior, 19 Maceió. A Lusa em campo com Rafael Santos, Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento, Lucas Hipólito, Fernando Henrique, Hudson, Cristiano, Henrique Almeida, Daniel Júnior e Maceió. No banco, 7 para o Jajá Silva, 12 Bruno Bertinato, 13 Eduardo Biazos, 14 Maurício, 15 Tauan, 16 Pedro Henrique, 17 Thales, 18 Barba, 20 Guilherme Portuga, 21 Renan Peixoto, 23 Sildo e 24 Iago Dias. Arbitragem do jogo. Arbitragem hoje a cargo de Edna Alves Batista, é da FIFA. Ela vai ser auxiliada na bandeira 1 pelo Gustavo Rodrigues de Oliveira. Bandeira 2 é o Denis Matheus Afonso Ferreira. Quarto árbitro, a Mariana Nani Batalha. No VAR, Vinícius Furlan. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Ponte, a partida contra a Portuguesa é o jogo que a Ponte precisa ganhar para ter uma campanha e um momento mais sólido do campeonato. Se vencer, vai a 7 pontos, bem próximo do próximo objetivo, ou do primeiro objetivo, que é permanecer na Série A do Campeonato Paulista. Para esse jogo, um jogo que tem uma tradição, o Portuguesa é um time que está sendo reconstruída, é bom a Ponte efetivamente se preocupar, tomar cuidado, respeitar muito o time da Portuguesa. Agora, é inegável, pelo que a gente assistiu das duas partidas da Portuguesa e pelas duas partidas da Ponte, que jogando em casa a Ponte, ela é favorita. Acho que está correto, poderia ser diferente também, porque está tudo sendo ainda construído. Jogaram não com o Dudu, legal, tá tudo certo. O Dudu volta, tomara aqui com uma cabeça boa, né? Que ele não volte a fazer a besteira que ele fez lá em Novo Horizonte, quando ele foi expulso a 33 minutos do primeiro tempo, porque bola ele tem, a gente conhece o jogador. De qualquer maneira, os dois times ainda estão se construindo no campeonato, se solidificando, mas existe para mim, na minha avaliação, Gleger Zorzin, um pouco mais de favoritismo, um pouco mais de conjunto. A Ponte está neste momento, antes da bola rolar, mais pronta do que a Portuguesa. Por isso eu acredito em vitória da Ponte. E você, Gleger, o que você pensa de Ponte e Portuguesa? Também, CH, concordo contigo. E tá jogando em casa, né? Tá jogando ao lado do seu torcedor. É um momento de concentração, um momento de estar com aquela mesma intensidade, com aquele mesmo sangue nos olhos que teve nas duas últimas partidas. É a Ponte que fez um belíssimo primeiro tempo contra o Santos. E é esse futebol que eu quero ver desde o início contra a Portuguesa. Tecnicamente a gente analisa jogador por jogador e a Ponte é melhor, sem dúvida nenhuma, tecnicamente. Mas aí a gente sabe quando a bola rola, né? Se não tiver ligado, se não tiver concentrado, se não tiver com aquele pensamento, com aquele foco no bom resultado, e o bom resultado sem dúvida é a vitória. Apesar da Ponte ter 4 pontos, ela empatou no último jogo jogando em casa. Ah, mas empatou contra o Santos, Gleg, eu concordo. Mas ela precisa, sem dúvida nenhuma, em casa, fazer sempre a lição. E tá aí uma oportunidade, uma grande oportunidade. Estou confiante, concordo quando você disse, H, que está com mais conjunto. A Ponte hoje ela é um time organizado, que tem jogadas ensaiadas e que dão certo efetivamente, né? E é um time que sabe o que quer no jogo. A gente percebe a Ponte, a hora que tem a bola, propondo o jogo, mas com sabedoria, com bons passes, com passes para frente, sempre buscando ou entrar na grande área ou estar sempre em direção ao gol. E é esse futebol que eu espero ver desde o início. Leandro Bolles.
Valeu, este é o Klegger ao lado do CH, os comentaristas da Rádio Bandeirantes. Os times já entraram em campo, nós tivemos a execução do hino brasileiro, agora a Portuguesa foi para aquela foto, arbitragem, e agora chega também o time da Ponte Preta. O público é bom, público legal, bacana, uma noite gostosa aqui em Campinas. O torcedor da Ponte tem uma expectativa positiva em relação a esse início de ano, em 6 pontos disputados. Já foram 4 conquistados e vencendo hoje a Ponte chega a 7 pontos. Antes do Vladimir, a sua informação é do Pinheiro. Ô, meu querido, olha o seguinte, o Corinthians estava 1-0, né, com a Água Santa, Alex Santana marcou a 7 minutos. Mais um gol do Corinthians, João Pedro, a 17, marca 2-0. E o Água Santa agora diminui com o Netinho. Estamos a 28, primeiro tempo, Neoquímica, de Corinthians 2, Água Santa 1, boles. Adversário da Ponte, o Corinthians na próxima quarta-feira vai se mantendo com 100% de aproveitamento, mas em contrapartida o Água Santa, 3 jogos até aqui, 3 derrotas. Pois não, Vladimir? Não, ressaltando que hoje nesse time da Portuguesa, jogadores que passaram recentemente pela Ponte, né? No time titular o Hudson, volante com a 8, aqui ele era 80, e no banco o atacante Iago Dias e o meia Guilherme Portuga. Boa, valeu Vlad, olha, praticamente tudo pronto, a bola vai rolar pela terceira rodada do Paulistão Sicredi. A Ponte joga hoje, depois esse sábado contra a Inter lá em Limeira. E na próxima quarta-feira, atenção pro horário, em 7h45, 19h45, tem Ponte e Corinthians. 8 da noite, o jogo vai dar uma atrasadinha, tem o pessoal da TV, o Caro Coroa, na verdade nem é mais, né, Vladimir? É o TOS. A Edna tá ali mostrando pro Emerson, que é o capitão da Ponte, e pro Rafael Santos, goleiro experiente de 35 anos, goleirão também do time da Portuguesa, que é o capitão do time da Lúcia. CH, a Edna Alves, ela oscila demais, né? Ela é uma árbitra que, às vezes ela faz um trabalho tranquilo, legal, apita tranquilamente o jogo, mas às vezes ela quer se aparecer. E quando isso ocorre, a arbitragem dela é um desastre. Como é que você espera a arbitragem da Edna Alves no jogo de logo mais aqui no Majestoso, hein, CH? Eu espero tranquilidade, que ela faça um grande trabalho. Eu não tenho restrições ao trabalho da Edna. Ela não é nenhuma enormidade como árbitra. Aliás, quem é no futebol brasileiro, né? Não dá para apontar 5 árbitros que a gente confie plenamente, pelo menos na minha opinião, né? Eu acho que a Edna, ela tá mais ou menos na média do futebol brasileiro. Precisa melhorar, evidentemente. Algumas partidas ela não foi bem. Eu presenciei algumas, mas eu tenho confiança no trabalho dela. Ela já é uma árbitra experiente, já passou por Copa do Mundo, então entendo que ela tem total condição de fazer um bom trabalho. Boris. E você, Klegger, o que espera da arbitragem da Edna Alves? Eu acho que ela sempre mantém uma regularidade, porque erros vão acontecer, né? Árbitros, difícil você ver um árbitro aí que não comete algum erro técnico, né? Erro de alguma decisão, de alguma interpretação errada, mas para mim ela sempre mantém uma regularidade e acredito que vai fazer um bom jogo. Beleza, boa sorte aí para Edna Alves, árbitra do jogo. Vai rolar a bola no estádio Moisés Lucarelli. A saída vai ser com a Ponte. Serginho tá ali no centro do gramado. A Ponte com o uniforme tradicional, a camisa branca com a faixa preta. Iluminação nova, segundo jogo aqui no Majestoso. Agora tá bom para todo mundo, para quem joga, para quem assiste, para quem trabalha. E do outro lado a Portuguesa com seu uniforme tradicional rubro-verde, nas cores vermelha e verde. O calção é verde e a meia vermelha. A Ponte vai atacar nesse primeiro tempo pro gol da linha do trem, pro gol da Fepasa. Boa sorte para Macaca, que vem a segunda vitória neste Campeonato Paulista. A Ponte chegaria a 7 pontos, ficaria a 5 pontos de somar 12. 12 pontos, de acordo com os matemáticos, não cai. O time elimina praticamente qualquer risco de rebaixamento. Apita Edna Alves, saída com a Macaca. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje vai no ao vivo. Sobe o ambiente aí, Giba. Sobe o ambiente da galera. Pra você se sentir à beira
beira do campo com o nosso microfone ambiente aqui na externa Gilberto Sufi. Bora pro jogo, placar de 0-0, Ponte Preta e Portuguesa, terceira rodada do Paulistão Sicredi 2025. A Ponte tentou uma bola longa com o Simon, ficou de graça pro goleiro Rafael Santos, que vai sair jogando no seu campo defensivo. Tem a opção na quarta zaga ali do Alex Nascimento e tem também o Gustavo Henrique. Ele alonga a bola para Lucas Hipólito. Domina pela lateral esquerda, fez o passe no comando para Maceió. Maceió tentou o giro, foi puxado pelo Simon. Tentou escapar da falta, não conseguiu. O Simon só nesse lance ele fez umas 5 faltas. E a árbitra já está com o cartão amarelo na mão, Vladimir. É enérgica a batichinha aí, né? A Edna. E pintou cartão amarelo, rapidinho. Primeiro minuto de jogo, cartão pro Simon, camisa 4 da Macaca. Você sabe que eu tenho uma máxima, né, Gleger e CH? Quando um zagueiro leva cartão com menos de 5 minutos de jogo, ele tem que ser substituído. Porque dificilmente ele fica em campo. Há restrições, mas com 1 minuto e 20 o zagueiro recebeu o cartão, Gleger. É, mas é aquele negócio, né? Eu acho que ele tem que ter a responsabilidade. Não teve responsabilidade de tomar o cartão? Agora tem que ter a responsabilidade de se segurar. Porque não dá pra você ficar, se todo mundo tomar cartão no primeiro tempo, se tiver que trocar, eu não concordo. Mas é perigoso. E aí, CH, com menos de 2 minutos já recebe o cartão Simon. Ele tem experiência suficiente para conviver com isso até o final do jogo. Ele bobeou. Ele deu o bote errado e depois teve que segurar o jogador da Portuguesa. O cartão amarelo foi bem aplicado. Tem falta o time da Portuguesa para fazer a cobrança. Vem para a bola o Daniel Júnior, que quase acertou com o Guarani para a temporada. Ali a altura, levanta para a boca do gol. Tentou o time da Portuguesa. Hudson brigou, tira a zaga da Ponte. A Lusa insiste ainda, olha a chegada perigosa. Bola aqui na ponta para Cristiano. Recebeu, dominou linha lateral da grande área. Tentou o cruzamento, carimbou o marcador, que é o Léo Oliveira. Léo Oliveira vai atrás da bola, volta para Cristiano, marcado por 2. A bola foi embora, ganhou escanteio o time da Portuguesa. Não tiro de meta. A árbitra está marcando tiro de meta. Cristiano vai à loucura, queria escanteio. Eu vi escanteio. O Vlad está lá do outro lado, mas para mim foi escanteio. De qualquer forma, Ed estava muito melhor colocado do que eu. Eu fico com você, afinal você passou lá no Dr. Locão, né? Sim. Aqui é saída errada do time da Ponte. O Dudu perdeu a bola. Olha a Portuguesa de novo com o Henrique Almeida. Entrada na grande área. Pegou mal na entrada da grande área. Desviou na defesa. Volta espirrada. A sobra da bola fica para o time da Portuguesa aqui atrás. Recomeça a Lúcia com Gustavo Henrique. Vai viajar. Faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Olha a bola na área. Saiu do gol. Deu um soco na bola. Diogo Silva. Rebote fica com o time da Portuguesa. Toma iniciativa no confronto a Lusa. Acesse rochaautopeças.com.br. Encontre a loja mais próxima. Vem de novo o time da Lusa com o Cristiano. Cristiano recolheu, domínio, volta a bola para Lucas Hipólito. Placar de 0-0. A Ponte já teve um jogador amarelado. O zagueiro Simon recebeu, né? Fez a falta e recebeu o cartão amarelo com 1 minuto e meio. Vem de novo o time da Portuguesa escapar aqui na ponta. Vem a Lusa. Recebeu, dominou na entrada da grande área. Daniel tentou o cruzamento. Chega bem Simon para fazer o corte. Rebote para Jean Dias, que fez o gol contra o Santos. Falta. E na sequência chegou o Hudson chutando a bola. Atingiu as costas do Jean Dias e pinta a confusão. O Dudu tá ali tirando satisfações com o Hudson. E a Edna tá procurando o Hudson, Vladimir. É porque a intenção ou a reclamação da Ponte é de que o Hudson atirou a bola de forma propositada. Não foi o que aconteceu. Não precisava ter chutado também quando a falta já estava marcada. Sobrou bronca ali para o volante da Portuguesa. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 4 minutos e meio, primeiro tempo, placar de 0-0. Tem muita gente chegando pelo portão principal do estádio Moisés Lucarelli para acompanhar a Macaca. Ponte Portuguesa, terceira rodada do Paulistão Sicredi. Embora a Macaca com o Maguinho. Maguinho sai da ponta, vem para bem, empurrou para Léo Oliveira. Tem o Emerson pedindo, demorou para tocar. A bola chegou no Dudu. Dudu foi expulso no jogo contra o Novo Horizontino. Tocou mal de novo, a bola recupera. Vem de novo o time da Portuguesa com Daniel, bota na frente. Emerson vem bem na cobertura. Parece desligadão no jogo, Dudu. Errou outro passe. Lateral que o time da Portuguesa já cobrou. Com 5 minutos, primeiro tempo, 0-0. Domina Fernando Henrique. A Portuguesa tem Gustavo Henrique e Fernando Henrique. Passe por dentro, recebe, domina Cristiano. Devolveu agora para Gustavo Henrique, perto do círculo central. Fez o passe para Alex Nascimento. Quase o Pedro Vilhena recuperou.
Sai jogando o time da Portuguesa de novo. Cristiano recebe, domina pela meia esquerda. Soltou curtinho para Lucas Hipólito de novo para Cristiano. Cristiano com o pé direito fez o lançamento. Bola esticada na ponta. Vai chegar primeiro o zagueirão da Macaca. Protegendo o Emerson. Evita a saída da bola pela linha de fundo. Agora fica preso e encurralado. Perde a bola. Lucas Hipólito recupera. Colocou para Henrique Almeida. Tá na área. Rolou para Hudson que isolou. Isola o Hudson. Coloca a bola pela linha de fundo. E o time da Ponte cerca de novo a Edna Alves. Não, eu dei um spoiler, né? Mas, enfim. E aí, ô CH, houve a falta que ela não deu? O time da Ponte tá pilhado em relação à arbitragem. Na minha opinião, lance normal. E pra você, Gleger? Pra mim, lance normal também. Aliás, eu quero elogiar, hein? O gramado do Majestoso tá fantástico. Tá perfeito. A iluminação nem se fale, né? Mas o gramado parece um tapete. E a torcida da Ponte faz uma homenagem a Edna Alves nesse comecinho. O fato é que ela está desagradando o time da Ponte e também o torcedor. Tiro de meta para a Macaca cobrar. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos e meio o primeiro tempo. No tic-tac do tempo de embalo desta emoção, eu confirmo Paulistão Sicredi 2025, terceira rodada de um total de 12 nesta primeira fase. Moisés Lucarelli Majestoso, 0 Ponte, 0 Portuguesa, Edu Pinheiro. Olha, primeiro tempo, Neoquímica, Corinthians 2, Água Santa 1 em Bragança. Segundo tempo de Bragantino e Velo Clube 0-0. E na Copinha em Barueri, o Bahia marcou Corinthians 1, Grêmio 0. A final da Copinha sábado pela manhã, São Paulo e Corinthians no Pacaembu. Ponte tenta o ataque, Maguinho caiu, reclama de falta, a árbitra manda seguir, recupera a posse, bola Cristiano, Cristiano ajeita no domínio de 3 dedos, que bolão no comando para Henrique Almeida, chega primeiro Emerson, de cabeça coloca a bola para fora pela esquerda no campo ofensivo, lateral para Lusa. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada, planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Você ligado pelo nosso canal do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like. A Ponte morde, belisca, recupera a posse de bola, vem bola Macaca com o Dudu. Lá pela esquerda, dominou, carregou, enfiou no comando para Jean Dias. Dominou de frente, brigou, pé direito, a pompa, a bola passa por sobre o gol, vai embora. Na primeira boa oportunidade da Macaca no jogo, Vladimir. Bola recuperada aqui pelo setor esquerdo. Pedro Vilhena ajeitou para o Jean Dias, que esperou o momento certo. Pegou forte na bola, buscando o ângulo do goleirão da equipe da Lusa. Mas ela foi por cima, é tiro de meta. Jean Dias, que tá com moral, fez um belo gol neste mesmo gol no jogo contra a Portuguesa e foi de cabeça contra o Santos e hoje buscou o gol contra a Portuguesa. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. Lançamento do Fernando Henrique, tentou aqui na ponta para Maceió, sai bem, ligou o Diogo Silva para fazer a defesa. Empurra curtinho para Danilo Barcelos, que abre para Arthur. Arthur recolhe, domina, são os jogadores experientes da linha defensiva da Macaca. Danilo Barcelos, quem domina, tem 33 anos. Faz a inversão para Maguinho, também 33. Maguinho por dentro para Pedro Vilhena. Esse é jovem, já meteu para a velocidade no Jean Dias aqui na ponta. Chega primeiro o zagueirão para cortar, tira Alex Nascimento. Toca na bola, a bola sai, lateral pertinho da linha de fundo para Macaca bater. Vem Maguinho para cobrança, recua para Simon. Simon já pendurado no jogo. Tem a marcação ali do Cristiano, acaba recomeçando com o Emerson. Danilo Barcelos abre lá pela esquerda, ele domina, puxa, levanta a cabeça, devolve para Simon. Ultrapassa a marcatória, rompe a fronteira, vem tentando trazer a Macaca, brigando de ataque. Bola solta para Pedro Vilhena, na margem do campo. Fez o passe curtinho para Jean Dias, ele cortou, limpou, fintou na contra-ofensiva. Passe vai para sobre a bola. Volta todo o time da Portuguesa, bola para Léo Oliveira. Empurrou na esquerda pro apoio do Arthur. Arthur recolheu, dominou, se deslocou. Dudu levou a marcação. Ainda Arthur prende, segura, devolve na ponta para Dudu. Prepara o cruzamento, cortou por dentro. Dudu tentou outra finta, colocou na área para Serginho. Rasca de qualquer maneira, afasta Gustavo Henrique. Tira o perigo da boca do gol, mas a bola volta para o Macaca no meio-campo. É posse para o time Ponte Bretano com o Léo Oliveira. Limpa bem o lance, abriu para Arthur. Linha primeira de defesa da Portuguesa nesse momento, uma linha alta. A Ponte tenta furar o bloqueio defensivo da Lusa. Bola na ponta, posição legal, sobrou certinho para Arthur. Arthur no fundo, livre, prepara o cruzamento, vai caprichar no cruzamento, levantou na segunda trave para Jean Dias, dominou, tentou a finta, chega bem Lucas Hipólito. Faz o corte, ainda sofre a falta, o jogo tá parado, Vladimir. Colocou o corpo à frente ali o jogador da Portuguesa, né? Quem tava no lance acabou impedindo a chegada do Jean Dias.
falta para a equipe da Portuguesa. Quem estava no lance era o Lucas Hipólito. Sicredi segurou o consórcio do cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Sai jogando a Lusa no primeiro terço do campo. Lucas Hipólito é quem domina. Ele vem carregando a bola. 1, 2, 3 toques da bola pertinho do banco de reservas da Macaca. Sempre agitado ali, Alberto Valentim. Mesmo correndo com o Cauã Almeida. Ali são dois treinadores jovens. O Alberto Valentim tem 49. O Cauã Almeida apenas 35 anos. Para 36 no próximo dia 8 de fevereiro. Bola esticada, vem o time da Portuguesa. Tentativa do Daniel. O Hudson tentava também no lance. Chega primeiro o Danilo Barcelos. O próprio Hudson cobra o lateral. Faz o passe para Alex Silva. Ele recolheu, dominou, fica preso, marcado. Volta para Daniel. Daniel recomeça no campo defensivo com Alex Nascimento. Agora já está pisando no campo ofensivo. Soltou na meia para Daniel Hipólito. Aliás, Lucas Hipólito para Daniel. Daniel para Cristiano de calcanhar. De novo, recebe Cristiano do Maceió. Devolveu na esquerda. Boa bola para Maceió. Leva para o fundo, encara a marcação. Sai da ponta, vem para meia, rabiscou, pé direito, ele bateu. No meio do caminho, chega bem para fazer o corte o Léo Oliveira. Mas foi pro caminho onde tinha jogador da Portuguesa. Toma, chega para lá e a Edna marcou a falta. Tá marcada a falta para Macaca bater lá pela direita do campo defensivo. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 11:30 o primeiro tempo. Paulistão Sicredi 2025, Moisés Lucarelli segue Ponte Portuguesa, Portuguesa e Ponte 0-0, Edu. Ontem, Novo Horizontino 1, Inter de Limeira também 1, segundo tempo em Bragança, Bragantino e Velo 0-0, terminando o primeiro tempo, Neoquímica, Corinthians 2, Água Santa 1 e 21:35 na Vila, Santos e Palmeiras. É o futebol da Rádio Bandeirantes, é o Timácio de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Vamos juntos aqui na Bandeirantes, quarta-feira, dia nobre do futebol. É a galera participando no Carlos Manuel Humberto Torres. Toda a galera curtindo aqui a nossa transmissão. Francisco em Sumaré, Francisco Fernandes. Está dizendo que a Ponte vence 2-1, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha a Portuguesa chegando, cruzamento para Henrique Almeida. Entre quarta defesa, rebote sobra ainda para o time da Lusa. Tentativa de passe para trás do Alex Silva, a bola foi desviada, lateral para a Portuguesa bater. O quinto sinal há pouco marcou, são 8 da noite, mais 15 minutos no horário oficial de Brasília. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lateral para Portuguesa bater. Vem Lusa, brigando de ataque aí muito forte. Alex Silva cobrou o lateral, bola quicou no gramado, não deu para chegar ali o Daniel. Bola colocada para fora, é tiro de meta. É a tempo de análise, Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo 0-0 aqui no majestoso CH. Eu esperava mais da Ponte, não é que tá ruim, não é? Eu não gosto do Emerson e do Dudu, eles parecem desconectados da partida, como você falou de maneira precisa na sua narração. A Ponte não está produzindo, ela não está chegando, ela não está incomodando, com exceção do chute do Jean Dias. Eu esperava mais volume, mais posse de bola. Só para você ter uma ideia, a Portuguesa está com 62% de posse de bola, não é? E ela está fazendo transição, ela não está só tocando a bola lá atrás. Eu esperava mais da Ponte, não gosto do jogo da Ponte até agora. E desce de novo o time da Portuguesa com o Hudson lá pela direita. Chegou bem na marcação Emerson para recuperar. Dudu, quem recupera para o time da Ponte. Ele empurra na esquerda para Danilo Barcelos. Seu estudo por dentro para Léo Oliveira. Já tem a marcação do Cristiano. Todo mundo avisou. Ele tentou a tabela, mas o passe foi forte. O Léo Oliveira não foi. O passe até foi bom do Dudu. Mas o Léo Oliveira desistiu no meio do caminho. Vem com isso o time da Portuguesa com o Maceió aqui pela esquerda. Levou a marcação do Baquinho. Tentou bater na ponta. Bateu, sobrou para Cristiano. Bico na grande área. Pé direito. Levantou, cruzou para o Alex Silva. Tentou se livrar. Conseguiu. Colocou na área para Henrique Almeida. Tentou de cabeça. A bola passa na frente do gol e vai embora. Quase a Portuguesa abre o placar, Vladimir Catarino. O goleiro Diogo Silva saiu meio estranho, né? Não conseguiu alcançar a bola, não ficou o gol inteiro ali pro atacante da Lusa, que no entanto não conseguiu mandar pro gol. Quero ouvi-lo, Gleger Zorzinho. Vamos chegar a 15 do primeiro tempo, 0-0. E o jogo, hein, Gleger? O Diogo perdeu o tempo da bola nesse lance. Agora a Portuguesa tá melhor, né? Você vê como é que é. Futebol é time que não dá espaço, time que joga muito compactado, tá marcando a saída de bola da Ponte, isso dificulta as ações, dificulta ali a saída, né? E sem dúvida nenhuma, a Portuguesa nesse momento é melhor e a Ponte precisa entrar no jogo. Alguns jogadores totalmente desconectados com a partida.
Olha, temos nesse momento quase 400 aparelhos conectados no YouTube, acompanhando a nossa transmissão. Vamos chegar pelo menos aí a 600. Chegando a 600, a gente passa de novo no chat da arquibancada virtual e registra a galera, tá bom? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Vale lembrar que você tem o link, coloca lá compartilhar, recebe um link no nosso canal do YouTube e compartilha para os grupos de WhatsApp. A galera do futebol, a galera que torce para Macaca, que gosta da narração no rádio, que acompanha o grupo da família, enfim, você pode compartilhar nos grupos de WhatsApp e aí a gente vai ter, claro, uma interação ainda maior. Tiro de meta para Macaca, vem Diogo Silva para a bola. Com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque. Ó, vento tá começando a não dar aquele vento forte, né? Mas tá soprando um ventinho gostoso aqui no Majestoso. Olha, Macaca com o Marquinho, recebeu na direita, cruzou para a boca do gol, quase o Dudu consegue a finalização. Tirou a defesa, a bola voltou para Arthur. Arthur Beito coloca no terreno, tem a marcação do Hudson. Recua para Danilo Barcelos, abriu na ponta para Dudu. Dudu tem a marcação do Alex Silva, se enrolou tudo com a bola. Perde a bola, recupera o time da Portuguesa com Alex Silva. Alex Silva deixa o curtinho para Daniel. Daniel recolheu, dominou Daniel Júnior, pressionado. Volta a bola para Gustavo Henrique, levanta a bola para o grande ataque para Henrique Almeida. Foi para a dividida, levou a melhor, ganhou do Emerson, foi molão no lance. Henrique Almeida recolheu, dominou, tentou a finta. Simon chega bem, dá o bote, o zagueiro da Macaca. Cobrindo o Emerson para recuperar, soltando na ponta para Arthur. Arthur recolhe, domina na Marcelo do campo para Serginho. Serginho botou na frente, tentou se livrar do marcador, acabou forçando o lance, mas sofreu a falta. Falta para cima dele, a Edna marcou a falta, o Vladimir. É o Fernando Henrique, né? Quem estava na marcação, tomou o drible e o Serginho ia indo embora. Não teve alternativa a não ser segurar o zagueiro. O zagueiro volante da equipe da Portuguesa, que agora leva uma bronca ali da Edna, falta para Macaca. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, são duas para melhor atendê-lo. Em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Alô, meu grande amigo, irmão Anivaldo Coan, o rei de Capivari, tá ligado aqui na nossa transmissão, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, lá da Microsal da Shark, tá sempre ligado, tá sempre acompanhando, já deixou o seu like, afinal de contas, ele também está inscrito no canal. Vem para o de ataque, o time da Portuguesa, domina lá pela direita, recebeu, dominou Daniel Júnior, tentou a finta, desarmado, vai ser para a volta, no rebote para Cristiano. Cristiano tá toda hora livre no campo, aí tentou lançamento, exagerou. Passe muito forte, a bola saiu, a lateral de graça para Macaca. Aroma das ervas, você já sabe, tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Na família Sato para todo o Brasil, Sato Pai e o Sato Filho, que é o Glauco. Nós somos amigos no Instagram, né, Glauco? Grande abraço pra você lá no @Leandro Boles com 2 L's e S. A árbitra pegou a falta do Hudson pra cima do Dudu e ao proteger a bola, o Dudu acabou atingindo o rosto do Hudson. Mas felizmente está tudo bem ali com ambos, não teve aquele princípio de confusão, né, Vladimir? Desta vez foi tudo mais tranquilo e a Ponte já tem a posse da bola. Domina Emerson, empurra por dentro para Serginho, vem buscar no campo defensivo da Macaca, fez o passe para Simon, Simon recolhe, domina, tenta a traseira, arrastar a Ponte para o campo ofensivo. Boa bola metida aqui na direita para Marquinhos, já no segundo terço do campo, escapou, Jean Dias recebeu, mas ao dominar a bola deu uma escapada, o passe do Marquinhos também não foi bom. A bola acabou saindo, lateral por time da Portuguesa bater. A Luz aqui estreou no Paulistão, diante do Palmeiras no Allianz Parque, perdeu por 2-0. E na última rodada, 2-2 diante do Novo Horizontino, jogando no Canindé. Foi o último jogo da Portuguesa no estádio Oswaldo Teixeira Duarte. Agora será fechado, passará por reformas, vai se transformar em uma arena multiuso, um estádio muito bem localizado. Ali às margens da marginal do Rio Tietê, né, na zona norte da capital paulista e, consequentemente, vai ficar legal, bacana, mas isso vai demorar um pouquinho. Olha a Ponte chegando, o Jean Dias lançado, tá na área, tentou domínio, a bola deu uma escapada, o zagueiro chegou bem, Alex Nascimento, e aí o Jean Dias deu uma forçada e cometeu a falta, o jogo tá parado. Acho que o Jean Dias estava impedido também, né, Vlad? Isso, impedimento e também cometeu a falta, né? O combo ali poderia escolher o que marcar a árbitra do jogo. Parece aquele Danone, aquele iogurte com bolacha de morango que você trouxe no pré-jogo, né, Vlad? Aquele combo. E é uma delícia, hein? Delicioso. Gostou?
Você nem me ofereceu? Lógico que eu ofereci. Ofereceu só pro Giba? Eu não só ofereci como esse humilde narrador? Eu não somente ofereci como eu te dei. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada, planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. A Desktop que estampa sua marca na camisa da Associação Atlética Ponte Preta. Lançamento por Maceió, sobe não acha, sobra da bola, volta para o time da Ponte Preta, da Macaca com o Emerson naquela saída de três, para Danilo Barcelos, tem o Arthur como opção, por dentro se mexe ali o Serginho para receber, o Emerson viu, tocou para ele, Serginho aqui domina para o time da Macaca, na intermediária no câmbio ofensivo, tá 0-0, se manda Maguinho pela ponta direita, lançamento para ele tentou o domínio com a cabeça mesmo, meteu na frente, Maguinho tentou de novo com a cabeça, Lucas Hipólito fechou, colocou para fora. Bandeirinha tá marcando o tiro de meta, Edna ficou na dúvida, mas era lance do Bandeira, ele apontou tiro de meta pra Portuguesa bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Quase 21 cravados, primeiro tempo. É o Paulistão Sicredi 2025, terceira rodada. Aqui Moisés Lucarelli com a nova iluminação. Foi inaugurado no jogo contra o Santos. Hoje funcionando de novo. Legal, bacana. Um novo sistema de iluminação do estádio Moisés Lucarelli. Ponte Portuguesa 0-0. A Ponte recupera a posse, bola com o Dudu. Dudu carrega, tem Pedro Vilhena pedindo. Passou o Arthur, soltou para Pedro Vilhena. Tá na área, bateu cruzado. A bola foi desviada no meio do caminho, escanteio. Ele bateu com a canhota. Ele tentou, na verdade, o passe por meio da área. Não tinha ninguém da Ponte, mas de qualquer forma o zagueirão por segurança meteu pra fora. Escanteio pra Macaca, Vladimir Catarino. Chegaram 3 jogadores da Ponte aqui pela esquerda, né? Pedro Vilhena fez o cruzamento, Gustavo Henrique foi quem fez o corte e colocou pela linha de fundo, escanteio. Serginho vai cobrar. Já eu sigo com o Edu Pinheiro no giro do placar. Antes a Macaca pode ter um bom momento. Neste primeiro tempo, atacando por gol da linha do trem, tem escanteio para bater. Danilo Barcelos e Serginho na área, primeira trave, e Emerson, Jean Dias na frente do goleiro. Léo Oliveira na risca da pequena área, a chance para Macaca na bola parada, o torcedor acredita, então capricha que dá. Saiu da bola Danilo Barcelos, desceu para Serginho. Simon também, tentando, atrás dele, correr o Hudson. Partiu Serginho, pé direito, levantou para boca do gol, sobe bem, tira o zagueiro da Lusa com Gustavo Henrique. Seguindo, Edu, aqui majestoso, tá 0-0 dos Aços. Olha, intervalo, Neoquímica, Corinthians 2, Água Santa 1. E atenção, em Bragança Paulista, nos acréscimos, gol do Bragantino, hein? Eu dependo do VAR, gol do Bragantino, depois eu confirmo, Bragantino 1, Velo Clube 0. É o futebol da Rádio Bandeirantes e Campinas, Del Tibaço e Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. É sua terceira rodada do Paulistão Sicredi 2025. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 293/2024. Passamos da metade do primeiro tempo. CH, aí o jogo tá morto, né, CH? Dá já o CH antes você, Kleger. O jogo tá mornão aqui no Majestoso. Ah, tá bem morto, né? A Portuguesa tava melhor no jogo, agora pode ter uma equilibrada, mas o jogo tá igual água de poço, bem parado. A Ponte tenta mudar nesta situação, esta história do jogo. Vem para o primeiro ataque, Maguinho tentou caprichar no cruzamento, explodiu no Lucas Hipólito, voltou para Dudu pela meia direita, Dudu recebeu, dominou, cortou, limpou, fintou entre as linhas para Pedro Vilhena, abertura pela direita para o Jean Dias, ele prepara o cruzamento curtinho para Dudu, Dudu tá na área, devolveu o bolão para Jean Dias, bateu cruzado, ele bateu direto e o Rafael Santos com os pés meteu para fora. Na boa chance da Macaca, Rafael Santos deu um bico na bola, a bola foi em cima dele, é bem verdade. No tiro de cruzado no Jean Dias, a Ponte tem escanteio. Vladimir. Bela triangulação ofensiva da Ponte. O Serginho pediu de volta, né? Disse: Jean Dias, rola pra mim que eu teria feito o gol. O Jean Dias optou pelo chute direto, defesa do Rafael, escanteio pra Macaca. Foi uma boa tabela. Dudu meteu na frente pro Jean Dias. Quase a Macaca abriu o placar aqui no Majestoso. A Ponte tem escanteio para bater o primeiro escanteio pelo setor direito. Danilo Barcelos cobrou curtinho para Jean Dias. Prepara o cruzamento, devolveu para Danilo Barcelos. Entrada na grande área, pede Pedro Vilhena. Levantou para a boca do gol, tentou Dudu, tira a defesa. Pedro Vilhena tentou bater pro gol. Chega primeiro Daniel Júnior para fazer o corte. O Gleger merece conceito essa defesa do Rafael Santos. Foi o primeiro grande momento da Ponte no jogo, hein, Gleger? Foi muito em cima dele, né? Essa bola aí até o Edu Pinheiro pegaria, pô. Com toda a sua elegância,
Aliás, ele tá com uma camisa hoje impressionante, hein? Sensacional. Não, fala português. E pra você, CH, como é que tá o jogo? A Ponte tentou uma situação aí, o jogo até então morninho. E o jogo, CH? Tá ruim. Fora esse momento da Ponte aí, tá ruim. A produção não me agrada, a bola não passa pelo meio campo, eu não consigo entender essa dobra do lado esquerdo. Cada hora, muda toda hora o quarto zagueiro do time. Eu não entendo segurar o Barcelos e colocar o Arthur na última linha. Não concordo com isso. Pelo menos até agora, na minha opinião, não está funcionando. E o jogo, pra mim, não agrada. Vem embora, Macaca, Maguinho, capricha no cruzamento pro Jean Dias, sobe lá dentro, afasta a zaga da Lusa, tá parado o jogo. Bandeirinha marcou uma irregularidade, ele vai apontar o impedimento do Jean Dias, Vladimir. De novo, né? Mais uma vez, estava à frente ali o Jean Dias quando do cruzamento, por isso o impedimento foi bem marcado. Olha, você vai viajar, aproveitar, janeirão, muita gente ainda de férias, então faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos, acesse rochaautopeças.com.br. 26 minutos, primeiro tempo tá 0-0 no Majestoso. A Portuguesa ainda não venceu no Campeonato Paulista. A Ponte venceu na estreia, empatou na última rodada diante do Santos. Aqui o Daniel vem buscar a bola, mas aí meteu na fogueira pro Alex Nascimento. O Jean Dias pressiona dentro da grande área da Lusa. Alex Nascimento girou, deu um chega pra lá no Jean Dias, atingiu o rosto do Jean Dias. Bandeirinha marcou a falta do Jean Dias para cima do Alex Nascimento, mas no lance o Jean Dias Alegre foi atingido no rosto pelo zagueiro da Lusa, Vladimir. Mas eu fiquei com a impressão de acidente de trabalho, né? A falta inicial foi do Jean Dias e na queda acabou acertando ali o jogador da Ponte Preta. A galera segue participando, segue interagindo conosco através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha aí, ó, chegamos a 500 aparelhos conectados. Estou vendo o jogo, acompanhando, estou aqui no Mário Gatti, aguardando medicação e ouvindo a melhor equipe esportiva do Brasil. Alô, Paulo César Ferreira. Se cuida aí, cuida da saúde, mas não esqueça, sempre ouvindo a Bandeirantes como ele está fazendo. Gustavinho tá ligado, vamos Ponte. Alô, Carlos Gomes, ouvindo, grande narração, comentaristas que entendem. Valeu, obrigado a todos que estão conosco interagindo. E ela vai provar. Ela vai provar o Vinícius Furlan. Vai expulsar. Orientou a Edna Alves. É isso, CH? Vai expulsar porque o Alex sentou o cotovelo na cara do Alex Dias. Aliás, do Jean Dias. Pra mim tem que ser expulso o zagueiro da Portuguesa. Ela foi provar. E aí, Gleger, pra você também? Vermelho. Deixa o cotovelo. Aliás, ele faz o movimento característico de cotovelada. Pra mim, cartão vermelho. A Edna está analisando o lance na cabine do VAR, que fica próxima ao banco de reservas da Portuguesa. Tá ali, ela tá tranquila, ninguém foi lá. Tem um jogador do time da Portuguesa dizendo que não foi nada disso. E ele estava bem distante, né? Não foi esse jogador, evidentemente, que estava envolvido no lance. O Dudu tá por ali, o Emerson também. E a Edna Alves está por ali, ó. Tá analisando o lance a pedido do Vinícius Furlan, que é o árbitro de vídeo. Solicitou a recomendação para que a Edna Alves, que é a árbitra de campo, ela quem manda, que ela fosse até a cabine do VAR para rever o lance. Agora ela vai para a decisão. Atenção, poderemos ter uma expulsão e é um quarto zagueiro do time da Portuguesa. A árbitra vai ali dentro do campo, ela vai fazer aquele gesto de vídeo e atenção, vai procurar o jogador, puxou o cartão e o cartão é vermelho. Torcedor comemora, o Alex Nascimento pela agressão no Jean Dias, está expulso o Vladimir Catarino. Foi no mínimo não inteligente o Alex, né? Porque a falta já havia sido marcada, cometida pelo Jean Dias para cima dele. Acabou acertando o jogador Ponte Pretano, o VAR solicitou a revisão, vermelho para o Alex. É isso aí, e agora o CH, a Portuguesa ficou com 10, perde o seu quarto zagueiro, é hora da Macaca partir para cima. Muito bem a Edna e o Furlan. Foi a agressão para cima do jogador da Ponte Preta e o Alex Nascimento é expulso de campo de maneira correta. Tem que ir para cima, né? Até agora a Ponte está muito tímida, tocando a bola muito de lado. Precisa se impor um pouco mais. Vamos ver agora com o homem a mais se o jogo melhora e a Ponte melhora. Opa, Jornada Esportiva Bandeirantes, 29 minutos, expulso então Alex Santana, 0-0 Ponte Portuguesa, grande bola. Opa! Pois não, retomando, grande bola. Estamos de volta, tivemos rapidamente um probleminha técnico já resolvido, a Ponte tem falta para fazer a cobrança. O Gleger respondeu, né Gleger? Panorama do jogo, não chegou a responder.
Não. Já o Kleger responde. Vai responder. Panorama pode mudar pra Ponte, né, Kleger? Pode mudar pra Ponte. É o seguinte, né? Você vê como é que é. Eu falava durante toda a semana, a Ponte tá um time muito amarrado ali no meio de campo. Né? Você vê aí em alguma saída de 3 ali no Emerson e tal. Mas eu, por exemplo, voltaria um pouco mais. Colocaria o Pacheco e já adiantaria o Marquinhos lá na frente para tentar aquele mesmo esquema contra o Santos. Ele mudou o jeito de jogar, não tá dando certo. A gente percebe. Né? E agora com um jogador a mais, vai ter mais espaço e vai facilitar, por exemplo, as duas dobras do lado esquerdo e direito. A Portuguesa mexeu, já o Vladimir confirma, a Ponte tem falta para fazer a cobrança aqui na ponta direita, vem para bola Serginho, autorizado, saiu, deixou para Danilo, na jogada de ensaiada para Pedro Vilhena, meteu muito forte para Serginho, funcionou contra o Santos, mas hoje não funcionou, muito forte o passe do Pedro Vilhena para o Serginho, tiro de meta, quem é que entrou na luz, Vladimir? Entrou Maurício, 14 Maurício no lugar do Henrique Almeida, então teve que sacrificar um atacante, a Portuguesa sai Henrique Almeida, entra 14 Maurício. E atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 31 minutos, primeiro tempo. É o Paulistão Sicredi 2025, terceira rodada aqui, Moisés Lucarelli, Ponte 0, Portuguesa também 0, Edu Pinheiro. Olha, terminou em Bragança, gol do Lucas Evangelista aos 49 dos acréscimos, primeira vitória do Bragantino no Paulistão. Bragantino 1, Veroclube 0, segundo tempo vai começar daqui a pouco na Neoquímica, Corinthians 2, Água Santa 1. Bandeirantes levando a emoção do futebol para você. Situação complicada no Velo, hein? 3 jogos, 3 derrotas e o próximo jogo é contra o Santos em Rio Claro. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol. Golou, ficou. Portuguesa com 10. Zagueirão foi expulso. Já fez a recomposição ali o Cauã Almeida, mas como disse o Vladimir, sacrificou o atacante Henrique Almeida. Tá 0-0 o jogo. Ninguém teve uma grande oportunidade, né? O Jean Dias teve aquele chute de fora da área, depois aquele chute cruzado em cima do goleiro. A Portuguesa teve aquele lance onde o Diogo Silva saiu mal, a bola foi pro meio da área, mas ninguém da Lusa conseguiu a finalização. Do resto, o jogo enrolado, enroscado aqui no meio campo, como os nossos comentaristas já ressaltaram. Bola para Simon, errado, de graça para Daniel, tem a chance de bater o cruzado, Diogo Silva! Diogo Silva salva a macaca no erro do Simon, que tá pedindo desculpas para todo mundo. Daniel Júnior, cara a cara, teve a chance e perdeu, Vladimir Catarino. Não pode inverter bola desta forma, como o Simon tentou a inversão, né? Jogou a bola nos pés do Daniel Júnior, que teve tranquilidade, calma para dominar, e no chute fez uma defesaça. O Diogo Silva impedindo o gol da Luz. É, só porque eu disse que estava faltando emoção. De repente o Simon foi lá e botou emoção no jogo, só que contra o seu time. Quase a Portuguesa abre o placar. Já o Kleger vai dar a nota e conceituar a defesa do Diogo Silva. Pode ser agora, porque o jogo tá parado. O Fernando Henrique fez a falta para cima do Jean Dias. O que o Jean Dias é caçado no jogo é incrível. E aí, Kleger Zorzin, foi defesaça ou não? 7,87. Cara, foi cara a cara, o cara livre de frente para fazer o gol, não é defesaça? A canta Portuguesa errou o chute, né? Pegou em cima do goleiro. Apesar que o Diogo tá fazendo um belíssimo campeonato até o momento, hein? Muito bom goleiro esse rapaz. Aliás, toda a sua experiência, né? Já sabia da sua qualidade, anos. Tá muito bem. Repetindo, 7,87. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Essa e evidentemente no decorrer do jogo outras defesas, você terá a oportunidade de ouvir. Você que já está ouvindo vai ter a oportunidade novamente de ouvir no quadro A Defesa do Jogo. Tá tendo algum nossos comentaristas vão eleger a defesa do jogo, né, Kleger? Tá tendo algum prenúncio de chuva aí no Majestoso ou não? Então, cara, o tempo deu a previsão de chuva, né? A chegada de uma frente fria entre hoje e amanhã. Porque aqui o fato é que durante todo o dia, olha a Ponte tentando o ataque durante todo o dia, fez muito calor. Em São Paulo, por exemplo, temporal, né? O estádio do Corinthians recebeu uma coisa muito grande de chuva. Mas aqui até o presente momento não, mas tá ventando um pouquinho mais, tá gostosinho o tempo nesse momento. Olha a Ponte chegando. Dudu, o que ele tentou fazer? E o Jean Dias livre tentou encobrir o Rafael Santos, é isso? Eu fiquei com essa impressão. Pra mim ele tentou direto ali. Quem tava no lance era exatamente o Léo Oliveira.
E a bola ficou tranquila para a defesa do goleiro da Portuguesa. Olha, aqui de cima para identificar Léo Oliveira, Dudu e Emerson é difícil, hein? Eu perguntei da chuva, porque aqui em Hortolândia, meu amigo, tá caindo um planeta de água, viu? Então ela deve estar chegando vai chegar por aí. logo aqui. Logo chega aqui. Vem embora, Macaca. O Dudu tá jogando com o Manguito, né? O Manguito ali no braço esquerdo facilita um pouquinho e o Emerson tem uma chuteira um pouquinho mais colorida. A ponte vem para ataque, bola por dentro para Dudu, tentou o giro, perdeu, Cristiano dá o bote, protege e sofre a falta. Jogo parado, é falta para o time da Portuguesa. Desktop, patrocinador oficial de Guarani, Ponte Guarani em 2025. Plano de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. E pelas bandeiras que estão tremulando aqui no estádio Moisés Lucarelli, elas estão ali à frente do patrono Moisés Lucarelli, à frente do portão principal do Moisés Lucarelli, do Majestoso. O vento nesse momento é contra o Diogo Silva, é isso, Vladimir? Vem de leste a oeste. Isso, tá indo de cá pra lá, aqui de trás aqui do gol da Fepasa para o gol da entrada. Amanhã tem mais futebol na Bandeirantes, 7h30 da noite, a bola rola no Morumbi, no Cícero Pompeu de Toledo, tem São Paulo e Guarani. E você acompanha aqui na Bandeirantes com Roger Williams, depois do Esporte em Debate, que terá mais uma vez a apresentação de Carlos Batista. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. É a Macaca em campo para mostrar o seu valor, tá 0-0. 0-0 aqui no Majestoso. Já vamos entrar na parte final deste primeiro tempo. A Lúcia tenta o ataque mesmo jogando com 10. Maceió dominou do braço. A Edna viu, flagrou e marcou. Falta para o time da Ponte. Marquinhos já cobrou. Sai jogando curtinho para Dudu. Tem livre, leve solto com o Arthur. Lá pela esquerda, tocou para Arthur, mas a bola foi curta. Chega Alex Silva para cortar. A volta aqui atrás para Emerson. Emerson dá um pico na bola. Levanta para o de ataque. Tenta pegar a defesa saindo e saiu ali o zagueirão. Léo Oliveira vai atrás da bola. Tentou no primeiro, no segundo. Foi desarmado. Foi molão também para a bola, né? Recupera o time da Portuguesa, está jogando com o Hudson. O CH, a impressão que a gente tem é que a Ponte não está fazendo prevalecer o fato de ter um jogador a mais em campo, hein? Parece aí que o jogo tá ali 11 contra 11, não dá essa impressão não, CH? A impressão que eu tenho é que os jogadores da Ponte estão achando que vão decidir o jogo quando eles quiserem. Não é bem assim. Se você não desempenhar melhor, não ocupar o espaço ou os espaços de maneira inteligente, a Ponte precisa sair de lá de trás. Esse monte de jogador defensivo não justifica numa partida em casa contra a Portuguesa. Ele já teria, o Alberto Valentim, que ter mexido no time e ainda não mexeu. A Ponte recupera a bola com o Léo Oliveira, abriu na direita para Maguinho, linha lateral da grande área, deixou para Jean Dias, ele rodopiou, girou, parou, prendeu, ele pensou, linha lateral da grande área, pode ser um bom momento, encara a marcação, soltou para Pedro Vilhena, deixou atrás para Maguinho, Maguinho com o pé direito, cruzou para a boca do gol, para Arthur, recolheu, dominou, rolou, Léo Oliveira, bate, carimbo o marcador, vai voltar para Léo Oliveira, ganhou boa bola, linha lateral da grande área, tentou cruzamento para trás, escanteio. A Macaca tem escanteio para bater, a galera lá de Rio Preto tá curtindo esse nome, é melhor deixar quietinho. Enfim, a galera aqui curtindo, alô Batata de Rio Preto, tá ligado no futebol da Bandeirantes também, a galera de Rio Preto. Atenção, a Ponte tem escanteio para bater, 38. Serginho curtinho para Danilo, Danilo para Serginho, linha lateral da grande área, cruzou para a boca do gol, tira dentro de qualquer maneira o zagueiro da Lúcia, subiu, Gustavo Henrique subiu bem, Hudson com a sobra, eles têm fôlego, bota na frente, chegou Dudu, cometeu a falta e a Edna marcou. A falta do Dudu, que vai receber cartão amarelo. Aliás, o Dudu até chora por um carrinho, hein? Foi assim na estreia, agora a jogada praticamente morta da Portuguesa do Hudson aqui na lateral do campo, ele meteu um carrinho. Ainda bem, viu, Vlad, que não pegou por trás, porque se pega na vermelha não acerta. Terceiro jogo dele, terceiro cartão que ele recebe, né? Foram 2 amarelos e um cartão vermelho. Dudu tá amarelado, camisa 8 da Ponte. Contra o Santos ele não jogou, né? Então, é o terceiro dele. Tá, do total, entendi. Isso, 2 amarelos e um vermelho. Boa, Vlad. Já fica pendurado, ou seja, já fica pendurado no jogo e também para a próxima partida do Dudu. Um carrinho que às vezes a gente não entende, né, Glegueira? Beleza, legal, mostra pra torcida que o cara tá na raça, né? Tá brigando. Mas a necessidade ele já aprontou na estreia. Por muito pouco não aprontou de novo. Eu falei do Simon, né, que teria que controlar, agora eu não posso falar a mesma coisa do Dudu, cara. Impressionante. Corre junto com o cara. Você lembra do Alexandre Galo no seu auge, jogando no Santos, no São Paulo? Sabe o que ele falava ou não? Quando eu dava carrinho, eu tava mal fisicamente. Tomara que não seja o caso do Dudu.
A Ponte mordeu, recuperou a posse de bola, obrigou o time da Portuguesa a errar. Com isso vem bola Macaca, bola para Dudu. Bora Dudu, tentou, foi desarmado, mas fez a falta o jogador da Portuguesa, o Fernando Henrique, para cima do Dudu. O jogo tá parado, aqui o Jean Dias sem bola, tá brigando com o Lucas Hipólito pela bola, os dois discutem, o Jean Dias, calma, Jean Dias. Não precisa disso também, o Jean Dias, né? Tá parado. Vai forçar um cartão de graça, os dois acabam se peitando, chega um outro jogador da Portuguesa, peita o Jean Dias. Tem alguém mais experiente da Ponte tirar o Jean Dias. Tá chegando por lá, o Danilo Simon. Barcelos, o Simon tá reclamando com a arbitragem. Porque que a Portuguesa o vai Jean Dias querer. iria ganhar aí 10 segundos a mais no lance. Ela nem iria autorizar a cobrança. Aí, agora um outro jogador ali. Ah, não, agora é que o Arthur tá pedindo pro Jean Dias sair ali da situação. É que a Edna chamou também. Tem que ter calma, né? Ali com o Lucas Hipólito, uma situação que o jogo já estava parado, não resolveria nada, a falta não seria cobrada rapidamente. Parece que está tudo ok ali, mas tem que colocar a cabeça no lugar, porque a Portuguesa, evidentemente, vai tentar tirar um jogador da Ponte. Vem falta para fazer a cobrança Macaca, quem sabe nesse primeiro tempo arrastado, Macaca no comecinho. Teve uma chance ali com o Jean Dias, mas no finalzinho passa a marcar. Estamos com quase 41, a galera curtindo pelo YouTube, pelo Dial. Aqui no estádio, é o futebol da Bandeirantes, é a Macaca que tem a chance na bola parada. Gol da Fepasa, é a chance para a Macaca. Jean Dias sempre quando há uma cobrança ele fica paradão ali na marca penal, mas ele vai ter que sair quando o jogador da Ponte for para a bola. Serginho, Danilo Barcelos e Serginho. Na meia direita é falta para Macaca, falta autorizada. Serginho refugou, não foi, deixou para Danilo Barcelos que não também não vai. É Serginho quem cobra para Simon, tentou de cabeça, a bola foi desviada, escanteio. A bola passou ali pelo Simon, dividiu com o Fernando Henrique, o último tocar da bola foi o zagueiro da Lusa, quase a bola bateu no braço do zagueiro. Escanteio para Macaca, Vladimir. É o Maceió quem estava ajudando aqui na defesa, a bola tocou na barriga dele, né? Nada a reclamar, quem reclamou foi a Portuguesa, de uma falta que também não aconteceu, escanteio para Macaca cobrar. O jogo fica concentrado agora nesta reta final no campo defensivo da Portuguesa, praticamente dentro da grande área da Lusa. Tem escanteio a Macaca para fazer a cobrança, vem Danilo Barcelos, sempre dois seus jogadores da bola, só um evidentemente vai cobrar. Partiu para a bola, Serginho deixou para Danilo Barcelos, vem pro cruzamento com a canhota, ele capricha para a área, pro Simon, tentou de cabeça, Léo Oliveira, olha só para Pedro Vilhena, pegou na orelha da bola, jogou longe do gol, é só tiro de meta, e o goleiro nesse momento pede atendimento médico. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42, primeiro tempo. O tic-tac do tempo de balotesta, você eu confirmo. Olha o tic-tac aí, rolando solto na transmissão. Paulistão, terceira rodada do Paulistão, Sicredi 2025, Moisés Lucarelli. Ponte 0, Portuguesa, com jogador expulso, também 0, Edu Pinheiro. Ô, seu Bolis, então encerrado, Bragantino 1, Velo Clube 0, segundo tempo de Corinthians 2, Água Santa 1, 21h35, Santos e Palmeiras na Vila, e amanhã 19h30, Morumbis, São Paulo e Guarani, quem narra aqui é Roger Williams. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas em Cosmópolis, e o Orlando tá por aqui, Transportes Dangar, fazendo que é melhor tirar o Dudu. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Ele tá perguntando sobre o Vitor Andrade. Como é que tá o Vitor Andrade, hein, ô Vladimir Catarino? Hoje é reserva, tá no banco, né? Vai voltando aos poucos a melhor forma física. Pode fazer a sua estreia com a camisa da Macaca. Vem para a ponte, pro de ataque, bola para Léo Oliveira, arrasta a bola na ponta para Jean Dias, volta a bola para Maquinho. Maquinho recua para Simon de primeira para Emerson. É a Macaca tentando furar o bloqueio defensivo do time da Portuguesa, que tem um jogador a menos. Agora é aquele esquema no 4 aqui, 4 ali, deixa só um jogador na frente. É o Cristiano quem tá um pouquinho mais à frente. A ponte tenta, Serginho demorou pra tocar, foi desarmado na bola, tentou, brigou ainda, briga Jean Dias, tira mal a zaga da Lusa, bola de graça para Léo Oliveira, na meia direita, preparou o cruzamento por baixo, péssimo cruzamento, a bola fica de graça para Hudson. Hudson agradece com o pé direito e toma o lançamento para Cristiano, um bolão, recolheu, dominou, tá na área, tem a chance, pé direito, a bomba, espalma Diogo Silva, e na sequência com o peito, Emerson recua pro goleiro da Macaca. Quase a Portuguesa no contra-ataque, abre o placar, Vladimir Catarino. Na base da velocidade, na base da arrancada, chegou o time da Portuguesa, a conclusão do Daniel Júnior foi buscar Cristiano. Rafael Santos, né, goleiro da Portuguesa, não Diogo Silva, goleiro da Ponte, fez uma bela defesa, Boris. Tá tudo bem aí, Vlad? Já tá com a capa de chuva? Tudo ok, tudo ok.
Parecendo aquele nosso amigo lá do plástico. Olha a Ponte, né? se defendendo. Quem vem é o time da Portuguesa atacando. Agora sim, Daniel Júnior recebeu. Chega bem a zaga da Macaca para recuperar com o Dudu. Dudu tem a posse de bola, deixou de calcanhar para Pedro Vilhena. Ele recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou, tentou sair lirando, perdeu, a Ponte demora demais para sair. Nesse momento, ó, só tem o Serginho no campo ofensivo e pisando agora o G Dias. Olha, enfiada pro Serginho, dá uma encostada ali o Pedro Vilhena. Domina pra canhota, encara a marcação, balançou, girou pra lá, pra cá, cortou, parou, prendeu, olhou, pensou, clareou, pode até bater pro gol, tocou pra ninguém. Cleger Sorcini, eu quero ouvi-lo! E essa defesa do Diogo Silva, conceituando e trazendo a nota, Cleger. Essa aí, 7,90, foi uma defesa um pouco mais, com grau de dificuldade um pouco maior, batida um pouco mais violenta, né? Como é bom esse goleiro da Ponte, eu vou repetir, hein, cara. Tá fazendo um belíssimo campeonato até o momento. Boa partida também, Diogo Silva. Repetindo. Na hora de... Oi? Repetindo a nota. 7,90. Thank you very much. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 3. O Douglas veio até, ó, o Douglas, auxiliar técnico do Alberto Valentim, tá vindo até os seus jogadores reservas. Vai conversar ali com o preparador físico, provavelmente novidade ou novidades no intervalo. E convenhamos, SH, pode ter que mexer, porque se continuar assim, é jogo para 0-0 ou para derrota, porque a Portuguesa deu uma escapada ali, quase a Luz abriu o placar. Eu vou repetir o comentário anterior, é muito jogador de marcação para o jogo que não precisa. Você precisa de gente para poder fazer triangulação, para fazer esse meio campo jogar, para a bola chegar nas duas últimas partes do campo pela lateral. Precisa pôr mais gente dentro da área. 3 volantes, 3 laterais, é muita coisa, ele precisa mexer no time. A orientação foi passada do Douglas para o preparador físico, mas não especificamente em relação a um jogador, né? Porque todos estão ali nesse momento observando. Um vai lá, o Elvis dá uma esticada maior, né? Talvez entre. O Elvis, daí um outro jogador também dá uma esticada, o Renato. Enfim, são os jogadores que já estão ali no aquecimento. Vai terminar no primeiro tempo, vamos portanto até 48, mais 3 minutos no estádio Moisés Lucarelli. Já Edu Pinheiro comanda o intervalo na Bandeirantes. Domina o time da Macaca com o Dudu. Dudu recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou, abre pela esquerda para Danilo Barcelos. A Portuguesa toda atrás. Danilo Barcelos fez o lançamento para Pedro Vilhena em posição legal. Linha lateral da grande área, sai da marcação, chega com ele o zagueirão que acabou de entrar, o Maurício. Abertura para Arthur. Arthur caprichou no cruzamento na segunda trave para Maguinho. Ele escora de cabeça, a bola vai embora. Pela linha de fundo, o Bandeirinha tá marcando escanteio e houve um choque de cabeça, hein? Isso, o Maceió e o Maguinho acabaram se chocando de cabeça. A bola tocou por último na cabeça do Maceió, mas houve um choque, por isso o jogo parado. Boris. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Jogadores imediatamente estão sendo atendidos. O Maguinho e o jogador do time da Portuguesa, o Maceió, gerou no primeiro momento aquela preocupação, mas pelo menos aqui à distância, você está mais perto, parece que não há uma situação mais grave, né, Vlad? Como é que está a situação? Relata pra gente. O Maguinho talvez esteja inspirando um pouco mais de cuidado, né? O Maceió aparentemente já está mais ok. Nesse momento os dois recebendo atendimento, parece ter sofrido um corte ali o lateral da Ponte Preta. O Kevin Santos está lá em Brasília. Aliás, a CBF confirmou agora há pouco que o Brasil vai jogar contra a Colômbia pelas eliminatórias no dia 20 lá em Brasília, numa Mega Rincha. O Antônio Silveira está torcendo para Portuguesa, ou está secando. Quem mais aqui? O Robson Gomes, eu já ressaltei. A galera segue participando, interagindo conosco. Tudo bem que é início do campeonato, mas pelo amor de Deus, a Portuguesa com 10 e o camarada com 500 caras atrás. Faça-me o favor, é o Gilberto Fonseca reclamando do Alberto Valentim. O CH já ressaltou em relação a isso. Pedro Fonseca ressaltando aqui o Elvis não morreu. Não, que isso, o Elvis está aqui, ó. Foi para aquecimento. E o Maguinho realmente requer mais cuidados, né, Vlad? Está sendo atendido ali. Isso, o Maceió já está se levantando, já se levantou, aliás, está se dirigindo lá para o meio do campo. É o Maguinho quem continua recebendo atendimento médico. Olha, a galera que está conosco aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens aqui da nossa cabine, os demais integrantes do timaço de Carlos Batista da Rádio Bandeirantes. Não esqueça, hein? Deixe o seu like. Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, claro, você vai ser notificado com o nosso área, Esporte em Debate, as transmissões esportivas
Bom, o Maguinho não levantou totalmente, tá sentado agora. É que tá difícil estancar o sangramento, viu, Boris? Supercílio? Tá dando trabalho ali para estancar o sangramento. Sentou, mas por enquanto ainda tá recebendo atendimento. Ô, Gleger, na sua época de jogador profissional, foram 20 anos de carreira, você já passou por uma situação igual essa, corte no supercílio, algum tipo de corte que acabou tendo essa preocupação e, consequentemente, esse risco, né, em função de continuar com o jogo ou não? Sim, inclusive uma fratura no nariz, né? Uma trombada que eu tive, eu fraturei o nariz e continuei durante o... Faltava o quê? Uns 25 minutos para terminar o jogo. Já que colocar lá o gás, algodão para tampar o sangramento, seguir o jogo e o nariz é torto assim até hoje. Por que você acha? Por causa daquela fratura que eu tive. Eu acredito que o meu nariz ficou mais bonito. Eu queria até a opinião do CH, se ele acha, né? O que ele acha do meu nariz hoje, que é fraturado, é meio torto, mas eu acho que ficou muito mais bonito do que quando era normal. O que você acha, CH? Eu prefiro o seu topete, o seu penteado, mas o nariz não é ruim não, Gleger, não é ruim. É um nariz regular. Conceito regular. Atenção, a Ponte tem escanteio. O Maguinho tá saindo aqui com a touquinha de natação. A Ponte fica com 10 também. Partiu pra bola, pé esquerdo, fechadinho pra boca do gol. Rafael Santos saiu do gol, a bola ficou viva. Rasga, tira de qualquer maneira a zaga Portuguesa. Sobra da bola pra Ponte com o Dudu. Dudu abriu de novo pra Danilo Barcelos. Recolheu, dominou na margem do campo, setor direito. Ele trabalha para com a canhota. Empurra por dentro pra Gia Dias. Maguinho tá pedindo pra voltar. Vem Dudu, trabalha a bola por dentro pra Gia Dias. Gia Dias abriu pra Danilo Barcelos. Vai ter que cruzar com a canhota. Ele cruza, a bola foi desviada no meio do caminho. Vai sobrar para Arthur. Recolheu, dominou, tá valendo na área. Ele puxa pra canhota. Foi bloqueado o chute. Volta para Dudu. Dudu recolhe, domina. Agora sim está marcada a falta de ataque. Está marcada a falta, o jogo está parado, é posse de bola para o time da Portuguesa. Ela prometeu o jogo até 48, com 47 alguma coisa. Nós tivemos o lance ali do Maceió com o Maguinho. E a árbitra, evidentemente, vai dar alguns minutinhos a mais. E ambos estão de volta, tanto o Maceió quanto o Maguinho. Certo. E ela vai terminar agora, né? Tá ali, ó, no centrão do campo, já olhou pro relógio. Fernando Henrique também encostado, o jogador da Lusa. Termina, dona Edna. Assim que o jogador meu chuta a bola, que no caso é o Rafael Santos. Estamos com 51,5, 0-0. Rafael Santos com o pé direito, levando a bola para o ataque no momento em que apita Edna Alves. Não há tempo para mais nada. Não. Alarme falso. Tá tendo uma revisão, hein? Ela vai lá pro bar. Possível pênalti? Mas no lance da aqui Ponte? Do ataque, boa pergunta. Eu, no ao vivo eu não percebi isso não. Ou alguma tentativa de agressão, algo do tipo? O Hudson tá falando sozinho ali. Acho que alguma coisa é relacionada ao ataque ou relacionado ao ataque da Ponte. E aí, Gleger, CH e Gleger, o que ela tá vendo aí? Cara, eu não sei se já decidiu, ó. Já decidiu. Eu acho que é o pênalti, hein? Vamos ver. A Edna tá vindo aqui, ela já se decidiu, olhou rapidamente ali no monitor, ou para expulsar alguém. Conversou com o Cauã Almeida, vai expulsar alguém. Maceió. Tá expulso Maceió, jogador da Portuguesa. Expulso Maceió, ela viu alguma agressão. Está expulso Maceió, fica com 9 em campo, o time da Portuguesa, mais um jogador expulso por agressão. Departamento, na verdade, o banco da Portuguesa, Cauã Almeida, já invadiu o campo. Estão reclamando ali com a quarta árbitra também, que é uma mulher. Jogadores da Portuguesa agora estão cercando a Edna Alves. Em qual momento foi essa agressão? Só no lance com o Maguinho não foi. Só pela TV. E ela foi diretamente expulsou. Agora o Maceió vai lá falar com a quarta árbitra. Acho que ela que dedurou, viu? Agora no banco, alguém do banco falou alguma coisa. O Maceió tá vindo aqui em direção ao banco. O Alberto Valentim tá dizendo: você tá maluco? Para de falar. Claro que a Portuguesa vai tentar tirar alguém. Será que eu teria agredido alguém do banco da Ponte, né? No momento em que passou por ali? A gente não tem a imagem, né? Os comentaristas também acho que não tem a imagem ainda, né, em relação a isso. No momento não passou nada. Pra mim não apareceu nada. Eu também não tenho. Então só ela viu. Ou quer dizer, ela é a quarta árbitra, né? Tanto é que a Edna tá ali. O Rafael Santos pode ter falado alguma coisa também, né? Pode ser, pode ser. Também, verdade. Passou, né? Passou pertinho dela, falou alguma coisa. Mas aí ela não precisaria provar, né? Ela foi provar por quê? Qual foi o motivo? Ela foi provar, a decisão foi rapidíssima. Não deu nem 10 segundos, ela ficou ali na cabine do VAR. Maceió está sendo contido ali por integrante do time da Portuguesa, né? Da comissão técnica. Ele vai à loucura, não quer sair, não pelo fato de, não quero sair porque eu quero tumultuar.
E a torcida grita burro, 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 porque praticamente ninguém tá sabendo o que aconteceu, não tá entendendo o que de fato ocorreu. O fato é que ele foi expulso. E ele tá inconformado, né, Boris? Tá saindo inconformado agora. E a Portuguesa fica com 10. É que não dá, aliás, com 9, né? É que não dá pra entrevistar, né? Mas nesse momento é só ele que pode, vai passar pertinho de você, mas não dá pra entrevistar porque não pode. Não dá, o fiscal fica de olho. Dão tudo de olho. Ele pega a carteirinha, ele tira, né? Ele tira o colete do repórter. Eles estão loucos, né? E não é contra os fiscais que estão aqui, não. Vem uma determinação de cima pra baixo. Agora apareceu a imagem. Ele fez um gesto obsceno pro banco da Ponte Preta. Entendi. Dá pra ver nitidamente a imagem, o CH deve estar pegou na caixa de ferramenta? Também. Qual ele foi vai o faz um gesto? gesto obsceno e a câmera focaliza em cima, pro banco direcionado ao banco da Portuguesa. Pra mim foi muito Ele bem tá expulso. chorando copiosamente, viu, Boris? Chorando copiosamente o Maceió deixando o gramado. E agora sim, Edna Alves apita. Não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo. Qual foi o gesto? Ele pegou ali nas partes baixas? Mais ou menos por aí. Então, não tem defesa. Eu não tinha visto, vi agora, expulsão agora. Foi com a mão. Ele faz com a mão o gesto. Dedo do meio? Exatamente. Foi o dedo do meio, não foi a caixa de ferramenta. Mas assim, ele mostra nitidamente, a câmera focaliza e dá pra ver. Pra mim, tá corretíssimo o VAR. Muito bem, termina o primeiro tempo. Claro que o time da Portuguesa cerca a Edna Alves. O Cristiano foi ali também, está discutindo com o jogador da Ponte. A Portuguesa vai tentar tirar algum jogador da Macaca. Fato é que esse primeiro tempo, Edu Pinheiro, confuso, 55 minutos termina. 0 para Ponte, 0 para Portuguesa. A Portuguesa com 2 jogadores expulsos. Um por agressão e outro por um gesto obsceno. Edu Pinheiro. Muito bem, já começa com o CH. É o seguinte, você teve um jogo da Ponte no ano passado na Série B, lá em Chapecó, foi 0-0. O Matheus Regis estava no banco, o Matheus Regis hoje no Guarani. Ele fez também um gesto obsceno e foi expulso também. Foi expulso do banco. Foi no dia 21 de maio de 2024, em Chapecó, Ponte 0, Chapecoense 0. Negócio é... Toma cuidado com tudo hoje, né? Bom, Catarino, nós estamos de público aí. 0-0, majestoso intervalo, a Ponte atacou para o gol da FEPAS, hein? Você me ouve, Catarino? Não ouve, né? Ia perguntar também do Gé. Gente, é o seguinte, contra o Santos... O público foi de 6.400 e 176 mil de renda, 176. A Ponte teve um lucro de R$92 mil contra o Santos, né? Inauguração da iluminação, 1-1. Olha, 92 mil não dá pra nada, mas fica aqui o registro que deu lucro de 92 mil, tá? Vamos lá, CH, vamos dar uma comentada aí. A Ponte joga com Diogo Silva no gol, Maguinho, Simon, Arthur e o Danilo Barcelos. Dudu, Emerson, Léo Oliveira e Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. No banco tem o Elvis. Atenção, se o Elvis entrar, será a 100ª partida do Elvis, hein? Pedro Rocha no gol, Pedrão tá na reserva, Elvis, Renato, Castro, João Gabriel, Luiz Felipe, Pacheco, Everton Brito, Vitor Andrade, Bruno Lopes e o Danley. Sendo que o Vitor Andrade veio do Botafogo de Ribeirão Preto, não estreou. Bruno Lopes, atacante, veio do Amazonas, também não fez a sua estreia. E o Danley entrou no segundo tempo lá em Novo Horizonte, depois no finalzinho acabou saindo. CH, o que eu vou falar pra você, hein? Vamos lá, com 1 minuto e 20, Simon levou cartão amarelo. Aos 26, Alex, da Portuguesa, expulso, uma cotovelada em Jean Dias. Aos 32, o Simon, zagueirão da Ponte. Simon deu um presentaço pro Daniel Júnior, matou no peito dentro da área e o Diogo Silva salvou com os pés para escanteio. E mesmo com um a mais, o Diogo Silva faz outra defesa. Cristiano é lançado, entrada da área, solta uma bomba, bela defesa do Diogo Silva. E aos 51, Maceió é expulso, a Lusa com 9. E a pergunta também é, a Ponte com 3 volantes e vem para o segundo tempo com 2 a mais. Será que sai volante para a entrada de atacante, hein, CH? É isso que eu faria, Edu. Aliás, ele já deveria ter mexido no time no primeiro tempo e não fez. Tá errado. Tudo bem, tem que ter um equilíbrio defensivo, tudo isso está dentro do contexto. Agora, 3 volantes, 2 laterais para um jogo em casa contra a Portuguesa e agora com 2 a menos, a Portuguesa,
Ele tem que soltar esse time. Ele tem que botar um meia por dentro, tirar pelo menos 2 volantes desse jogo. Pelo menos 2. Seu Emerson e o seu Dudu estão uma gracinha no jogo, né? Errando uma barbaridade, e o Dudu de novo, né? E desculpa, eu só posso chamar o lance do cartão amarelo de falta de inteligência. Então, tem que explicar para esse moço que o futebol é para ser jogado em pé. Em pé. Não toda hora dando carrinho. Carrinho quem dá é jogador sem recurso. Jogador mal preparado fisicamente. Então, vamos ver se o técnico mexe, né? Solta esse time, pelo amor de Deus. Porque dá angústia que você vê, né, a Portuguesa com possibilidade de ser derrotada, a Ponte com algumas peças no banco interessantes e o treinador parado assistindo o jogo. Eu gosto muito do Alberto Valentim, maior respeito por ele, mas o primeiro tempo de hoje ele já deveria ter mexido no time. Vamos ver para o segundo tempo. O primeiro tempo, Edu, da Ponte, para mim não agradou. Olha, é o seguinte, no Paulistão ontem, Novo Horizontino 1, Inter de Limeira também 1, Novo Horizontino tá lá no Paulistão, hein? A Inter empatou aos 44 com o Alexandro. 1-1. Em Bragança, por falar no finalzinho, aos 49, Lucas Evangelista fez o gol do Bragantino. O Bragantino 1 era o Clube 0, primeira vitória do Bragantino. O Corinthians deu sinal de que ia golear, mas fez 1, fez 2 e tomou um gol do Água Santa, tudo no primeiro tempo. Agora, segundo tempo, estamos no segundo tempo no jogo do Corinthians. Segundo tempo, estamos com 25, hein? Corinthians 2, Água Santa 1. 21h35 na Vila, o clássico Santos e Palmeiras. Amanhã, 18h30 no Noroeste e Botafogo. 18h30 no 1º de maio, São Bernardo 100% contra o Mirassol. E 19h30 Morumbis, São Paulo e Guarani. Quem narra aqui é Roger Williams. É o seguinte, na Copa São Paulo hoje, em Barueri, gol do Bahia no começo do jogo, ficou nisso. Corinthians 1, Grêmio 0. Ontem, São Paulo 2, Criciúma 1. A grande final, sábado, 10 da manhã, Pacaembu, São Paulo e Corinthians. O jogo é torcida única, torcida do São Paulo. São Paulo fez melhor campanha. O PP me auxiliando aqui, São Paulo tem uma vitória a mais. E esse Rian Francisco, que fez os 2 gols de pênalti, cavando e tal, ontem São Paulo, tomou o segundo amarelo, não vai para o jogo. Intervalo majestoso, já Greger fala. 0 Ponte, 0 Portuguesa. Lusa teve 2 jogadores expulsos e agora segundo tempo a Macaca vem com 11, a Lusa com 9, 21-4. Bandeirantes. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Toda sexta é dia de KTO na KTO.bet.br. São 25 giros grátis para usar no cassino e a chance de concorrer a mais 500 giros grátis. Para garantir esse benefício é super fácil, ó. Acesse sua conta, vá até a aba promoções, clique em KTO e pronto, só resgatar. E não esqueça de conferir os termos e condições da promoção. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar. Para de
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado? Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Leandro Bolis. Tá registrado. Pedro Guilherme, abertura pela direita para o Jean Dias, ele prepara o cruzamento curtinho para Dudu. Dudu tá na área, devolveu o bolão para Jean Dias, bateu cruzado, ele bateu direto e o Rafael Santos com os pés meteu para fora. Na boa chance da Macaca, Rafael Santos deu um bico na bola, a bola foi em cima dele, é bem verdade. Curtiu de cruzado no Jean Dias, a ponte tem escanteio. Vladimir. Bela triangulação. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Zorzin, se lança aí, foi a 23 minutos antes da primeira expulsão da Luz aí, da pequena área, Jean Dias, né? Lado direito, ele cruzou. E aí o Rafael Santos, que você muito bem conhece, tirou com os pés, fez um corte providencial. Zorzin, 0-0, hein? 2 da Lusa foram expulsos. Ponte vai voltar com 11, a Portuguesa com 9. Zorzin. Sabe que o Rafael Santos foi indicação minha no Bragantino. Ele estava no Corinthians, ele era do Corinthians. Sai do Corinthians, vai para o Bragantino, faz uma Série B muito boa, aí depois sai, vai para outros clubes, não me lembro agora. Aí eu levo a Portuguesa, que aí eu já trabalhava, eu era auxiliar técnico do Marcelo Veiga. A gente contrata ele na Portuguesa e depois venho com o Marcelo Veiga trabalhar no Guarani e o trago para o Guarani também. Então, assim, no Bragantino, na Portuguesa e no Guarani, eu levei o Rafael Santos. É um baita de um profissional, um cara muito dedicado. Eu não sei qual que é a idade do Rafael Santos, Edu. Dá uma olhadinha aí. Vou dar uma olhadinha aqui. Então, eu acho que é uns 35, deve ser nessa faixa. O Rafael Santos está com 35. 35, Rafael. Foi em 2016 você trabalhou com ele, né? No Guarani, sim, 2016. Mas trabalhei antes no Bragantino e também na Portuguesa. Então, Edu, para falar da Ponte, jogou, assim, faltou um pouco mais de agressividade, né? Tudo bem que a Portuguesa vem com uma estratégia muito defensiva, jogando por uma bola, jogando pelo contra-ataque, e teve esses contra-ataques, a Portuguesa, né? O Diogo fazendo boas defesas, se eu não me engano foram 2. Teve um lance ali que ele perde o tempo da bola, sai meio esquisito. A Portuguesa acaba errando o gol, a Ponte fez uma recomposição legal. Depois teve aquela defesa com os pés e aquela outra naquele chute de fora da área. Então, assim, o primeiro tempo foi mesmo agora que a Portuguesa está com 2 a menos, né? E aí é o momento do Alberto fazer as mexidas para tentar encurralar esse time da Lusa. A gente percebe aqui nas imagens, tem um jogador ali aquecendo ali, deve ser um jogador para recompor o meio de campo, para povoar um pouco mais. Então nós teremos um segundo tempo de ataque contra defesa, eu não tenho dúvida. Porque a Portuguesa, primeiro que ela no 11 contra 11 já estava um jogo duro, né? Mesmo ela estando organizada,
mesmo ela tendo uma estratégia que estava dando certo até o momento, de marcar e sair no contra-ataque, e agora com 2 a menos. Então é muito complicado. Tomara que o Alberto tenha essa leitura, tenha essa visão. Eu, por exemplo, voltaria com 2 dobras. As 2 dobras para botar pressão, para marcar lá em cima. Bota o Maguinho para jogar na segunda linha, para jogar lá em cima marcando. Traz o Jean por dentro, né, ao lado ali do Serginho para povoar aquele setor. Né? Solta um pouco mais o Arthur e o Barcelos lá pelo lado esquerdo. Mas agora tem que ser linha alta até os 25 minutos, até a Ponte fazer o primeiro gol. Até fazer abrir o placar tem que ser linha alta, marcando lá em cima, jogando em cima do time da Portuguesa, para que aí sim, a hora que faz 1-0, aí traz uma tranquilidade, aí você começa a controlar o jogo. Mas enquanto isso, daqui a pouco o Vladimir vai trazer, aí parece que tem novidades aí, hein? Bom, vamos ver o que traz o Alberto Valentim para o segundo tempo, né? Eu tô vendo aqui na imagem o Elvis deve entrar, então eu espero ver, vou repetir, Edu, um time da Ponte muito agressivo no segundo tempo. Edu. Bom, é o seguinte, enquanto aguardamos Majestoso, vamos lá, vocês me ajudem aí, eu sei que o Elvis vai entrar, o Elvis está completando 100, hein? Elvis vai completando, são 100 jogos hoje, Elvis chegou em julho de 2022, veio do Goiás, ele fez 13 gols, sendo 6 de pênalti, 4 de falta e 3 gols normais. Então, 6 de pênalti, 4 de falta, 3 normais. Lembrando que Elvis, durante partidas, perdeu 5 pênaltis. Mas também lembrando que ele fez o gol do título na Série A2 de pênalti contra o Novo Horizontino, né? Então, 100 jogos. O último jogador, deixa eu pegar a papelada aqui, os arquivos do seu Edu, tá no YouTube? Ó, os últimos que fizeram 100 jogos com a camisa da Ponte. O último foi o Leonaldi. O Leonaldi, no dia 6 de junho de 2023, Série B, no majestoso Ponte 0, ABC também 0. E o ABC na lanterna, rapaz. Diz a lenda que o centésimo é complicado, né? Leonaldi, que foi pra onde? Por Vitória, né? Vitória, né, Pepe? Leonaldi tá firme lá no Vitória, né? E deixa eu aguardar aqui o sinal do Majestoso. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui quem foi que pegou e saiu na Ponte, além do Elvis, a entrada do Elvis. Eu vou ficar na dependência aqui. Quem que entrou? Bruno Lopes entrou? Então Bruno Lopes é estreia, hein? Bruno Lopes estava no Amazonas. Então, pelo menos o Elvis e o Bruno Lopes entrando. Viu? Do Arthur? Boa, Pepe, me ajuda aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui. O Elvis entrou no lugar do Arthur. O Arthur tava jogando do que, CH? De zagueiro, ele faz uma dobrada com o Danilo Barcelos, né? Agora zagueiro. No primeiro tempo tava jogando de ponta esquerda. Vamos ver agora. Então sai Arthur, entra Elvis. Seu CH, saiu o Dudu, saiu um volante e entra um atacante estreando Bruno Lopes, seu H. Bruno Lopes. Tá aqui os dois entrando no intervalo. Então como é que vai ficar a composição da Ponte? Diogo Silva, Maguinho, Simon. Quem que é outro zagueiro aqui? Eu acho que é algum volante. Emerson e Danilo Barcelos na lateral esquerda. No meio, Léo Oliveira, Pedro Vilhena e o Serginho. E na frente. Perdão. Vai ficar com o Emerson, Léo Oliveira, Pedro Vilhena que não saiu, Elvis e Serginho. E mais o Bruno Lopes e o Jean Dias. São as duas mudanças feitas aí na Ponte, né? Estamos com quantos minutos? Para 1 minuto, né? A Ponte agora atacando para o gol de entrada. E a Portuguesa, lembrando que teve 2 jogadores expulsos. Aos 26 minutos, o Alex, zagueiro, expulso. E depois, aos 51, o Maceió foi expulso por gesto obsceno. Coisa incrível, hein? E a Portuguesa, será que mudou? Deixa eu ver. Mudou aí, PP? Vê pra mim. Não mudou, né? Então, Greg, teve uma alteração? Teve uma alteração aqui, a Portuguesa. Deixa eu ver aqui. Entrou 15, né?
Tauan. Tauan no lugar do Daniel Júnior. É isso aí. O Tauan no lugar do Daniel Júnior. Tauan. Porque é o seguinte, deixa eu ver a posição do Tauan. Porque quando esse menino aqui, o Alex, foi expulso, o que o Cauã de Almeida, Terra Lusa, fez? Ele tirou um atacante, Gleger, Henrique Almeida, e colocou o Maurício, que é zagueiro. E mesmo assim a Portuguesa teve um lance com o Cristiano, que foi lançado, né? E soltou uma bomba no gol de entrada, o Diogo Silva pegou. Tauan, deixa eu ver qual é a posição aqui do Tauan. Deixa eu ver aqui. Tauan. O Tauan, deixa eu ver aqui se ele é zagueiro. O que é? Zagueiro. Deixa eu ver aqui. Tauan, não, é volante. É volante. Então tá aí a Portuguesa se recompondo aí. E aí, CH, você viu o sinal de recuperação? Um pouco diferente, tá muito cedo ainda, né? 2 minutos, 2:30 segundo tempo. Não dá para saber ainda. A Ponte agora tá pressionando, mas veja, com 2 a menos a Portuguesa tem um lateral no ataque. Não era para acontecer. Então, se não correr e se não for mais intenso, o time da Ponte vai ter dificuldade para fazer seu gol. E esse Cone aí, você gostou, Saga? Interessante, né? Ficou mais rápido. Agiliza o jogo. Gostei sim, também vai ser utilizado no Campeonato Brasileiro. Mas eu falo, quando deu a notícia, falaram em cone, um cone bonito, né? Parece aqueles cones da Indec. Quando tem corrida de domingo, sabe como é que coloca no meio da pista? Mas não, rapaz, eu olhei, não é bem um cone, né? É uma coisa, é um objeto, parece uma latinha, rapaz. Só que o Gandula agora não deu tempo, rapaz, foi repor. Você vê, o Gandula ele só repõe na latinha a bola e sai fora, né? E o jogador, vai cobrar o lateral, sempre tem uma latinha perto, né? Eu não sei quantas são, se são 4 ou 5 na extensão, mas ficou uma coisa bastante interessante, viu? Lembrando que a Portuguesa tem o Hudson, ex-Ponte, e no banco da luta está o Iago Dias, rapaz. Iago Dias e o Guilherme Portuga, que estavam aqui na Ponte. Então o Iago Dias conseguiu serviço na Lusa, mas é banco. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no jogo do Corinthians. Tá no finalzinho, hein? Corinthians 2, Água Santa 1, tá? E terminado Bragantino 1, Belo Clube 0. Agora estamos com 5 minutos. Vai arredondar 5 minutos, segundo tempo. Majestoso, 0 para Ponte, 0 também para a Portuguesa. A Edna vai apitando, um público razoável. E para falar nisso, rapaz, eu estava passando no Majestoso, quando eu estava indo para cá. Eu queria passar na Patroca, na Piracã, rapaz. E estava bonito, fazia tempo que eu não passava em dia de jogo. Mas eles fecham toda a frente, Majestoso. Fecharam atrás também, não tinha... Acho que tem um tremendo de um buraco lá no gol da Fepasa, cara. E o que eu achei interessante é que tem os caras de colete, aqueles caras que ficam vendo o carro, né? Tem cada um na sua área, então eu não sei se é a Ponte que contrata ou não, mas eu achei interessante, viu? Olha a Ponte aí, estava impedido. Ele deu uma cavadinha o Elvis aí. Pra quem que essa foi a cavadinha, CH? Esse que tentou fazer, olha lá, o Elvis dá uma cavada dentro da área, é o Bruno Lopes. É o Bruno Lopes, o estreante. Deixa eu ver se ele deu um impedimento aqui. Não deu tiro de meta, não estava impedido, então estava valendo. Seu número 77, rapaz, Bruno Lopes. Deixa eu pegar aqui o número dele. 77, Bruno Lopes. Eu acho que eu vou começar a narrar, viu? O que você acha, CH? Você quer dar uma arriscada, CH? Eu quero o Edu. Não, deixa pro Gleger, narra. Não, eu não, Edu. Aliás, o CH já narrou o jogo aqui, pô. Poderia quebrar um galho aí, né? Já foi polivalente CH polivalente. Manda aí, CH, vamos lá. Eu tô no departamento médico, me inclua fora dessa. Eu estou na transição. Você está na transição. Bom, eu então vou fazer o seguinte. Olha, tem o seguinte, uma falta. Edna que tá pitando, né? A Ponte estava no campo de ataque. Marcou falta para a Portuguesa. O Danilo Barcelos empurra. Ih, rapaz, entrou também o Pedro Vilhena. Nossa senhora, número 5 é o Hudson. Ele tá com raiva, viu? Número 5 quem é? Não, é o Fernando Henrique. Não é aquele. Fernando Henrique entrou, errou, levou.
falta para a Portuguesa, campo de defesa. Agora estamos a 6 minutos, 7 minutos do segundo tempo, hein? 0-0. Oi, Edu. Ponte Portuguesa. Oi, Gleger. O Bruno Lopes que entrou é aquele que era do Amazonas, né? Veio do Amazonas, isso. Sabe que o ano passado ele jogou 17 jogos e não fez nenhum gol. Ah, é? É. Não fez nenhum gol. Puxa o histórico dele aí. Bom, mas o Everton Brito fez 20 na ponta e não fez nenhum. Também. Então, fica agora esse desafio. Quem vai marcar primeiro, né? Vamos lá, Macaca no campo de ataque, trabalhando a bola agora no meio de campo, bola recuada. Vai tocando. Ponte com 2 a mais, hein? 2 a mais. O Elvis entrando agora. Muito bem, bola vai para a lateral. Toca, Elvis chama, toca para frente, dá uma cavadinha, corta a defesa da Lusa. É o chamado jogo que tem que ter paciência e cabeça no lugar, porque a Portuguesa agora vai picotar o jogo, vai amarrar o jogo, e a Ponte não pode perder a paciência. Se ganhar de 1-0, vale a mesma coisa que ganhar de 4. Tem que ganhar o jogo, principalmente agora, Edu, que tem 2 a mais. Sim, então me ajuda a compor a Ponte aqui então. Vamos lá, Diego Silva no gol, Maguinho, Simon. Quem será o outro zagueiro, hein? Será que é o Emerson? Emerson que foi recuado, né? Emerson 18. É, então fica Simon e Emerson e Danilo Barcelos na lateral esquerda. No meio tem o Léo Oliveira, Pedro Vilhena e Elvis. Serginho, Jean Dias e Bruno Lopes. Isso aí. Quer dizer, o Serginho é meia. Tá chovendo já Pedro, ou não? o Pedro Vilhena é meia, Elvis também é meia. Então fica essa composição da o time da Portuguesa por campo de ataque. Olha lá, tá chegando. Afastou a defesa, a bola volta no nosso rebote. Tá chegando Boris aí, né, vai Edu? ficar Com um forte, delay né? gigante, mas a gente vai consertar esse delay. É tiro de meta pro time da Ponte Preta bater. Diogo Silva sai jogando. Estamos com 9 minutos. Segundo tempo, placar de 0-0 do Majestoso. Vladimir, só para confirmar as alterações na Ponte e a alteração na Portuguesa, Vlad. Isso, saiu o Arthur, entrou Elvis com a 10. Olha, Macaca, bola enfiada para Serginho. Serginho tá na área, pé canhoto dentro do cruzamento. A bola bateu, rebateu, sobrou para Jean Dias. Ele caiu. O árbitro está apontando impedimento. Impedimento do ataque da Macaca, então não valeu o lance no qual o Jean Dias caiu e pediu o pênalti. Confirmando, Vladimir. Saiu o Arthur, entrou o Elvis, camisa 10. Saiu o Dudu, entrou o Bruno Lopes com a 77. As duas mudanças na Ponte. Na Portuguesa saiu o Daniel Júnior, entrou o Tauan com a 15. Beleza, Tauan, portanto, entrou, foi embora o Daniel Júnior. Lembrando que a Portuguesa teve 2 jogadores expulsos no primeiro tempo. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizante, os seus melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvir o comecinho do segundo tempo, segue 0-0 e o jogo CH e também as alterações do Alberto Valentim. Bom, eu comentei agora com o Edu, vou repetir, a Ponte não pode perder a paciência, tem que ter calma. A Portuguesa agora com 2 a menos vai picotar o jogo, vai atrapalhar, vai sujar o jogo da Ponte. A Ponte tem que jogar futebol. Eu gostei das alterações, eu acho que o Valentim manda o time pra cima, vai pra cima, tá marcando alto, mas o jogo tá truncado, tá difícil. Um jogo que você pode e deve decidir numa bola parada, mas repito, o principal ingrediente para tentar fazer o primeiro gol é ter paciência. Tô observando alguns torcedores da Macaca, estão se protegendo. Já tá chovendo, Vladimir Catarino, ou não? Agora já apertou, viu, Boris? O que eram apenas pingos, agora já é uma chuva mais forte aqui no estádio Moisés Zucarelli. Depois de um dia de muito sol, de muito calor, o início de noite também de muito calor, chove em Campinas. Vem bola Macaca, bola enfiada na entrada da grande área. Jean Dias cruzou para Danilo Barcelos, entra e corta na hora H o zagueirão da Lusa. Gustavo Henrique de cabeça mete a bola pela linha de fundo, é escanteio, a Ponte vem na pressão, Vladimir. Pressão total, né? Cruzamento, corte feito pela defesa, Elvis vai mandar a bola para a área. Seguimos pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e no Dial em 85,7 na Rádio Bandeirantes de Campinas. É o timaço de Carlos Batista.
Atenção, a Ponte tem escanteio para bater. Partiu Elvis, levantou para a boca do gol, tentou Bruno Lopes, voltou. A sobra para Jean Dias, dominou pé direito, a bomba foi bloqueado no chute. Ela volta no rebote para o Maquinho. Maquinho recolhe e domina, jogando com a sua toquinha de natação. Abrindo a ponta para Elvis. Elvis recolhe, domina e empurrou para Pedro Vilhena, devolve no fundo para Elvis. Ele prepara o cruzamento, vem com a canhota. Rasteiro o cruzamento para Emerson. Dominou, limpou, clareou, voltou, bico na grande área para Jean Dias. É pressão da Ponte, vai direito, cruzou na área. Sobe lá dentro, afasta, tira mais uma vez o zagueiro da Lusa. É a pressão total do Macaca, vem pra cima, a Portuguesa com 9 em campo, se defende como pode, vem de novo a Ponte com o Serginho, cruzou, a bola foi desviada, tentou Léo Oliveira, tira a defesa de novo na Lusa, era falta do combate para Pedro Vilhena, foi pro caminho errado, ficou caído, perdeu a bola e vem contra-ataque, vem embora o time da Portuguesa, são 3 contra 3, Cauã carrega a bola, abriu na ponta, Cristiano, posição legal, pé direito, vai marcar, bateu, Diogo Silva! Diogo Silva salva a Macaca no chute de Cristiano Vladimir Catarino. Pela segunda vez, uma defesaça do Diogo Silva num arremate do Cristiano. Contra-ataque muito rápido da Portuguesa. Mesmo com 2 a menos, conseguiu chegar ao ataque, mas parou na defesa do goleiro Ponte Preta. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Incrível, Gleger Sorzin. Primeiro fato da Portuguesa ter um contra-ataque 3 contra 3, tendo 9 jogadores contra 11 da Ponte. Eu gostaria que você, claro, conceituasse e trouxesse a nota da defesa do Diogo Silva. De novo neste empate com Cristiano. Gleger. Ô, Catarina, tá na escuta aí ou não? Catarina, tá na escuta? Gleger, tá com delay, Gleger, tá com delay enorme. Tá com delay, né? Então é o seguinte, grau de dificuldade 7.92. Beleza, a melhor defesa até aqui do jogo. Vem bola Macaca com o Gia Dias, linha lateral da grande área, ele bateu cruzado, a bola passa rasante na frente do Rafael Santos, vai para a linha de fundo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto é para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É o futebol da Rádio Bandeirantes, você ligado, conectado, torcedor da Macaca, nesse momento com chuva, não é aquela chuva, é uma garoa, podemos considerar uma chuva assim nesse momento. De qualquer forma, o torcedor da Macaca sobe o som nas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. É tiro de meta para a Portuguesa que se defende como pode, tá 0-0 o jogo. Desktop, patrocinador oficial de Guarani, Ponte Preta e Guarani em 2025. Planos de 200 mega, 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Macaca para ataque, domina Elvis por dentro para Gia Dias, ele faz o passe na ponta para Maquinho. Maquinho parou, prendeu, ele pensou, Elvis agora pela direita, levanta a bola passa pelo Léo Oliveira, chega em Emerson, ele mata no peito, coloca no terreno, empurra na ponta para Danilo Barcelos, encostou Pedro Vilhena, tirou por dentro para Léo Oliveira, ameaça bater, não bate, soltou para Elvis cavou na área para Certinho, tentou de cabeça, entra e corta, Alex Silva coloca a bola para fora, é mais um escanteio para Macaca Vladimir. É, ataque contra defesa nesse momento, né? Corte do Alex Silva, escanteio, de novo com Elvis. A Ponte que ataca no gol do portão de entrada do seu estádio. Barcelos. Vem a pressão 0-0, Danilo Barcelos vem pra bola, autorizada a cobrança, Danilo Barcelos vem pra cobrança de escanteio, partiu pra bola, peca em outro na segunda trave pra Pedro Vilhena, a bola passou por todo mundo, muito forte o cruzamento, volta ainda pra Macaca, posse pro time Ponte Bretando, domina Pedro Vilhena, prepara o cruzamento, levantou, caprichou lá dentro pra Simon, deixou passar, sobrou pra Emerson, tá na área, levou pro fundo, faz o break, volta pra Danilo Barcelos que deixou pro Certinho é quem domina, mas pode perder um pouquinho ali o tempo, mesmo assim volta Certinho pra Elvis, entrada na grande área, vai bater pro gol, empurrou na ponta, abriu pra Jean Dias, prepara o cruzamento, pé direito, meia altura, cruzou pra boca do gol, passa por todo mundo, Danilo Barcelos não alcança, a bola sai, é lateral pro time da Portuguesa bater, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo pra você. 16 minutos cravados, segundo tempo. Paulistão, terceira rodada, Moisés Lucarelli. Aqui majestoso, Ponte 0, Portuguesa também 0, Edu Pinheiro. Devagar porque está com delay. Final terminou em Corinthians 2, Água Santa 1. Chegou Corinthians 2, Água Santa 1. É o
futebol da Rádio Bandeirantes, já mais uma alteração no time da Ponte Preta, quem domina Maguinho. Vem aí o camisa 90, ele tem que virar um pouquinho aí, 90. Darley, 90. Ah, é o 90, 9-0. Darley. Entrou contra o time do Santos, vai ter mais uma oportunidade o centroavante Darley. Vem de novo Macaca, Elvis despeja a bola para a área, passou, sobrou para dentro do Barcelos, cruzou para a boca do gol, tira, rebate o zagueiro, a bola sai. É mais um lateral, é para Macaca bater aqui pela esquerda no campo ofensivo. Lateral cobrado, bola para Serginho devolve na ponta para Pedro Vilhena, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou na área, Bruno Lopes na área, Léo Oliveira, a bola chega em Elvis levantou para Pedro Vilhena de cabeça para o meio da área, para Léo Oliveira, tirou a defesa, Bruno Lopes vai brigar, rasga, tira de qualquer maneira. Lucas Hipólito vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças, garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. 17,5, segundo tempo, 0-0 no Majestoso, a Portuguesa com 9, a Ponte completinha com 8 jogadores, já vem o Darley, bola solta aqui na ponta para Danilo Barcelos, ele vem pro cruzamento, carrega a bola com liberdade, atenção, levantou, cruzou na segunda trave, Dias de primeira, pegou, bateu, mas bateu mal, a bola passou de uma extremidade a outra, vai voltar ainda para Danilo Barcelos que não domina, foi o Maguinho quem finalizou muito mal, a bola saiu lateral aqui desse lado para a Portuguesa, Vladimir. Quando muda, hein, sai um zagueiro. Olha a audácia aí do Alberto. Saiu Simon, entra Darley. Centroavante Darley, 90 no lugar do zagueiro Simon. Os comentaristas vão falar, eu começo com você. E aí, CH? Ponte, a gente percebe que exagera, não é que exagera, mas vem insistindo principalmente nos cruzamentos e até então não tinha um centroavante. Passa a ter centroavante de área. Darley está em campo, CH. A entrada do Darley é correta. A Ponte não está conseguindo ser rápido o suficiente para entrar com posse de bola ou chutar de fora da área, porque tem dois muros ali, 2 linhas e 4 da Portuguesa. É assim que o time da Portuguesa está jogando. Então, como está toda hora cruzando bola dentro da área, a presença de um centroavante de área é necessária. Eu acho que o Alberto Valentim acerta. Placar de 0-0 do Majestoso. A Portuguesa tem 9 em campo. No primeiro tempo foi expulso o Alex Nascimento, agrediu o Jean Dias. E no finalzinho do primeiro tempo, ninguém no primeiro momento entendeu nada. Foi expulso o Maceió, mostrou o dedo no meio por banco da Macaca. Olha a Ponte para ataque, Serginho mata o peito, coloca no terreno, tá na área, tem a chance para bater, não bate. Volta para Danilo Barcelos, ele domina, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, tentou, tira a defesa de novo, a bola vai saindo, escanteio para Macaca. Escanteio para Ponte bater, Vladimir. Lá na direita, Elvis vai na cobrança, todo mundo vem para a área e o torcedor se anima, Boris. É o gol do placar, eletrônico está atacando a Portuguesa, é o gol do portão de entrada. Elvis vem para a cobrança, escanteio para Macaca, quase 20 minutos do segundo tempo, 0-0, capricha que dá. Elvis vem para a bola, autorizada a cobrança na primeira trave, bola curta, chega a defesa para cortar o Cristiano, auxílio de defesa na sequência, a bola sai. É lateral para Macaca bater. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital e não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Vamos bater 20 minutos em segundo tempo. Você segue participando e interagindo conosco. Serginho domina para a canhota, sai da ponta, vem para o meio, colocou na área por baixo. Boa bola para Bruno Lopes, domina, sai da área, volta para Danilo Barcelos, passou Pedro Vilhena, ele empurrou para Serginho. Serginho dominou, limpou, fintou todo o time da Portuguesa dentro da grande área. Serginho com o pé direito, cruzou para o boca de gol de cabeça, o desvio para fora! A direita vai embora, mergulhou Jean Dias, a bola passou lambendo a trave e foi embora, Vladimir. Surgiu como um elemento surpresa entre os zagueiros ali, o Jean Dias estava sozinho no lance para tocar, tranquilo na bola, escolheu o canto direito, mas tirou também do gol, é tiro de meta. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, acesse desktop.com.br, o link para 0800 1102. Gleger, Darley está em campo no time da Ponte, segue 0-0 do Majestoso, agora debaixo de chuva. Coloca o jogador ali na referência, né? Porque a bola tá ali passando toda hora e alguém precisa completar. Tem que chegar alguém para fazer o gol, tem que empurrar essa bola para dentro. A Ponte precisa rapidamente fazer logo o gol, senão vai começar a bater o desespero. Não pode perder o gol de cabeça que perdeu o atacante Ponte Pretano nesse último lance, né? Belíssimo cruzamento, sozinho, jogou para fora. Vem embora de novo o time da Macaca com Pedro Vilhena. Ele abre na ponta para Danilo Barcelos, devolveu para Elvis. Elvis recolhe, dominou o capitão da Ponte, fez o passe curtinho para Serginho. Serginho dominou, limpou, caiu, nada. A Edna mandou seguir, recupera a posse de bola. O time da Portuguesa com o zagueirão Fernando Henrique. Ele botou na frente, chamou a falta e a falta veio.
Falta do Gustavo Henrique, foi do Darley que vai ser amarelado, Vladimir. Não teve outra alternativa o Darley, né? Segurou ali o zagueiro da equipe da Portuguesa, a falta foi marcada e cartão amarelo aplicado ao camisa 90 da Ponte. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadashervas.com.br. Chamou, falou, CH. Alguém tem que avisar o seu Pedro Vilhena parar de querer cavar falta, não é? Só um bobo acaba caindo nessa encenação. 2 contra-ataques da Portuguesa por dois momentos de encenação da gracinha do seu Vilhena. Precisa parar de fazer graça e ser mais objetivo. Quase a Portuguesa de novo encaixa um contra-ataque. Tem que tomar cuidado. A Ponte não pode vacilar não, tá jogando em casa, diante do seu torcedor, para chegar a 7 pontos em casa de vitória. Ficaria 5 pontos de 12, que é para os matemáticos o número mágico para você permanecer, pelo menos na Série A1 do Campeonato Paulista, o primeiro objetivo. Claro que a partir desse momento a Ponte vai querer mais. Vem para o grande ataque, é Macaca, boa finta do Maquinho, com a canhota cruzou para a boca do gol, entre quarta, tira a defesa para volta para Maquinho. Maquinho de calcanhar para Elvis, Elvis recolhe, domina, tem o Maquinho atrás, pé direito, levantou para Darley de cabeça, ele desviou, vai ficar viva na área. O toque foi pra fora. A bola subiu, foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta pra Portuguesa, que é claro, não tem pressa, Vladimir. Estávamos atrapalhados ali, precarizado. O Danley tocou na bola, mas mandou pra cima. E o Rafael Santos, com toda a calma do mundo, vai cobrar o tiro de meta. Já vem a estreia na Macaca. Vem aí Vitor Andrade. Vai entrar no time da Ponte o Victor Andrade. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. É o Paulistão Sicredi 2025, Moisés Lucarelli, placar de 0-0. Vem bola para o grande ataque, a Macaca arranca Maquinho pelo setor direito. Deixa o curtinho na passagem para Jean Dias por dentro para Serginho. Serginho recolhe, domina um pouco mais recuado. Serginho tem a posterior dominada. Ele faz a inversão da direita para a esquerda, chegou no Pedro Vilhena. Já empurrou na ponta para Danilo Barcelos. Calculou, cruzou para a boca do gol. Rafael Santos não foi, Lucas Hipólito tira. Rebote para Macaca, Serginho, pé direito, a bomba no travessão. Olha o rebote, Pedro Vilhena deu todo o domínio. Tira a defesa da Portuguesa. Uma bomba do Serginho, a bola explodiu no travessão de Rafael Santos. Quase a Macaca abre o placar. Tem mais Ponte. Maquinho pela direita, calculou, cruzou para a boca do gol. Tentou Pedro Vilhena. Bruno Lopes também estava por ali, tirou a defesa para a volta do rebote para Danilo Barcelos. É uma pressão mais intensa agora do Macaca, empurrado pelo torcedor da Macaca. É a macacada reunida. Elvis Boafinda balançou, girou, tá na área, procura alguém, ficou sempre do passe, rolou para Serginho de novo, a bomba, carimba Hudson, voltou para Serginho, bico na grande área, setor direito, o cruzamento, a bola foi desviada, Rafael Santos subiu para pegar, não dá rebote, pega o goleiro da Luz, a Vladimir. No lance anterior, a pancada do Serginho, a bola desviou, né? E o goleiro se assustou quando ela tocou no travessão, depois na sequência ficou nas mãos do goleiro Rafael. Vai ser paralisado, Hudson, jogador da Portuguesa, caiu, tá pedindo atendimento médico, o time da Ponte, claro, reclama que é cera por parte da Portuguesa e os maqueiros já estão em ação para retirar o jogador da Portuguesa que o ano passado vestiu a camisa da Ponte. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada, planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Muda, vai, sai o Serginho, 37 para a entrada do Victor Andrade, 31 Victor Andrade no lugar do Serginho. É a mudança na Ponte. Quero ouvir os comentaristas, começando com você, Gleger Sorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, e essa mexida na Macaca aí, hein, Gleger? Vai colocar um pouco mais de velocidade, né? Coloca velocidade. Aliás, eu teria tirado esse Vilhena, hein? Tá mal no jogo, hein, cara? Eu ia chamar o Catarina naquela hora pra ver se o Catarina levou aquele despertador pra dar pra esse jogador. Tá dormindo, pô. Tá, tem que acordar, tem que se ligar, pode precisar ganhar o jogo. Tá com 2 jogadores a mais, não consegue criar absolutamente nada. Gostei da substituição, Wallace. E você, Carlos Henrique, o CH está mexida no time da Ponte. O Serginho também estava cansado, né? Coloca mais poder de fogo, um jogador descansado, a Ponte melhorou no jogo, tá pressionando, tá maduro o primeiro gol. Mas repito, não pode perder a calma.
Certinho, que proporcionou o melhor momento da Ponte nesse segundo tempo com a bola que explodiu no travessão do goleiro Rafael. A Ponte devolve no Felipe a posse de bola, acho que não vai dar mais pro Hudson não, tanto é que o técnico Cauã Almeida já chamou o camisa 13. Vai entrar do time da Portuguesa no lugar do Hudson, Vladimir Catarino. Eduardo Biazos é o camisa 13 que vai vir pro jogo. E tem o 16 também. 16 é o Pedro Henrique. Pedro Henrique 16 e o Eduardo com a 13 já. Vão entrar do time da Portuguesa que luta bravamente aqui no estádio Moisés Lucarelli. Se defende como pode com 9 jogadores em todo este segundo tempo. Perdeu o Alex Nascimento na metade do primeiro tempo e no tempo acrescido pela Edna Alves no primeiro tempo, Maceió, que até está repercutindo nas redes sociais a forma como ele foi expulso. Mostrou o dedo do meio para o banco de reservas do time da Ponte Preta e acabou sendo expulso por este antijogo. Bom, o Hudson vai sair, vai entrar o 16. Isso, sai o 8 Hudson, entra o 16 que é o Pedro Henrique. Pedro Henrique já entrou no lugar do Hudson. E agora a outra alteração, o Eduardo tem a camisa 13, vai entrar no lugar do camisa 5. Sai, portanto, Fernando Henrique e entra Eduardo 13. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. E com isso o tempo vai passando, já estamos com 28 minutos do segundo tempo, 0-0. Levantamento do de ataque, chega aqui atrás Danilo Barcelos, sem comer a posse de bola para Macaca. Bola empurrada do Pedro Vilhena para Abel Oliveira, ajeita, domina, sai jogando para Macaca, abertura pela direita para Jean Dias. Ele quem domina pelo centro direito, passa por fora, já recebe Maguinho, pisando no campo ofensivo, devolve por dentro para Jean Dias, tem Pedro Vilhena pediu, recebeu no círculo central, se apresenta para o jogo Elvis, bola para ele, tem a 10 estampada na camisa, Elvis recolhe, domina, procura alguém na direita, alguém na esquerda, abre na ponta para Danilo Barcelos, espera a passagem no fundo do Vitor Andrade, devolveu por dentro para Elvis meteu para Vitor Andrade, primeira dele com a camisa da Macaca, recolheu, dominou, partiu para a finta, falta do Cristiano para cima do Vitor Andrade, o jogo tá parado, é falta para Macaca aqui na canhota, Vladimir. Na primeira dele, o Vitor Andrade já partiu para cima, foi derrubado pelo Cristiano. É uma falta perigosa, hein? Dá a possibilidade do cruzamento com o Danilo Barcelos bem próximo à linha lateral da área. Ô Vladimir, o placar atrás de você tá marcando 26 ou é 28? 26? 26 e 46. Eu já tá com 29. Não, tá errado. Ele bom. Começou atrasado. Entendi. Atenção, é falta pro time da Ponte bater, vem pra cobrança Elvis. Pé direito, camisa 10, faixa de capitão, toda a responsabilidade para Elvis. A Ponte tem falta para fazer a cobrança. Lá dentro a Ponte colocando 5 jogadores, deixando os Dias no rebote. Tem mais atrás ainda o Pedro Vilhena. É falta para Macaca bater, partiu a bola Elvis, pé direito, levantou a meia altura pra boca do gol. Tira lá dentro o Maurício, a bola ficou viva ainda, tentou Léo Oliveira, Emerson brigou. A sobra da bola pra Ponte com Elvis. Elvis dominou, limpou, vintou, clareou, pé direito para bater pro gol. Elvis, a bomba, espalma, Rafael Santos e manda pra fora. Escanteio pra Macaca, Vladimir. Que pancada do Elvis, em grande defesa do Rafael pela linha de fundo. Agora caiu de novo ali o goleiro Rafael, né? Pra ganhar mais uns segundinhos, mas chutaço do Elvis. Gleger Sorzinho, conceito, anota essa defesa do Rafael Santos. O Elvis se chamou a responsa e meteu a bomba, hein, Gleger? Bateu forte, né? Forte, o Rafael tava bem colocado, mas o Rafael gosta de fazer uma graça, né? Ele dá uma valorizada, dá aquela caída, né? Ele gosta, o Rafael. O grau de dificuldade, Leandro Boles, a bola tava em cima dele, né? 7,84. Elvis cobrou o escanteio para o Jean Dias, que se atrapalhou, mas a bola bateu o aditivo no jogador da Portuguesa e saiu. Escanteio para Macaca bater aqui para canhota. Gol do portão de entrada do majestoso. Capricha, Elvis. Capricha para que a galera ponte-bretana possa comemorar o primeiro gol nas arquibancadas do majestoso e em todo o Brasil curtindo o futebol da Bandeirantes Campinas. É escanteio para Macaca bater. Vem para a bola, Elvis. Edna Alves ainda não autorizou a cobrança. Agora sim ela vai autorizar a cobrança. Escanteio para Macaca. Partiu Elvis, é meia altura para o boca do gol, tentou de cabeça, Danilo Barcelos afastou a defesa, a bola volta no rebate para Maguinho. Maguinho tem a posse de bola dominada, devolve na ponta para Emerson. Emerson dominou, vibrou a grande área, parou, prendeu, tentou o cruzamento, a bola foi desviada no Alex Silva, voltou, ele chama a falta, chega o Emerson, toca na bola e a árbitra marca. O jogo está parado, é falta para Portuguesa e atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31
1,5, segundo tempo. No tic-tac do tempo, em bola desta, você confirma aqui, majestoso Paulistão, terceira rodada, Moisés Lucarelli. Ponte Portuguesa 0-0, Edu. Olha, encerrado Bragantino 1, Velo Clube 0. Encerrado Corinthians 2, Água Santa 1. Primeiro tempo, 11 minutos na Vila, Santos e Palmeiras 0-0. Rádio Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Alô, Alexandre Batista, sempre aqui conosco, interagindo através do Instagram do @Leandro Boles com 2 L's e S. Valeu, Alexandre, um grande e forte abraço pra você. João Paulo Formaggio, lá da Caramaggio, tá ligado, tá acompanhando, já deixou o seu like, participando conosco também aqui através do Instagram. Aqui o jogo parado, o jogador da Portuguesa, o Cristiano, tá caído, reclama que foi atingido, jogo parado no majestoso Vladimir. E reclamação da Ponte, né, com relação à demora, mas não tem muito o que fazer não, a árbitra tem que dar uma olhada, autorizar ou não, o atendimento não autorizou, já recomeçou o jogo. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças, garanta a tranquilidade e a segurança. E encontre a loja mais próxima. Vem bola para o campo de ataque, o time da Macaca domina Maguinho pelo setor direito, empurrou para Jean Dias, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, tentou no comando, bateu no jogador da Portuguesa, voltou para Jean Dias, ele balança para cima do marcador, empurrou para Danilo de primeira para Vitor Andrade, linha lateral de área, cruzou para a boca do gol, tirou Maurício, tirou para o meio da área, Rafael Santos procura, a bola encontra, sai do gol, encaixa a bola, reclama que foi atingido pelo Maguinho, coloca a bola para fora e desarma. E a tendência daqui para frente é que a gente tenha muito mais esse tipo de situação no jogo. Infelizmente, é o antijogo que a Portuguesa agora pratica, Vladimir. Porque não aconteceu nada, né? Foi totalmente normal o lance, é a saída de bola ali do Rafael. Com toda a sua experiência, tá tentando ganhar um tempo aí. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você segue participando, segue interagindo conosco pelos 4 cantos do planeta, em Campinas, pelas ruas e avenidas, também através das rodovias que passam aqui na nossa região, com som ligado no futebol da Bandeirantes. Estamos em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu demais, galera, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Mil aparelhos conectados nesse momento, valeu demais, 1000 aparelhos conectados, obrigado, galera, obrigado demais a todos que estão conosco, acompanhando e deixando o like, né? Aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes. Lançado o Bruno Lopes. Recolhe, domina para o Macaca, também fazendo sua estreia com o pé direito, faz inversão, tentou Derden, estica a perna, tira mais uma, Fernando Henrique. Olha a sobra da bola, ou Gustavo Henrique, Fernando Henrique já foi embora. Tentou Pedro Vilhena, rasga Lucas Hipólito, coloca a bola para fora. É mais um lateral para Macaca bater. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Elvis tentou, Vitor Andrade, rasga Alex Silva, desvia, a bola sai. É lateral, centro canhoto, a Ponte ataca pro gol do portão de entrada nesse segundo tempo, é só pressão. Busca o gol, já teve bola no travessão. Boa defesa do Rafael Santos. Quer mais uma oportunidade, quem sabe seja a oportunidade fatal. Bola para Vitor Andrade, ele recolhe, domina mais na contra-ofensiva, sai da ponta, vem pro meio, acompanha Alex Silva até ali a intermediária. A partir do momento que a bola é recuada, a Portuguesa marca atrás. Bola do Léo Oliveira para Elvis. Elvis dominou, limpou, cavou para ninguém. Saiu no gol, Rafael Santos para fazer a defesa. Incrível, a Ponte Preta não consegue ali pelo meio furar o bloqueio defensivo da Portuguesa, Vladimir. É, o ferrolho da Lusa tá muito bem feito, né? Mas precisa caprichar mais. O Elvis tentou ali, o Jean Dias foi na mão do goleiro da Portuguesa. 35, segundo tempo, 0-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu, a marca do brilho entre os mecânicos do Brasil. Foi chamado, já ele vem aí, acho que é o Renato, a distância é o Renato. Vai entrar no time da Ponte Preta, domina Pedro Vilhena, recolheu, dominou com o pé direito, boa bola, enfiada para Derden, em posição legal, vem para Macaca, pode ser agora, cruzamento fechado para Bruno Lopes, passa por ele, não valeu o lance. Quando foi lançado o Derden, ele já estava impedido, impedimento marcado, jogo paralisado. Teremos antes uma alteração no time da Portuguesa, Vladimir. Tá saindo o Cristiano para a entrada do Renan Peixoto, 21, Renan Peixoto no lugar do Cristiano. E vem aí o Renato mesmo, é o 11 na Ponte que vai entrar no time ponte-bretano, Vlad. Camisa 11, Renato, né? Todos os atacantes disponíveis foram pro jogo, né? Vamos aguardar quem vai sair. Nesse momento a placa será levantada. É o Jean Dias, né? Sai Jean Dias
Com a 7 entra 11 Renato na Macaca. Vamos lá, CH, eu começo com você. Boa a alteração do Alberto Valentim, a entrada do Renato, e você tiraria o Gia Dias ou não? Não teria tirado o Gia Dias. Ele está tentando fazer alguma coisa diferente para surpreender a Portuguesa. Nessa altura do campeonato, do jogo, né, desse segundo tempo tão complicado para a Ponte, apesar de ter 2 homens a mais, a Ponte tem que fazer o gol e ganhar de 1-0. É isso que interessa daqui para frente, né? Porque a Ponte não está inspirada, não adianta. Se jogar até amanhã, não vai conseguir desenrolar. Tem que fazer um gol e ganhar o jogo, simples assim. Placar de 0-0 do Majestoso. Quero ouvir também o Gleger. Gleger, e para você essa mexida última no time da Ponte? Vai povoando o setor de ataque como pode, né? Para tentar, a hora que sobrar uma bola, uma jogada, mas a Ponte tá faltando muita tranquilidade, né? Um pouco mais de individualidade, vai para cima, partir para cima, 1 contra 1, né? Superioridade numérica. Tá faltando, a Ponte não tá conseguindo impor o ritmo com 2 jogadores a mais. Então, assim, precisa ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma na última definição e empurrar a Portuguesa para o seu campo de defesa. A Ponte não está fazendo. Ponte para ataque, Elvis, atenção, levantou para a boca do gol, tentou, desceu a bola, sobrou para Vitor Andrade, pé direito, colocou por baixo, faz o corte, tira a defesa. A Ponte com Vitor Andrade na esquerda, no miolo, Pedro Vilhena, Dernei na área, lançado, cruzamento, ele tenta de cabeça, subiu com ele o zagueiro da Portuguesa, tá marcado o escanteio, não, tiro de meta. Escanteio. Não, ela tinha marcado o escanteio. Marcou tiro de meta o Rafael Santos. A Edna e o Rafael Santos vai cobrar. Tiro de meta. O Vitor Andrade está aberto aqui pela esquerda. Bruno Lopes pela direita. Centralizados Renato e Dernei. Ainda tem o Elvis e o Pedro Vilhena. Ou seja, a Ponte todinha vem para cima. Está difícil para furar este bloqueio da Portuguesa. Segue 0-0. A Portuguesa vai se defendendo. Pisocol, argamastas que juntos impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Bruno Lopes de cabeça, recua para Maguinho. Maguinho com o pé direito, levanta a bola para o ataque. Tentou lançamento para Renato. Chega, coloca a bola para fora. Maurício. Lateral na direita do campo de ataque para o time da Ponte bater. 39. Estamos entrando na reta final do jogo. O gol não sai. Vem Macaca. Bruno Lopes foi lançado. Chega Lucas Hipólito, tira. Era volta no meio campo para o time da Ponte com o Léo Oliveira. Ele recua, ele domina, coloca a bola no terreno. Ultrapassa a arca na marcatória, passada as Argas. Empurrou, deixou curtinho para Elvis. Elvis recua e domina. Boa bola na direita para Maguinho. Com liberdade, caprichou no cruzamento para Dernei de cabeça. Rafael Santos, incrível. Rebote, Bruno Lopes, a bomba para fora! Para fora, a bola passa e vai embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Hoje não é dia, né? A bola não entra. A tentativa do Renato, ela passou quase que em cima da linha, mas foi para fora, teve desvio. É escanteio para Ponte. Não, tiro de meta de novo. De novo tá na dúvida ali. O Bandeirinha abriu os braços e diz o seguinte: é a Edna que decide aí, ó. Ela marcou tiro de meta, então é tiro de meta. Agora é o seguinte, hein? O toque de cabeça do Dernei, o Rafael Santos fez uma defesa espetacular a lá futsal. Quando o goleiro, ele faz aquele X, aquele movimento de X, e a bola explodiu no corpo do goleiro. Gleger Zorzinho, como é que você viu essa defesa, conceituando e trazendo a nota, hein, Gleger? Essa, por enquanto, a defesa do jogo. Foi muito bem o Rafael, fechou tudo o ângulo ali, usou de um recurso, né, como você disse aí, mais de handball do que de futsal, né? É belíssima defesa. 8-8, perdão. Essa foi a defesaça até aqui do jogo. Essa e outras defesas você acompanha já já dentro do apito final, que terá o comando do Edu Pinheiro, além de outras atrações do apito final já já, assim que a bola parar de rolar. 0-0 no Majestoso. Vem Macaca, Danilo Barcelos, a Portuguesa com 9 desde o primeiro tempo. Aliás, o segundo tempo todo, né? Que o Maceió foi expulso e o primeiro tempo terminou. Pedro Vilhena abre para Danilo Barcelos, ele recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, segundo terço do campo, Pedro Vilhena meteu na entrada da grande área para Dernei. Dernei saiu da área, protegeu, balançou, girou e foi para a área, deixou para Danilo Barcelos, a meia altura, cruzou para a boca do gol. Rafael Santos tranquilo, saiu do gol para fazer a defesa. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, são 2 unidades para melhor atendê-lo. Em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba.
Renan Peixoto briga, chega na marcação, Léo Oliveira e comete a falta. Falta marcada meia esquerda, câmbio de ataque, é falta para a Portuguesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 41 minutos e meio, segundo tempo. Paulistão, terceira rodada, Paulistão Sicredi 2025, segue majestoso, Ponte Portuguesa 0-0, já o Edu. Antes a falta para o time da Portuguesa bater da meia esquerda. Lucas Hipólito vem para a cobrança. A Portuguesa na base, na garra da luta, com 9 jogadores em campo, tem agora na oportunidade do Lucas Hipólito de marcar o gol. Partiu Lucas Hipólito, atenção, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo, seguindo por aqui 0-0, Edu. Pois é, na Vila também, na Vila 21 minutos de Santos 0, Palmeiras também 0. E quem grita nesse momento é o torcedor da Lusa, né? Presente aqui ao estádio Moisés Lucarelli, porque obviamente, pelas circunstâncias, a Ponte vai levando um ponto importante para São Paulo. Vem para o programa de ataque, o time da Ponte não desiste, a Macaca. Maquinho foi lançado, muito forte o lançamento. Aí o Elvis tentou dar uma cavada para o Maquinho, uma bola muito forte. A bola se perdeu pela linha de fundo, é tiro de meta. A Arma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. A Ponte tem que vencer a Portuguesa. Das circunstâncias do jogo, a Portuguesa comove segundo tempo inteirinho do time da Lusa. A Ponte necessitando de um resultado para chegar a 7 pontos. É inadmissível a Ponte deixar 2 pontos no jogo de hoje. Tem que vencer. Tem jogo ainda, 43. É bem verdade, não tem muito tempo não. Vem para a Lusa, se defendendo a Lusa, correndo para trás, porque a Ponte vem embora. Pro grande ataque, bola para Danilo Barcelos. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou para Pedro Grena. Ele domina pela meia esquerda de novo, uma bola enfiada que não vai dar em nada. Incrível. Você tem 2 jogadores a mais para trabalhar, o cara quer enfiar uma bola e é a segunda vez que isso ocorre, Vladimir. Até correu, ele tentou o Bruno Lopes, mas não dava para alcançar. Boles. Público total hoje aqui no Majestoso, 5.017 torcedores, 5.017. São 4.481 pagantes, 536 não pagantes, para uma renda de 101.970. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada, planos de 200 mega, 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Bora, Macaca! Macacada reunida, quer comemorar a vitória. Mais 3 pontos, a segunda vitória. Tem jogo ainda, placar de 0-0, 44 no segundo tempo. Domina Emerson, ultrapassa a linha marcatória, ele abre na ponta para Vitor Andrade. Recolheu, dominou a bola, deu uma escapada e saiu. Passe errado, incrível, a bola saiu. E a Ponte, o CH, a partir do momento que o tempo está passando, está ficando mais difícil, o gol não sai. A Ponte perde a concentração e, consequentemente, uns lances, bobos até, se imaginar numa situação como essa, e vai desperdiçando uma oportunidade de ouro de ganhar 3 pontos aqui hoje. Não tenha dúvida, falta calma, tranquilidade, inspiração. O time da Ponte está fazendo uma partida muito abaixo, como fez o segundo tempo contra o Santos. O técnico mexeu de um lado, mexeu do outro. Efetivamente, hoje, até agora, pelo menos, não tem sido a noite da Macaca. Bola enfiada para Renan, ele tentou o domínio, chegou Emerson, protege, a bola vai embora pela linha de fundo, tiro de meta para Ponte. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Vamos até 51, tempo regulamentar esgotado. Macaca com Maguinho, recebe na direita, linha lateral da grande área, bateu cruzado, deu um chute para a área. A bola passou direto pela linha de fundo, isso porque ele tinha 5 jogadores dentro da grande área. Tiro de meta para a Portuguesa. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. No quinto sinal eu confirmo, 10 da noite, 22 horas no horário oficial de Brasília, placar de 0-0 do Majestoso. Claro que os integrantes do banco de reservas da Ponte ficaram insatisfeitos com os 6 minutos diante da cera do time da Portuguesa em todo o segundo tempo, que a gente sabia que evidentemente iria ocorrer. Rafael Santos com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque.
Maguinho subiu, não acha a bola. Sobra da bola, vai ficar por time da Ponte. Protege Léo Oliveira, sai jogando curtinho para Maguinho. Maguinho recolheu, dominou com o pé direito. Tentou bater na frente pro Bruno Lopes. Afasta a defesa da Lusa com o Lucas Hipólito, colocando a bola para fora. Na junção da Risca no meio campo com a Risca lateral. Lateral já foi batido. Maguinho tentou a inversão precipitadamente. Lançou mal, deu de graça para Alex Silva. E a vez a Portuguesa tentar o ataque. Alex Silva botou na frente na disputa com o Léo Oliveira. Falta para cima dele. Foi o Emerson quem cometeu a falta. A Portuguesa tem falta e é falta perigosa para bater, Vladimir. Os jogadores da Portuguesa reclamam dizendo que era o último homem, né? Pedem uma punição ali ao Emerson, mas a falta está marcada e pode levar perigo ao gol defendido pelo Diogo Silva. Incrível, o torcedor realmente não entende, não se conforma com a situação de que a equipe da Ponte Preta não consegue marcar o gol. 0-0 no Majestoso e a Portuguesa tem falta para bater. Lucas Hipólito tá ali, ajeitando a bola com todo carinho. Diogo Silva orienta a formação da sua barreira na trave esquerda. Toma em base o Danilo Barcelos. São 5 jogadores na parede humana. A Portuguesa com Lucas Hipólito aos 47 minutos sem falta. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol Colon. Ficou. Lucas Hipólito vem para a cobrança. São 6 jogadores na barreira da Ponte. Tem ainda o Pedro Vilhena embaixo da barreira, deitado para evitar a cobrança por baixo. Falta para o time da Portuguesa aqui, claro, não tem pressa. Lucas Hipólito, 1, 2, 3 passos para trás. Pertinho da bola também o Pedro Henrique. É falta, Lucas Hipólito, ele cobra, a bola passa para o sobregol, vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca. Desktop, patrocinador oficial de Guarani Ponte Preta em 2025. Planos de 200 mega, 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. A Ponte com este empate está chegando a 5 pontos, poderia estar com 7. A Portuguesa vai conquistando mais um ponto, até aqui não venceu. Olha a Ponte para ataque, Bruno Lopes fez boa finta, escapou, limpou, fintou, voltou para Maguinho. Maguinho tem a posse dominada na entrada da grande área, mas não cruza. Ele volta para Léo Oliveira para Elvis, Elvis para Léo Oliveira. Tem aberto pela direita Maguinho, com o pé direito ele cruzou a meia altura, deixou para Bruno Lopes de costas pro gol, empurrou para Maguinho, que não domina a bola, passa e vai embora. E aí o torcedor vai à loucura, é lateral de graça para a Portuguesa bater. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos na portaria SBA/MF 293/2024. Para você chegar a 49. 51, Edna Alves sinalizou, árbitra do jogo, Edna Alves Batista. Placar de 0-0 do Majestoso, a Portuguesa com 9 todo o segundo tempo. Renato escora de cabeça para ninguém, a bola sai. Lateral para o time da Portuguesa bater, a Lúcia não tem pressa. Lucas Hipólito vem para a cobrança, já o apito final, já Edu Pinheiro para repercutir aqui este empate com sabor e bota sabor nisso de derrota para a Ponte. Vem bola o time da Portuguesa, carrega a bola por dentro, Pedro Henrique tentou a finta, tromba com Danilo Barcelos, a sobra volta para o time da Portuguesa, abertura aqui pela direita para Alex Silva, muito forte o passe, a bola saiu, é lateral para o time da Ponte Preta bater. Vitor Andrade vai pegar a bola aqui para cobrar, cobra rapidamente, deixou para Pedro Vilhena, inclusive há de se ressaltar a aplicação tática do time da Portuguesa, né? Perdeu a bola, os caras já voltaram rapidinho. Pedro Vilhena para Danilo Barcelos, ninguém se apresenta, incrível, a Ponte tem 2 jogadores a mais e ninguém se apresenta, é obrigado a recuar. Elvis, abertura pela direita para Léo Oliveira, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou, girou por dentro, deixou para Emerson. Emerson abre pela esquerda para Danilo Barcelos, ele domina, ameaça cruzar, não cruza, erra o passe, dá de graça para Alex Silva. 50 minutos, Alex Silva chama a falta e a falta vem. Ninguém cruza na área. É incrível a apatia do time da Ponte. É uma apatia incrível, uma letargia com 5 jogadores na área. O técnico coloca ali 2 centroavantes e ninguém cruza a bola para a área. E ainda a Ponte perde a bola, comete a falta. Claro que agora vai ser difícil ter jogo. Os últimos segundos, quem comemora é a torcida da Lusa. Um ponto precioso nessa luta de permanência, só o começo do campeonato. O time da Portuguesa aqui perdeu na estreia, empatou na última rodada e vai empatando em casa, fora de casa agora, com 9 jogadores em campo. Agora o Rafael Santos, pela cera, recebe cartão, mas ela não vai crescer, não vai adiantar nada.
Vai cobrar a falta e ela vai terminar. 0-0 do Majestoso. Rafael Santos com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque, tentando aqui na frente o Renan. Chega aqui atrás, tira Emerson de cabeça, Vitor Andrade sobe com ele Pedro Henrique. Recupera a posse de bola, o time da Portuguesa, a árbitra marca a falta. Falta aqui atrás para o time da Ponte bater no momento em que apita Edinalves, acabou. Vaias do torcedor da Ponte são vaias merecidas. Afinal de contas é inadmissível um time jogando em casa com 2 jogadores a mais. Time adversário com 9 o segundo tempo inteiro e o time não consegue vencer. 0 Ponte, 0 Portuguesa. A Ponte perde uma grande oportunidade de somar 3 pontos, de chegar a 7 pontos, de deixar bem encaminhada pelo menos a sua primeira participação, seu primeiro objetivo, que é a permanência da elite do futebol paulista, mas não consegue. De qualquer forma, se mantém invicta, vai a 5 pontos, mas repito, é um empate com sabor de derrota aqui no Majestoso. Você fica por aqui. Na sequência, vem a Edu Pinheiro comandando o apito final e até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Edu Pinheiro. Público 5.017, renda 101 mil, 0-0 muito polêmico, a Ponte não soube aproveitar aí, todo o segundo tempo jogando com 2 a mais. Vou começar com o Gleger Zorzin. Primeiro tempo, como destaque as expulsões, 26 minutos, Alex, da Portuguesa expulso, uma entrada em Jean Dias, possivelmente uma cotovelada, o VAR chamou a Edna, aí expulsão, e aos 51, o atacante Maceió, expulso também, gesto obsceno. Quando o Alex foi expulso, o técnico da Portuguesa tirou o atacante e colocou o Maurício zagueiro imediatamente. E aí, assim que o Maceió foi expulso, terminou o primeiro tempo. Como destaque ainda do primeiro tempo, o goleiro da Ponte, Diogo Silva, ele salvou 2 vezes, porque o Simon, zagueiro a 32,
foi sair jogando e deu de presente pro Daniel Júnior, que matou no peito, dentro da área. Diogo Silva saiu e salvou. E aos 42, o Cristiano, número 10 da Portuguesa, lançado, ele chegou a entrar na área, do lado direito, e soltou uma tremenda bomba. Diogo Silva, pimba, acabou defendendo. E aí, no intervalo, o técnico da Ponte, ele tira o Arthur, zagueiro, papel de zagueiro, colocou Elvis, hoje fazendo 100 jogos, e tirou o Dudu, volante, colocou o atacante Bruno Lopes. E assim foi a Macaca. Foi a Macaca com 2 a mais. E a 12 minutos, o Diogo Silva da Ponte faz uma defesa sensacional. Cristiano de novo é lançado. E aí o Diogo Silva saiu e tirou com o peito, lá no gol da Fepasa. 20 minutos. Jean Dias perde um gol incrível de cabeça. Jean Dias, atacante da Ponte, perde esse gol aí. Teve outro lance aqui. O Serginho, a 24, chutou no travessão. Começava a reação da Ponte. Foi o último lance do Serginho, porque o Serginho saiu para a entrada do Vitor Andrade. Aí Jean Dias tinha saído também, entrou Renato. A Ponte com 4 atacantes: Danley, Bruno Lopes, Vitor Andrade, estreando, veio do Botafogo e Branco Preto, e o Renato, né? E 2 meias, Elvis e o Pedro Vilhena. E aí, meu amigo, o Elvis, a 29, chuta de fora da área. Boa defesa do goleiro. E a 39, o gol incrível perdido. Cruzamento, Danley cabeceou no reflexo puro. Tirou o Rafael Santos, goleiro da Portuguesa, e sobra para Bruno Lopes, incrível. E ele chutou para fora, raspando a trave. E aos 48, o Maguinho foi dominar, furou. Atenção, senhor Gregory Sozinho. Ponte 0, Portuguesa também 0. Ajudando aí no plantão, o Santos acaba de fazer o gol com o Guilherme. Santos 1, Palmeiras 0, uma cobrança de falta. Edu, olha, a gente ficou aqui durante todo o segundo tempo falando, né, que a Ponte precisava ter um pouco mais de agressividade, um pouco mais de calma. O CH falou pelo menos a palavra calma e tranquilidade, se juntando ao tanto que o CH disse e eu também disse, foi umas 50 vezes. Foi realmente o que faltou calma, faltou um pouco mais de aproximação, agressividade, sair um pouco mais, pressionar o time da Portuguesa. O que fez a Portuguesa? Ela tinha 2 jogadores a menos. Fez 2 linhas de 4, meu amigo. Abdicou do ataque, uma hora ou outra lá, tinha uma espetada lá, que a Ponte dava uma vacilada, né? E ela tentava chegar, mas 2 linhas de 4, falou, vem, pode vir pra cima, tá fechadinho, tá organizado. E é difícil de entrar se você não tiver calma, se você não tiver aproximação, se você não tiver uma superioridade no 1 contra 1, né? De você partir pra romper uma das linhas. E a Ponte não teve isso, faltou um pouco mais de personalidade também. O Alberto Valentim tentou de tudo quanto é jeito, botou tudo quanto é atacante no time, é por isso que às vezes eu falo, né? Não adianta você encher o time de atacante, que você vai ficar ofensivo, né? E também não adianta você encher de zagueiros, que você não vai ficar defensivo, você tem que ter organização. Tem que ter organização. Eu, por exemplo, acho que voltaria no segundo tempo, da mesma forma que ele terminou lá o jogo ou começou o jogo contra o Santos, né, botando os 2 laterais aí para ter um pouco mais de abertura, para expandir o time da Portuguesa, para fazer o time abrir, para marcar os homens de lado. Quantas jogadas lateral a gente viu a Ponte fazendo triangulação, como fez no jogo contra o Santos, né, da jogada do Barcelos, o cruzamento e o gol do Jean. Quantas vezes nós vimos no jogo hoje? Era o Elvis ali por dentro, tentando dar aquelas cavadas, e a Portuguesa fechada, o Rafael, goleiro experiente, inteligente, se adiantou ali, toda hora ele ia ali e pumba, tava junto. Toda hora tava ali, ele tava próximo, aproximava. Então, pra mim, Edu, assim, realmente um resultado ruim, né, pela circunstância do jogo e também pra Ponte jogando em casa, né, precisava da vitória. Mesmo se tivesse 11 contra 11 e o jogo terminasse empatado, estaríamos eu aqui falando do CH também, que o resultado foi ruim. Porque a Ponte, imagina se faz 7 pontos hoje, dá uma olhada do tamanho, né, da grandeza dentro da competição, a andada na tabela que daria a Macaca. Então, vacilou realmente, deixou de somar 2 pontos, e num jogo com 2 a menos... Você tem tudo anotado nos papéis aí, do quanto tempo faz que a Ponte não jogava com 2 jogadores a mais. É muito difícil. Então perdeu uma grande oportunidade a Macaca de somar 3 pontos. Soma 1 ponto, né? Faz 5 pontos
em 9 disputados, não tá ruim, mas deixou sem dúvida nenhuma de alcançar os 7 pontos hoje, na minha opinião, Edu. Muito bem, olha, em Bragança, Bragantino 1, Velo Clube 0, Encerrado, Neoquímica, Corinthians 2, Água Santa 1, e na Vila, 40 minutos, o Zorzinho me ajudando aqui, o Guilherme de falta faz 1 para o Santos, 0 para o Palmeiras, agora 40 minutos. CH, que jogo foi esse? Público, 5.017, 101 mil de renda. A Ponte todo o segundo tempo com 2 a mais e não conseguiu. 0-0, CH. A Ponte foi incompetente. Você jogar uma partida de futebol em casa com 2 homens a mais e não conseguir fazer um golzinho só, não tem desculpa. Eu percebi também no segundo tempo que o time arriou fisicamente, vários jogadores, não só aqueles que saíram, mas alguns jogadores que permaneceram estavam com a língua no umbigo. É isso que aconteceu. Agora a Ponte não teve calma, ela não teve triangulação, aproximação, e ela foi envolvida por um time que veio para Campinas para jogar por uma bola, para jogar quando estava com 9 contra 11. Quando estava 11 contra 11, a Portuguesa estava encarando a Ponte Preta de igual para igual. Agora, você não conseguir, mexendo do jeito que o técnico mexeu no segundo tempo, e não conseguir fazer um golzinho, tudo bem que o goleiro Rafael trabalhou muito bem. A Ponte finalizou 19 vezes contra 8 da Portuguesa. Só que o Diogo, também goleiro da Macaca, fez defesas importantes. E olha que no segundo tempo tinha 2 a mais, hein, a Ponte. Então o time sem calma, afobado, sem confiança, parte física tá devendo, caiu muito de produção em Novo Horizonte no segundo tempo, caiu contra o Santos no segundo tempo e caiu hoje, apesar de 2 homens a mais. Infelizmente a Ponte não consegue o mínimo, que era vencer dentro de casa um time que foi um franco atirador. Faltou competência para colocar a bola para dentro do gol. O único erro, assim, que eu não consigo, talvez ele tenha uma explicação na coletiva, não é? Mas não ter tirado Pedro Vilhena no segundo tempo do jogo, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Esse moço, ele foi muito mal. Teve vários jogadores aqui que foram mal. Mas ele tentou de um jeito, tentou de outro. Ele conseguiu proporcionar contra-ataque para um time que tem 2 a menos. Tamanha falta de calma, de confiança, de juízo, né? Abusando de jogadas individuais desnecessárias. Eu não acho que a Ponte empatou só por causa do Vilhena. Eu estou dizendo que ele tem uma cobrança maior porque, teoricamente, ele é a cabeça pensante desse meio campo. Hoje não pensou nada. Pensou nada. Elvis muito lento, os volantes muito lentos, os laterais não conseguiram jogar hoje, não é? Nem Maguinho de um lado, que eu até acho que jogou até o final meio cambaleando com problema físico. Barcelos tentou, mas mais errou do que acertou. Enfim, não foi a noite da Ponte Preta. É noite para você esquecer. E outra coisa, além do aspecto físico, que para mim fica muito clara. A Ponte não tem banco de reservas. Todas as vezes dessas 3 partidas que o treinador precisou do banco de reservas, o time não conseguiu melhorar. Portanto, isso significa que precisa ser melhor equacionado esse elenco. Por enquanto, pode reagir na 4ª, na 5ª rodada, na 6ª. A gente espera que isso aconteça. Mas, por enquanto, a Ponte tem confiáveis aí uns 9 jogadores, 10 e tanto. O restante, principalmente os remanescentes, não disseram a que vieram dentro do Majestoso. Empate só não foi pior que a derrota, mas o empate foi melancólico da Ponte, Edu. Esse é o CH. Muito bem. Ô, Gregor, você tá na escuta? Foi comer. É, sim. Tô na escuta, sim. Ah, bom. Você tá na escuta. O CH também sei que tá na escuta. Quero fazer uma pergunta pra vocês. Manda aí. Eu vou inverter aqui. Vocês vão votar, cada um com o seu voto aí. Eu quero saber das propostas que eu vou falar, qual foi o gol mais perdido. Quem é que perdeu o gol mais feito? Vamos forçar a memória aí. Vamos lá. Aquela que o primeiro tempo. O Simon dá de presente pro Daniel Júnior. Matou no peito, dentro da área. Bola pingando.
E aí, Diogo Silva saiu, acho que defendeu com o peito, com o pé, não sei. Deve ter sido assim, porque não dava tempo, foi um reflexo. Aos 42, primeiro tempo, Cristiano lançado, gol de entrada. Lançado e tal, zaga, né, tomou nas costas. Quando a bola entrou foi o bico da grande área, chutaço, Diogo Silva defendeu. 12 segundo tempo, a queda do Cristiano de novo, lá no gol da Fepasa. Aí o Diogo Silva saiu, com o peito tirou. A cabeçada do Jean Dias a 20 minutos. Gol de entrada, majestoso. Que cabeçada, cara. Pequena área. Zorzinho falou, não pode perder um gol desse. Raspou. Serginho no travessão, não vou incluir, só registrar, porque foi um chute fora da área. Enfim, bateu no travessão. O Elvis também, aquele chute dele. E a 39, o que vocês acharam da cabeçada do Darley? No reflexo, pegou aí o Rafael Santos. E o Bruno Lopes. Esse sim, sobrou pra ele. Porque o goleiro da Portuguesa estava batido. Tinha gente na frente dele, mas o gol escancarado ali e tal, chutou, raspou o travessão. Você fica com qual, Zorzinho? O gol mais perdido? Eu fico com a cabeçada do Jean aos 20 minutos. Ele estava muito sozinho. Nos outros lances aí, todos com aquela outra cabeçada do Darley, o Rafael estava em cima dele, adiantou, saiu, né? É. A do Bruno também, tava muita gente ali, mas a do Jean, cara, ele tava sozinho. Pra mim, esse é o gol perdido. E pra você, CH? Do jogo ou da Ponte? Do jogo. O cara a cara do Maurício, número 10 da Portuguesa, na bola perdida, sem dúvida alguma. Pela bola perdida do Vilhena. Contra-ataque da Lusa, com 2 a menos. O jogador número 10, o Cristiano, não Maurício, saiu na cara do Diogo e perdeu. Se ele caminha um pouquinho, ele entra com bola e tudo praticamente. Pra mim, esse foi o gol mais perdido do jogo. Foi a 12 segundo tempo, né? Lá na Fepasa, né? Isso aí. Olha, eu acho que o gol mais perdido, sabe qual foi? Foi que o Simon deu de presente. Sabe por quê? O cara matou no peito, gente. Ele mata no peito, dentro da área, próximo da marca do pênalti. Bomba, ele tinha, né? Escancarado, mandou uma bomba aí, Diogo Silva acabou pegando. Vamos lá então, vamos pro nosso intervalo, vamos pro craque, né? Você veja, Edu, como o jogo foi esquisito e a Ponte não teve um mínimo de inspiração. Pois é. Que evidentemente a gente aqui é democrático, cada um tem uma visão, sim, né? E cada um tem uma opinião, eu respeito a opinião de todos, mas de 3 lances aqui, de 3 integrantes da equipe, 2 lances foram da Portuguesa e 1 da Ponte. Parecia que a Ponte estava com 2 a menos. Não, e a Ponte só começou os gols perdidos, assim, 20 do segundo tempo. Essa cabeçada do Jean Dias, a Ponte já, né? 2 a mais. E essa da 39, né? Que foi no reflexo, é o rebote nem tanto a defesa do goleiro da Portuguesa, que ele fechou, teve mérito, evidente, mas o rebote do Bruno Lopes, que sobrou para ele. Então, sabe, chances pouquíssimas, time atrapalhado, e a Lusa fez um ferrolho legal, e olha, eu vou falar pra você, hein, 0-0 danadinho. Vamos para o craque, continua Santos 1-0, tá lá, quem que é esse aí? O seu Abel Ferreira, tá com 48, 1-0 pro Santos, hein, Corinthians meteu 1, meteu 2, vai golear, aí o Água Santa fez 1, tudo no primeiro tempo, ficou nisso. Corinthians 2, Água Santa 1, vamos o craque! O craque do jogo. É o seguinte, viu, Boris? Deixa eu dar uma notícia pra vocês aqui. Com toda a minha ruindade, atenção, CH e Zorzinho. Notícia dada pela nossa técnica, o Lucas Pessoa e Gil Kleber. Tivemos um problema técnico, início do segundo tempo, e aí, então, enrolando aqui, então, eu não conheço bem os caras novos, entendeu? Eu sei que o Elvis, tal... Sobrou a narrativa pra mim, acho que eu fiquei aqui uns 12 minutos, 10. Quanto que eu fiquei, Pepe e Lucas? Você lembra quanto tempo eu fiquei? Uns 10 minutos. Eu não fazia tempo que eu não passava vergonha no rádio, viu? Fazia tempo que eu não passava vergonha. Foi bem demais. Foi bem demais. Não, acontece o seguinte, que a audiência no YouTube subiu. Subiu, cara. Claro. Naquele momento eu tinha mais audiência que o Boris. Com toda aquela ruindade, seu Edu Pinheiro narrando. Você sabe por quê ou não? Com toda essa elegância. Não. Com esse penteado, com esse cabelo grisalho. É.
com essa camisa aí, o CH, não tem como a audiência não crescer com ele, a imagem de Edu Pinheiro. O que você acha, CH? Olha o penteado, olha os cabelos grisalhos. O Edu está insuportavelmente competente. Fase espetacular. Olha, é bondade dos amigos, viu? Mas olha, terminou pelo tempo de Santos 1, Palmeiras 0. Vamos ao craque. Bolis, você toma cuidado, hein? Quando der pepino, tem mais audiência que você, hein, Bolis? Meu caro Edu Pinheiro, fica até difícil a gente escolher o craque do jogo diante dessa apatia, letargia do time da Ponte, não conseguindo vencer a Portuguesa, mesmo a Lusa tendo 9 jogadores o segundo tempo todo. Olha, eu fico com o Diogo Silva, por incrível que pareça, né? Como a Ponte não teve nenhum destaque, como faz parte do nosso protocolo, está na regra da nossa equipe, consequentemente da nossa transmissão, eu fico com o Diogo Silva, porque se não fosse o Diogo Silva no primeiro tempo, a Ponte poderia ter sofrido o gol e consequentemente seria um gol fatal. Valeu, Edu, grande e forte abraço, até a próxima. Até a próxima, bem demais como sempre. Você sabe que eu também achei, cara, eu achei que mesmo com 2 a mais, o goleiro da Ponte foi melhor em campo. Aliás, todos que foram contratados foi como eu gostei do goleiro, viu? Oi, Catarino, vamos ao craque. Oi, Edu, ouvintes desse apito final. Difícil votar o craque da Ponte Preta nesse jogo, Edu. E eu vou votar no Diogo Silva, goleiro, né? A Ponte não foi competente para marcar um gol, jogando com 2 a mais. E quando foi exigido, o goleiro Diogo Silva fez defesas importantíssimas. Por isso, meu voto vai para o goleiro da Ponte Preta, Edu. Não sei não, hein? Muito bem. Oi, Gleger, o craque. Diogo Silva já é o craque do jogo. E você, CH? Diogo Silva. Meus amigos, inacreditável. É verdade, cara. O goleiro da Ponte foi melhor em campo. Eu vou morrer, não vou ver tudo, viu? Inacreditável. Só tá começando, hein? Mas fique tranquilo, porque na classificação geral, você quer ver só uma coisa só? O Água Santa tá impossível, né, Marcelo? Boa. Tudo bem, vendeu o carro pro Corinthians. O Corinthians está com 12 vitórias seguidas. E a Ponte acho que vai pegar o Corinthians meio de semana, né? A Ponte Edu. Oi? Deixa eu te dar uma informação. Tudo bem, o jogo foi 2-1, né, pro Corinthians? Foi isso? 2-1 pro Corinthians, sim. Sabe quem foi o melhor em campo? Igor Vinhas fez 5 milagres. Eu tô falando de bola cara a cara. 5 milagres. O jogo da Ponte vai ser em São Paulo, né? Nossa senhora, você já pensou? Diogo Silva, o que ele vai trabalhar? Na classificação geral, a Ponte, ela tem 5 pontos. Tudo bem, tem pessoa que vai jogar amanhã. A Ponte é 4ª colocada, cara, na classificação geral. Para que serve a classificação geral? Vai apontar as 2 equipes que serão rebaixadas. Nesse momento, o Velo Clube e Água Santa, com nenhum ponto, seriam as 2 equipes rebaixadas. Sendo que o Água Santa, o Velo perdeu, né? O Velo perdeu, o Água Santa também. Então, olha, Velo e Água Santa segurando a barra aí, tá? Eu acho que esse ano o futebol de Campinas não vai ter muito problema, não. Ô, Edu, só uma informação, o jogo da Ponte com o Corinthians vai ser em Campinas, tá? Em Campinas. Ok? Tô que nem a Rádio Camanducá, hein, CH? Atenção, aí chamou pra... Não, vai ser em Campinas. Bom, mesmo assim... Isso acontece, Edu, acontece. Jogo duro. Pô, contra o Santos foi aqui também. Ponte recebendo Santos e Corinthians aqui... O quê, rapaz? Que é isso, hein? Fazer tempo, não sei não, hein? Acho que vai levar pra Londrina. 22h28, eu volto já, 0-0, Ponte Portuguesa. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te
Te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, sou mecânico e queria saber sobre a diferença entre o aditivo concentrado e o pronto para uso. O aditivo concentrado tem que ser diluído no meio a meio com água desmineralizada Paraflu antes de ser usado. Já o pronto uso é só completar ou abastecer o sistema, porque ele já está diluído na proporção correta. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, ficha técnica na Rádio Bandeirantes, majestoso. A Ponte entrou com Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur e Danilo Barcelos, Dudu, Emerson, Léo Oliveira e Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. Olha, no intervalo, a Ponte estava com 2 a mais. 2 jogadores da Portuguesa expulsos, o Alex a 26 minutos e o Maceió a 51. Ambos no primeiro tempo. Então, no intervalo, o que o Alberto Valentim fez? Ele tirou Arthur, estava fazendo papel aí de zagueiro, lateral e tal. Saiu Arthur, entrou Elvis, meia. E saiu o volante Dudu, entrou o atacante Bruno Lopes, que fez a sua estreia, veio do Amazonas. Depois a Ponte teve a 25 segundo tempo a saída do Serginho, entrada do Vitor Andrade, estreando também atacante que veio do Botafogo de Ribeirão Preto. E tivemos um pouquinho antes a saída do Simon, zagueiro, entrada do atacante Darley e a 36 saiu o Jean Dias, entrou o Renato. Olha, a Portuguesa com Rafael Santos, ex-Guarani, Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Lucas Hipólito, Fernando Henrique, depois Eduardo Biazos. Hudson estava aqui na Ponte, depois Pedro Henrique e o Cristiano, depois o Renan Peixoto, Maceió, Henrique Almeida, depois Maurício e Daniel Júnior, depois Tauan, o técnico Cauã de Almeida. O árbitra Edna Alves Batista. Os amarelados da Ponte, o Simon foi amarelado com 1 minuto e 20 de jogo. Aí o Dudu, 38, primeiro tempo amarelado também. Dudu, que foi expulso em Novo Horizonte e leva amarelo hoje também. Darley, amarelado, e Emerson também, ambos
no segundo tempo. Amarelados da Portuguesa, Alex Silva e o goleiro Rafael Santos. E repetindo aqui, os vermelhos da Lusa, o Alex e também o Maceió no primeiro tempo. Muito bem, público 5.017 e a renda 101.970. Lembrando que contra o Santos, na inauguração da nova iluminação, foram 6.400 de público, 176 mil de renda, e a Ponte teve um lucro contra o Santos, aquele 1-1, de 92 mil. A Ponte volta a campo no sábado à tarde, 16 horas, em Limeira, contra a Internacional. Intervalo na Vila, hein? Santos 1, Palmeiras 0, mas aqui a ficha técnica de Ponte 0, Portuguesa 0 no apito final. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novo tc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Ponte Portuguesa 0-0, as propostas, defesa do jogo 23, primeiro tempo, Jean Dias, pertinho da pequena área, em Bolis. Ele prepara o cruzamento curtinho para Dudu. Dudu tá na área, devolveu o bolão para Jean Dias, bateu cruzado, ele bateu direto e o Rafael Santos com os pés meteu para fora. Na boa chance da Macaca. Foi uma defesa assim, com os pés, né? Quer dizer, cortou com os pés o Rafael Santos. Vamos lá, segunda proposta, 32, primeiro tempo. A Ponte aqui, ó, já tinha sido um expulso da Portuguesa, hein? A Ponte com um a mais, o Simon foi sair jogando, deu de presente pro Daniel Júnior, coisa feia, hein, Bolis? Bola pra Simon, errado, de graça pra Daniel, tem a chance de bater o cruzado do Diogo Silva! Diogo Silva salva a Macaca no erro do Simon, que tá pedindo desculpas pra todo mundo. Diogo Júnior, Silva, goleiro da Ponte, eleito o craque do jogo, 0-0, a Ponte com 2 a mais, 42 primeiro tempo. Por que o Diogo Silva o melhor em campo, hein, Bolis? Último agradece com o pé direito e toma o lançamento pra Cristiano, um bolão, recolheu, dominou, tá na área, tem a chance de pé direito, a bomba, espalma Diogo Silva e na sequência com o peito, Emerson recua pro goleiro da Macaca. Mais uma do Diogo Silva, aqui 42 em primeiro tempo, depois da 51, Maceió expulso, né, aí foi pro intervalo e veio o segundo tempo, a Ponte com 2 a mais. 12 minutos, quem? O melhor em campo, de novo na bola, na fita, em Bolis. Time da Portuguesa, são 3 contra 3. Cauã carrega a bola, abriu na ponta, Cristiano, posição legal, pé direito, vai marcar, bateu, Diogo Silva! Diogo Silva salva a Macaca no chute de Cristiano Vladimir Catarino. Olha, contra o Santos, quem fez o gol de cabeça foi o Jean Dias, né? Cruzamento do Barcelos, lá no gol da Fepasa, um belo gol, deslocou no ângulo, marcar gol no brasão não é fácil não. E hoje, o Jean Dias com 1,70 m, de cabeça, na pequena área, não conseguiu, foi pra fora, né? Bom, isso aí foi há 20 minutos. É a defesa, olha, de brinde. Teve uma no travessão a 24, hein, Boris? Teve uma no travessão, gol de entrada, vamos lá. Pulou, cruzou pra boca do gol, Rafael Santos não foi, Lucas Hipólito tira, rebote pra Macaca, Serginho, pé direito, a bomba no travessão, rebote, Pedro Vieira deu todo o domínio, tira a defesa da Portuguesa. Foi o último lance do Serginho, saiu o Serginho pra entrada do Vitor Andrade, fazendo estreia, atacante, veio do Botafogo do Ribeirão. A 29, Elvis completando 100 jogos, quer saber? Deixa eu resolver. Limpou, saiu da marcação e arriscou em Bolis.
Emerson brigou, a sobra da bola pra ponte com o Elvis. Elvis dominou, limpou, fintou, clareou, pé direito pra bater pro gol. Elvis, a bomba, espalma. Rafael Santos e manda pra fora. Escanteio. Bom, e a última proposta, 39, um cruzamento, uma defesa espetacular no reflexo aí do Rafael Santos e teve sequência. O Bolis não pôde dar muita ênfase à defesa porque teve o rebote que sobrou para o Bruno Lopes. E foi desse jeito que o moço de Piracicaba narrou. Vira, ele recolhe, domina com a bola no terreno, ultrapassa a arca da marcadora, é passada as Zaragas, empurrou, deixou curtinho para Elvis. Elvis recolhe, domina, boa bola na direita para Maguinho, com liberdade, caprichou no cruzamento para Darnay de cabeça. Rafael Santos, incrível, rebote Bruno Lopes, a bomba para fora! Para fora, a bola passa e vai embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Hoje não é dia, né? A bola não entra. A tentativa do Renato. Esse Bruno Lopes que perdeu, também estreou, veio do Amazonas, hein? Oi, Gleger, você fica com qual defesa? Edu, olha, você sabe que eu analiso sempre pelo grau de dificuldade, né? A defesa foi mais difícil. Eu vou ficar com aquela cabeçada do Jean Dias, que o Rafael sai ali, meio despretensioso, faz a abertura, uma defesa de handball, futsal, né? Se ele não faz todo aquele movimento, ele teria tomado o gol. Então, pra mim, essa é a defesa do jogo. Porque a cabeçada que sobrou pro Bruno Lopes? É aquela que acho que o Jean, né? Não, o Darley, acho que Darley. Exatamente. Isso, Darley. Foi a 39. Darley. Isso. E teve o rebote pro Bruno Lopes. Perfeito, cruzamento do Maguinho. E você, CH? Acompanhe o relator. Muito bem, lance 7, 39, segundo tempo, a defesa do jogo. Vira, ele recolhe, domina com a bola no terreno, ultrapassa a arca da marcadora, é passada as Zaragas, empurrou, deixou curtinho para Elvis. Elvis recolhe, domina, boa bola na direita para Maguinho, com liberdade, caprichou no cruzamento para Darnay de cabeça. Rafael Santos, incrível, rebote Bruno Lopes, a bomba para fora! Para fora, a bola passa e vai embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Hoje não é dia, né? A bola não entra. Muito bem, a defesa do jogo, público 5.017, Ponte 0, Portuguesa 0, a Ponte jogando com 2 a mais o segundo tempo inteiro e o goleiro da Ponte, o melhor em campo, pega a Inter e Limeira sábado, depois o Corinthians aqui e na sequência vem aí o gabarito com CH e Gleger Zorzin. Será que na bronca, na boa ou com mimos? Aguardemos, 22h42. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Uma linha completa de argamassa e rejunte para sua construção.
Cê tá cansado de dor de cabeça, Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança, é Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra, é Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Proloficol é 100% praticidade, é Pisocol. Toda sexta é dia de KTO na kto.bet.br. São 25 giros grátis para usar no cassino e a chance de concorrer a mais 500 giros grátis. Para garantir esse benefício é super fácil, ó. Acesse sua conta, vá até a aba promoções, clique em KTO e pronto, só resgatar. E não esqueça de conferir os termos e condições da promoção. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha, gabarito do jogo, um abraço aqui. Puxa vida, muito obrigado pelo carinho. É o Rafael de Hortolândia, Rafael Jardim Mirante, Hortolândia, Mirante. Ô, Rafael, Deus lhe pague, viu? Muito obrigado, um grande abraço para você e a sua família. Agora o gabarito, né? Ô, Zorzinho, vamos lá. Ponte 0, Portuguesa 0. Qual é o gabarito? Qual é o conceito? Melhor no primeiro ou segundo tempo? Ah, Edu, eu não gostei do jogo não, viu? Pra mim, nenhum dos dois tempos e um jogo ruim. Se você deixa o CH, você dá prenúncio pro CH. CH, o que você achou, CH? O conceito? Jogo ruim da Ponte, jogo ruim no geral. Não gostei de nenhum dos dois tempos. Vamos ao goleiro Diogo Silva, veio do Paysandu. Esse você gostou, né, Grega? Esse você gostou, hein? Melhor em campo. Uhum. Melhor em campo. Nós vimos aí agora aí nas defesas do jogo. Melhor pra mim, o conceito dele é bom. Melhor em campo pra mim. Sabe quantos anos ele tem? 38. 38, Diogo Silva. Até agora tá bem, hein? Até agora tá bem, hein? Vamos lá, vou das laterais para mestre CH. Maguinho na lateral direita, Danilo Barcelos na esquerda. Quem foi mais ativo, quem apoiou mais, quem teve mais trabalho? O Maguinho no último lance do jogo furou, CH. Ponte atacando para o gol de entrada. Eu reparei vários cruzamentos de Danilo Barcelos. Oi, CH, vamos lá, Maguinho e Barcelos, Barcelos e Maguinho. Eu não gostei de nenhum dos dois. E fisicamente os dois arriaram no segundo tempo. Eu vou dar um regular assim com bastante boa vontade, mas tanto Maguinho como Barcelos para mim não foram bem. Para não ter briga, você vai ficar com os dois zagueiros. E vocês me corrijam, por favor, porque é uma salada que eu vou falar para você, que tá ficando moderna. Vê um tal de zagueiro fazer papel de volante vai para zagueiro e dá uma dobrada na direita, dobrada na esquerda, e é 2 meias, mas um meia foi atacante. E tem o atacante, Emerson olha, e o Simon. Simon e... Emerson. Tá, Simon e Emerson. O que eu faço com o Arthur? O Arthur jogou na dobrada da esquerda? Dentro, Então vou devolver pro CH, deixa comigo. Simon e Emerson. Emerson foi amarelado, o Simon foi amarelado com 1 minuto e 40 e o senhor Simon deu de presente para o Daniel Júnior a 32 do primeiro tempo e pediu desculpa e tal, né? Mas acabou saindo a 18 do segundo tempo. Tanto o Simon e o Emerson jogou o tempo todo, foi amarelado e teve um lance, forçando a memória, comecinho de jogo a 5 minutos, o Emerson, lá no escanteio, ele não conseguiu, perdeu a bola, até que perguntar se foi falta ou não, vocês acharam que não foi falta, bobeou o Emerson e o cara conseguiu sair dele e fazer o cruzamento. Vamos lá, com essa dobrada aí, Simon e Emerson. Edu, mesmo com alguns problemas que tiveram ali, eu vou dar um conceito regular para os dois. Ô, CH, o Arthur devolve pra você, só jogou o primeiro tempo, né? Ele fez a dobrada, como você fez as laterais, Arthur teria feito a dobrada na esquerda com o Barcelos, CH. E também não consigo entender muito isso, né? A todo caso, respeito, deu certo em alguns jogos aí, mas o Arthur não foi bem, não. Vou dar um regular também, mas precisa jogar muito mais do que tá jogando. Como o Arthur só jogou o primeiro tempo e você analisou, para que haja um tempo completo, você fala do Dudu também, que também só jogou um tempo só jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo. Arthur saiu no intervalo, Dudu também. Então, juntando os dois, dá um, ou não dá. O Dudu foi amarelado a 38 do primeiro tempo e saiu no intervalo. E o senhor disse, Dudu e não sei mais quem, estão uma gracinha. Dudu, CH.
uma gracinha, né? Só errando o passe ainda conseguiu tomar cartão amarelo com um time que tem 9 em campo. Não gostei do Dudu, conceito ruim. O Gleger faz a dobrada do... falta o Léo Oliveira. Léo Oliveira, vamos lá, jogou o tempo todo. De onde que veio o Léo Oliveira, hein? Deixa eu pegar aqui nos meus apontamentos. A Israel, o PP sabe muito, é volante, né, PP? Aliás, era Léo Índio, é por isso que eu me atrapalhei. Como veio pra Ponte, virou Léo Oliveira, estava em Israel, 28 anos, o tempo todo jogou o Gleger, Léo Oliveira. Regular. Então vamos lá, um meia pra cada um. Pedro Vilhena, que o São Paulo emprestou pra Ponte, estava no Sport, jogou o tempo todo. Pedro Vilhena, CH. Péssimo, muito bem. Então agora meia, estamos no meio aqui. Elvis entrou para o segundo tempo, completando 100 jogos. O que você achou, Zorzinho? Regular. Serginho é outro meia também, veio do Santos. Saiu a 25 segundo tempo. Chutou uma no travessão, foi o último lance dele. E aí, CH, Serginho? Regular. Vamos aos atacantes. Jean Dias. Teve aquela chance, Gleger, de cabeça, que você falou que foi o gol mais perdido. Isso aconteceu a 20 do segundo tempo. No primeiro tempo, aquela pequena área que o Rafael Santos, ele pegou, tirou com os pés. Estava um pouco nervoso também no jogo. E aí, o Jean Dias que fez o gol contra o Santos, mas hoje não deu, Zerzinho? Foi o craque do último jogo, mas hoje não foi bem, ruim. Tá, deixa eu ver quem mais aqui. Dos que entraram, vocês emendam com Alberto Valentim. O Darley entrou também, Bruno Lopes estreou, jogou o segundo tempo inteiro, veio do Amazonas. O Vitor Andrade estreou, atacante, Botafogo de Ribeirão Preto. O Renato entrou no finalzinho. Ou se não, CH, Alberto Valentim, por aquilo que ele armou, tinha tudo para mexer no intervalo, mexeu porque estava com 2 a mais. Alterou também no segundo tempo. E aí, CH, dos demais e Alberto Valentim? Bom, daqueles que entraram não tenho nada para acrescentar e nem para comentar. O Valentim é o seguinte, um time bem treinado, o seu comandante, ele tem que ter saída, ele tem que ter um reflexo muito grande, porque o jogo fala com você. O jogo deu de presente a vitória para a Ponte. E sabe por que ele não mexeu no primeiro tempo? Porque ele tinha dúvida. Aí conversa com o auxiliar e só foi mexer no intervalo. Se ele tem o time na mão, se ele tem estratégia, ele tinha mexido no primeiro tempo em 2 posições. E estava muito claro que ele tinha que sair. Ele tinha que tirar o Arthur, como ele tirou, ele tinha que tirar o Dudu, que já tinha cartão amarelo. Ele não precisava esperar o intervalo do jogo. Então a Ponte, até você colocar o cara se adaptar à partida, essa coisa, demora 15, 20 minutos. Então a Ponte perdeu pelo menos uns 10 minutos, 15 minutos no primeiro tempo e perdeu mais 10, 15 minutos no segundo. O treinador, ele tem que ter o reflexo apurado na hora. Aconteceu a oportunidade, ele tem que ter, é momento desse. Tira esse, ele tem que ser rápido. Não é? E eu falei isso no primeiro tempo. Já tinha que ter mexido. Não precisava esperar no intervalo do jogo. Então o trabalho do Valentim foi regular, porque não perdeu o jogo. É melhor do que não perder, empatar. Mas o time dele hoje externou para esse amigo de vocês muita deficiência. Então esse time da Ponte, para aqueles que estavam empolgados com 4 pontos em 2 partidas, vitória contra o Novo Horizontino, eu acho que todo mundo está caindo na real, né? Que o time da Ponte é competitivo, tem boas chances de permanecer, mas é um time limitado. E hoje ficou muito claro para mim essa limitação, Edu. Olha, um bom descanso, CH. Está direto aqui desde as 5 horas, também fez a hora do almoço aqui, rádio e TV. Bom descanso, até amanhã, se Deus quiser, CH. Obrigado, Edu. Um abraço para o Gleger, para o nosso ouvinte, um grande abraço a você, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, CH. Boa noite. Então, Zorzinho, a pergunta também é essa. Alberto Valentim, técnico da Ponte hoje, o conceito dele e demais anotações. Edu, assim, a gente percebeu durante todo o jogo que ele fez o que tinha que fazer, né? Trocou, colocou atacante, mexeu, mudou. Essa demora, né, citada pelo CH, às vezes o treinador, ele pensa 2 vezes, né? E assim, e a Ponte fica com 2 a mais, logo quase no finalzinho, né? A segunda expulsão foi com quantos minutos, Edu?
O primeiro foi a 26. E a segunda? A segunda, 51. Nos acréscimos já estava no final. Primeiro tempo, isso. Já estava no final do primeiro tempo. Então, assim, eu também acho que ele poderia ter mudado, eu também acho que ele poderia ter entrado diferente no início do jogo, né? Mas aí, é circunstância. A gente também não pode tirar o mérito da equipe da Portuguesa, correu uma barbaridade, se organizou para jogar com 2 a menos e ficou ali fechadinha, dando chutão para tudo quanto é lado, né? E não dá para tirar o mérito. Então, Edu, eu vou dar um conceito regular para o Alberto, porque é aquilo que o CH disse, ele não perdeu, né? Não perdeu, empatou, somou pontos. Claro que o ideal seria ter somado 3, mas fica aí o conceito regular para ele hoje e que a Ponte acelere o passo, porque perdeu uma grande oportunidade de fazer 7 pontos hoje. Bom descanso, até amanhã, Gleger. Até amanhã, Edu, se Deus quiser. Um abraço, boa noite. Boa noite, boa noite. Olha, o último jogo da Ponte com a Luz até então foi no Paulista do ano passado, rapaz. 31 de janeiro, 24, uma quarta-feira, Zambi 30, Canidé. E a Ponte ganhou de 2-0. Gol de quem? Gol do Gé. Gé também tá machucado, hein? E outro gol foi do... Como é que você sabe, Pepe? Não é... Você lembra desse jogo? Leandro Borges, você é inacreditável, incrível, Pepe. Pedro Piscinato, quem nas reportagens? Heitor Fredo. É nesse jogo aqui? Lá no Canidé? Sensacional, rapaz. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, depois Leonaldi, Edson Matheus Silva e o argentino Gabriel Risso, Emerson Santos, depois Castro, Luiz Felipe, que continua, Felipinho, depois Fraga e Elvis, depois Ramon Carvalho, Dodô e Gé, depois Renato. João Brigatti, o treino, hein? E Dado Cavalcante, técnico da Portuguesa. O gol foi a 44 do primeiro tempo, o gol do Gé. E o Dodô marcou... 45 do segundo tempo. O Dodô que veio do Goiás. Dodô, ele foi acho que pro Vila Nova, né? Foi pro Vila Nova. Dodô, a Vila Nova levou o Bruno Mendes do Guarani, o Dodô. E levou o Igor Inocêncio. Que fase maravilhosa do PP, viu? Sensacional. Bom, 0-0 lá na Vila. Estamos no segundo tempo. É tempo corrido. Você me atrapalha pra caramba, rapaz. Tá com 60 minutos. 60 quer dizer 15, né? Do segundo tempo, tá 1-0 pro Santos, e o Palmeiras tá no grupo da Ponte, né? O Palmeiras tá no grupo da Ponte, nesse momento, deixa eu ver como é que tá a classificação aqui da Ponte. Amanhã, o Roger Williams vai narrar, hein? São Paulo e Guarani. A Ponte, ela tá no grupo... Ela tá no grupo D, de dado. Então, São Bernardo vai jogar amanhã, tem 6 pontos, a Ponte segundo tá com 5, o Palmeiras no momento vai perdendo, tem 4, e o Velo Clube perdeu os 3 jogos, nenhum ponto. Então a Ponte, por enquanto, é segunda colocada, e na classificação geral, a Ponte é quarta colocada com 5, tá? Bom, é o seguinte, vamos para a coletiva do Alberto Valentim, 22h57, coletiva no ar da Bandeirantes. Vamos lá, com as emissoras nacionais, com as rádios web, jornais e TVs. E hoje foi mais amargo ainda pelo que a Ponte não jogou? Boa noite a todos. Hoje a gente perdeu uma oportunidade muito boa de fazer 3 pontos pelo tudo aquilo que aconteceu, por tudo que aconteceu no jogo, né? Com 2 a mais, a gente podia ter aproveitado melhor. Um time hoje um pouco lúcido, com muitos erros técnicos. Nós tínhamos uma preocupação muito grande do lado de comportamento agonístico, para depois de 2 partidas muito boas, com esse gosto amargo do Santos que você citou, de nós, uma grande preocupação minha, sinceramente, seria o comportamento de nós estarmos com a guarda alta, sabendo que o campeonato é muito difícil. Esse lado agonístico estava bem, o time estava concentrado, procurando marcar forte, roubando bolas na frente, mas o lado técnico hoje, infelizmente, nós somos muito abaixo daquilo que a gente pode produzir individualmente e coletivamente, óbvio. Boa noite, Alberto. Victor Sanches, TV Bandeirantes. Você acha que em algum momento do jogo de hoje a equipe entendeu que a vantagem era mais uma pressão para marcar e acabou sentindo isso contra? Pode ser, essa lucidez tem uma coisa que eu falo sempre para os atletas, algumas referências que a gente passa durante os treinamentos e depois a gente vai mostrando no vídeo, porque o vídeo ele te mostra claramente aquilo que é. Uma coisa é você ser dinâmico, outra coisa é você ter pressa, né? Isso não cabe no futebol. Você tem que ser dinâmico, aproveitar essa superioridade, encurralar o adversário e fazer com que as jogadas saiam naturalmente, porque
com 1 a mais, com 2 a mais, você consegue abrir, no momento certo, abrir espaço. A gente não fez muito isso, de encurralá-los, de rodar alguma vez, rodar outra, atacar espaço, que a gente cobrou muito no intervalo. E passes longes, e do lado técnico não estava funcionando. Isso, talvez, com essa obrigação com homens a mais, não nos ajudou e só deixou a equipe com pressa e sem qualidade. Roberto, boa noite. Eu indo coral para o Jovem Pan News Campinas. No intervalo do jogo, a gente vai com 2 jogadores a mais para o vestiário. Eu queria saber qual foi a sua conversa específica no vestiário com os jogadores, com os 2 atletas a mais. O que você pediu para eles e o que eles não conseguiram desempenhar no segundo tempo? Porque um número que me chamou a atenção foram 28 cruzamentos no segundo tempo. E segundo o aplicativo de estatísticas, apenas 5 com mais perigo para a meta do Rafael Santos. O que você pediu que eles não conseguiram desempenhar? Olha só, quando eu pedi que nós dessemos amplitude, que obviamente eles iam fazer um 4-4, 2 linhas de 4, para que a gente não tivesse esse jogo por dentro, e que a gente fosse ganhando campo para encurralá-los, que eu falei, para deixar no último terço nosso ataque, para que nós criássemos a jogada. Roda de um lado, roda do outro e caprichar no passe. A gente que chegasse nos cruzamentos, fosse bem feito, preenchendo a área. Nós terminamos o jogo com 5 atacantes, gente. Um zagueiro, um volante, porque liberei os laterais, eles ficaram muito à frente, a gente até correndo um certo risco, apesar que com 2 a mais, mas tinha uma preocupação também de nós não desequilibrarmos muito e tomar uma transição, que acabou até acontecendo. Então, faltou um capricho, faltou lucidez, que eu falei, esse lado técnico, mas o pedido do intervalo foi esse, para que nós ganhássemos campo, que nós tivéssemos calma para fazer as jogadas acontecerem naturalmente, porque nós teríamos tempo, né? Porque tinha o segundo tempo todo para nós fazermos o primeiro gol. Boa noite, Alberto. Celso Fittipaldi, da Web Rádio Grigo. Alberto, a gente percebe que o time arremata muito pouco de fora da área. E hoje a gente viu que a Portuguesa montou um ferrolho ali atrás, a Ponte não conseguiu produzir. Um chute do Pedro Vilhena, a Ponte teve sucesso, por pouco não foi o gol. Do Elvis também, teve um do Jean que foi interceptado. Vou tentando lembrar agora alguns. Serginho na trave. Então, assim, desculpa te interromper, pode terminar. Não, é aí que eu queria chegar. Eu acho que falta um pouco mais de arremate, né? Principalmente quando a gente vê um time montando aquela linha, né? A Portuguesa colocou o time todo atrás. E a hora que acertou um chute, eu acho que falta um pouco mais os jogadores arriscar mais, bater fora da área. Isso nós vamos ver com calma, tá? Mas quando você monta também 2 linhas de 4, o lugar mais congestionado é o centro. Então, a ideia hoje, friamente falando, depois nós vamos ver com calma, é que ela rodasse de um lado para o outro para realmente abrir esse espaço. Ou para um possível cruzamento, ou para atacar essa área com uma bola mais curta, ou para uma finalização. A gente estava tendo pressa, às vezes, para fazer as jogadas e acabou que a gente não conseguiu até, talvez, finalizar mais, mas com algumas aí que eu acabei falando para você agora. Boa noite, Alberto. Vinícius Piazza, do Rubro Verde. Hoje o Vitor Andrade fez a estreia pela Ponte Preta contra a equipe que ele já atuou, a Portuguesa. É claro que é difícil falar do ataque da Ponte nessa partida de hoje, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que você espera do Vitor na Ponte Preta. Obrigado. Não só do Vitor, mas como de todos aqueles que estão aqui, que foram contratados e que permaneceram. Eu espero que eles... a ideia minha e a obrigação minha é de sugá-los ao máximo para que eles rendam ao máximo. O Vitor, a gente sabe que é um jogador, estou falando dele que você se perguntou sobre ele, um jogador que a gente espera muito, um jogador que teve um pequeno problema de lesão e teve menos tempo de treinos que os outros. Hoje a ideia de colocá-lo foi pensando, obedecendo muito a característica dele, porque ele tem esse 1 contra 1, mesmo com superioridade numérica. Você quebrar uma marcação individual, você ganha mais ainda. Acabou não acontecendo de uma forma que a gente queria, mas é um jogador que eu conto muito, como todos os outros. Boa noite, Valentim. Diego Alves, do IPTV. É um recorte pequeno ainda de temporada, mas depois desses 3 jogos, qual a avaliação que você faz do time que você montou para esse início de ano? O que tem te agradado e onde você acha que o time precisa evoluir ainda para os próximos períodos de trabalho que você vai ter até o fim dessa primeira fase do Paulistão? Obrigado. Diego, olha só, eu gosto de lembrar sempre do que a gente vive no dia a dia e é tudo um começo para todos. Eu falei isso depois de vitória, eu falei depois de um grande jogo que nós fizemos contra o Santos. Sempre terão ajustes sempre,
né? Eu falei que vamos bem equilibrados. Essas 2 primeiras partidas estavam do lado positivo, tá? E tem que estar atento, vai ter sempre. Hoje o resultado a gente sai com não feliz, né? Porque a gente poderia ter aproveitado, mas é tudo friamente falando. Tem muita coisa para trabalhar ainda, tá todo mundo comprando a ideia, tem muitos ajustes para fazer. Isso eu falei nas vitórias, quando tá uma euforia por parte dos torcedores, por parte de nós aqui dentro, mas é com calma, é com lucidez que a gente tem que falar, com razão. A lógica aqui, eu sei, e a gente tem que entender onde a gente está trabalhando. A Ponte é um time de paixão, uma torcida que vai cobrar, que vai nos incentivar, mas a gente tem que lembrar que nós estamos começando uma temporada, nós estamos começando um trabalho, né? E isso demanda tempo. Então a gente está vendo aí. Eu posso citar um exemplo que foi um dos nossos adversários. A dificuldade que o Novo Horizontino está tendo agora, com o treinador que remanesceu 80% do elenco do ano passado. Então a gente tem que falar, não estava tá tudo perfeito nas 2 primeiras partidas, e não está. Caramba, que jogo muito ruim que nós fizemos. Lógico que a gente pode melhorar. Mas o que me conforta, principalmente, foi o comportamento que eu falei, agonístico, que nós tivemos para esse jogo. Que ninguém veio, tá legal demais porque fez uma grande partida contra o Santos e o Novo Horizontino. Não. E o lado, tudo isso aí vão ser ajustes. Nós vamos procurar melhorar sempre. O trabalho é de verdade, o que eu falei para vocês. Parece que a gente fica repetindo, fica uma frase feita. Nós temos muito que trabalhar, tem muito para evoluir individual e coletivamente. Alberto, Arthur Marins, Rubro Verde também, Paixão Lusa. Queria te perguntar desse meio campo da Ponte Preta, que mesmo hoje com a Portuguesa com 2 a menos, o meio campo da Ponte não foi muito eficiente na conclusão de jogadas de fato. Claro, teve uma bola na trave, como você falou, do Serginho, que se destacou, porque foi no final do jogo também. Como melhorar isso para fazer que esse grupo compre a ideia, como você falou? Não, o grupo está comprando a ideia o tempo todo, eles estão tentando fazer, e dentro de pouco tempo de trabalho vão sendo ajustes até naquilo que a gente quer, de um ponto de partida de posicionamento, as movimentações que a gente acredita que vai funcionar bem. Hoje a equipe não teve tecnicamente brilhante, então é repetir a minha resposta para você dentro daquilo que eu já fiz para os seus colegas. Hoje a equipe, infelizmente, não estava com um lado técnico refinado, que a gente podia dar muito mais desse lado técnico. Valeu, gente. Obrigado, gente. Boa noite. Bom descanso a todos. Muito bem, por mais que queira falar na coletiva aí, o tom é esse, a Ponte com 2 a mais e tal. O Valentim disse que a Ponte terminou com 1 zagueiro, 1 volante e terminou com 5 atacantes. Bom, deixa eu ver, 5 atacantes. A Ponte terminou com Danley, com Bruno Lopes, com Vitor Andrade, com Renato e com Pedro Vilhena, que é meia fazendo papel de atacante também. Bom, 0-0, vem já no Indica a bola. Tá chovendo aí? Manda um WhatsApp pra mim, hein? Tá precisando de mais chuva no centro. O Abimael, a região dele também tá chovendo, Abimael. Eu sempre esqueço aqui, é do Recanto do Sol. Recanto do Sol chovendo pra Chuchu também. A coisa tá pegando, hein? Tá chovendo aí? Manda pra cá, 97102 1493, agora 23h07. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.
Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Toda sexta é dia de KTO na KTO.bet.br. São 25 giros grátis para usar no cassino e a chance de concorrer a mais 500 giros grátis. Para garantir esse benefício é super fácil, ó. Acesse sua conta, vá até a aba promoções, clique em KTO e pronto, só resgatar. E não esqueça de conferir os termos e condições da promoção. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Olha, chove no bairro Emerson, muito obrigado, hein? Aqui é São Bernardo, tá chovendo pra chuchu, deslocou até a janela do lugar, nunca tinha acontecido isso, sorte que não é chuva de pedra. Muita ventania, São Bernardo, muito obrigado, hein? Edu, vamos lembrar que a Ponte também ganhou mesmo com ponto a menos no Novo Horizontino. É verdade, ganhou com a menos no Novo Horizontino, hoje com 2 a mais. Abraço, Carlão. Pela lembrança, né, Carlão? Você vê? Hoje 2 a mais, nada. No Novo Horizontino 1 a menos, sufoco. Se não for assim, não é Ponte Preta, Carlão. Você conhece também, né? Se não for assim, não é. Abraço, viu? Edu, aqui chove forte, Jardim Leonor. Álvaro Gurgueira, comendador. Puxa vida, muito obrigado. Recebi uma mensagem sua. E meus sentimentos pelo passamento do seu papai, eu não sabia, né? Álvaro Gurgueira, mas que agora o seu papai possa nos proteger do alto, viu? Um grande beijo no seu coração, força aí. Está no aplicativo, ele não tem o FM estendido. Grande Gurgueira. Bom, é isso aí, Dia com a bola, focalizando, deixa eu ver aqui, primeiramente a Copa São Paulo, tá? Tivemos em Barueri o outro jogo da semifinal hoje, Corinthians 1, Grêmio 0, gol do Bahia no comecinho, Corinthians na final mais uma vez. E na terça-feira, ontem, São Paulo 2, Criciúma 1, 2 gols do Rian Francisco de pênalti, com cavadinho e tal. E o PP me informando aqui, meu braço direito, que o Rian jogou pelo São Paulo contra o Botafogo na segunda-feira em Ribeirão, num 0-0 horroroso. E esse menino jogou ontem, marcou 2 gols de pênalti, mas ele levou o amarelo, é o segundo, tá fora da final. Sábado, 10 da manhã, Pacaembu, São Paulo e Corinthians. Corinthians 11 vezes conquistou a tacinha e o mandante vai ser o São Paulo. Só torcedores do São Paulo, é torcida única, porque o São Paulo fez melhor campanha, tem uma vitória a mais. Olha, no Paulistão, o que tá acontecendo? Tá acontecendo que empatou o Palmeiras, Thales, o mesmo que fez o em Bauru, menino da base, o Palmeiras e seus meninos, hein? Como está tia Leila, como revela. Ontem, Novo Horizontino 1, Inter de Limeira também 1. O Renato Palme fez 1-0 para o Novo Horizontino, que até então não tinha vencido, a 30 do segundo tempo. E a Inter de Limeira empatou com o Alexandro aos 44 no finalzinho. Público, 1.600 só. Bom, hoje lá em Bragança, primeira vitória do Red Bull Bragantino, o gol do Lucas Evangelista aos 49 do segundo tempo. Bragantino 1, Veroclube 0. Neoquímica, Corinthians começou com tudo. O Alex Santana, 7 minutos, 1-0 Timão. João Pedro, a 17, 2-0. Falei, vai ser hoje, hein?
Aí o Netinho descontou um chute de longo, uma cacetada, gol do Água Santa. E ficou nisso, mas segundo o Gleger Zorozinho informou aqui, o CH também, que o goleiro do Água Santa, ex-Ponte Preta, Igor Vinhas, foi o melhor em campo, pegou 5 defesas espetaculares. Olha o público, 41.500, 12ª vitória do Corinthians, 12 vitórias seguidas desde o ano passado. Você acompanha aqui, Ponte 0, Portuguesa 0, público no Majestoso 5.017. A Portuguesa teve expulso aí o Alex a 26 do primeiro tempo e o Maceió a 51 acréscimos do primeiro tempo. Bom, vamos lá. Na Vila, agora segundo tempo de 1 para o Santos, 1 para o Palmeiras. O Santos marcou com o Guilherme de falta no primeiro tempo e o Thales empatou há pouco para o Verdão. E daqui a pouco o Rogério Assis em rede nacional. Nós vamos seguir aí com o jogo da Vila. Amanhã, 18h30, no Noroeste e Botafogo lá em Bauru. 18h30, no 1º de maio, São Bernardo e Mirassol. E 19h30, São Paulo e Guarani. Aqui na Bandeirantes, quem vai narrar é Roger Williams. Lembrando que a Ponte joga sábado com a Inter em Limeira. E no domingo tem Guarani e Noroeste. Sabe que horas? 20h30. Vamos aos grupos, são 4 grupos de 4, as equipes do mesmo grupo não se enfrentam. No grupo A, Corinthians tem 9, 100%, Mirassol tem 3, vai jogar. Em segundo, o Inter de Limeira está com 2, o Botafogo tem 1 ponto. Botafogo joga amanhã, né? A Inter de Limeira já jogou, empatou, e o Mirassol joga amanhã também. Grupo B, que é o grupo do Guarani, o Santos, com esse empate, foi a 4, deixa eu ver aqui, 4, não, foi 5 pontos, foi a 5. O Santos empatou, tá com 5. Por enquanto, o Santos está com 5, o Guarani tem 4, o Bragantino ganhou, primeira vitória foi a 3 e a Portuguesa empatou, que foi a 2. Então, você vê, Santos está pontuando, o Bragantino ganhou, a Portuguesa empatou, porque a rodada não foi legal por enquanto para o Guarani, mas as duas primeiras foi muito boa para o Guarani, tá? Bugre amanhã, repetindo, 19h30, no Morumbis contra o São Paulo. Grupo C, Noroeste tem 4, Novo Horizontino tem 2, São Paulo tem 1, Água Santa perdeu os 3, nenhum. Só que o São Paulo tem só um jogo, amanhã faz o segundo, vai ficar com o jogo atrasado. E no grupo D de dado, o São Bernardo 100% tem 6 e joga amanhã em casa contra o Mirassol. Palmeiras empatou, tá com 5, a Ponte tá com 5, perde no saldo de gols. Primeiro critério é o número de vitórias, e a Ponte tem uma vitória, a Palmeiras tem uma vitória, do saldo da Palmeiras, né, por causa de um gol, e o Velo Clube, 3 jogos, 3 derrotas, nenhum ponto. Então São Bernardo 6, Palmeiras 5, Ponte 5, São Bernardo nenhum. Olha, na classificação geral, que serve para apontar os 2 que serão rebaixados para a Série A2, hoje seriam rebaixados Velo Clube e Água Santa, nenhum ponto ganho. No geral, a Ponte é 5ª colocada com 5 pontos por enquanto e o Guarani é o 7º colocado com 4 pontos. Claro, o Bugre ainda vai jogar. Nós temos 3 jogos, são 6 clubes envolvidos amanhã para completar a terceira rodada do Paulistão. Vamos à 4ª rodada? Sábado, 16 horas, Limeira, Inter e Ponte. Sábado, 4 da tarde. Em Diadema, Água Santa e Bragantino, 18h30 em Rio Claro, Velo Clube e Santos. Ainda no sábado, 20h30, em Barueri, o jogo é em Barueri, hein? Palmeiras e Grêmio Novo Horizontino. Vamos aqui aos jogos do domingo, 16 horas, Botafogo e São Bernardo em Ribeirão Preto, 4 da tarde, domingo, em Mirassol e a Portuguesa, e Exóticos, 18h30 do domingo, no Morumbis, o clássico São Paulo e Corinthians, e 20h30 aqui no Brinco, Exótico, domingo, hein? A Ponte com o Santos também foi 20h30 domingo. Guarani, domingo, 20h30, depois do São Paulo amanhã, é Guarani Noroeste. Domingo, repito, no Brinco de Ouro. Vamos ao placar aqui, deixa eu ver aqui, a Série A2. Tivemos uma rodada aqui na Série A2, o 15 estava ganhando, rapaz, o 15 estava ganhando, na hora que o Boris me chamou, no comecinho da nossa jornada, mas empatou, né? Empatou lá em Capivari. Final, Capivariano 1, 15 de Piracicaba também 1. Na romântica Rua Javari, hoje à tarde, Juventus 3, Portuguesa Santista 1, Santo André 0, Taubaté 1, Primavera 2, Linense 1,
0 para o Rio Claro, 0 para o São José. Repito, Capivariano 1, 15, Piracicaba também 1. Ferroviária 3, Ituano 1. Ferroviária já estava na Série 2 ano passado, não subiu, e o Ituano foi rebaixado. Votuporanguense 0, Oeste 2. A Votuporanguense subiu para a Série 2. E Grêmio Prudente 0, São Bento 1. O técnico do Grêmio Prudente é o Sérgio Guedes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Série A3, que também teve jogos, aliás, segunda rodada. A segunda rodada, Comercial de Ribeirão Preto, na terceirona, rapaz. E Comercial, continua, Comercial 0, União Suzano 1, Monte Azul 1, Rio Branco de Americana também 1, São Bernardo 1, Francana 1, União São João 0, 15 Jaú também 0, Sertãozinho 1, Lemense 0, Catanduva 2, Bandeirantes 0 e Marília 1, Itaperense 0. Quanta gente importante na Série 2 que um dia já estiveram lá. Olha, pelo Brasil, o destaque, deixa eu ver aqui, deixa eu começar pelo Cariocão. O Mengão descarregou, cara, o jogo foi lá no Castelão, em São Luís, é o Sub-20, hein? Flamengo 5, Bangu 0, se bem que o Flamengo já voltou da temporada, então acho que não é o Sub-20, é o Mengão mesmo, hein? O Botafogo está perdendo para o Volta Redonda. Botafogo 1, Volta Redonda 2 e o Botafogo perdeu um pênalti. No Campeonato Catarinense, destaque para Joinville 2, Concórdia 1 e o Clássico Figueirense 2, Criciúma 3. No Gauchão, Guarani de Bagé 2, Internacional também 2. E Brasil de Pelotas 0, Grêmio 0, segundo tempo em andamento. Lá em Goiás e Goiânia, o Goiás venceu 3-0, Goiás 3, Goiânia 0. Craque 2, Atlético de Goiás, claro, 2, tá? O destaque é esse. Atenção, Campeonato Mineiro, Atlético 1, Cruzeiro 0, encerrado, hein? Atlético Mineiro 1, Democrata de Governador também 1. Então a dupla Cruzeiro Atlético, essa dupla não venceu hoje no Campeonato Mineiro. Deixa eu ver aqui, lá no Paraná, me passa aqui Marcelo Rines, São Joséense 0, Cascavel 0, Atlético Paranaense 1, Operário também 1, Cianorte 1, Londrina 2, Maringá 0, Curitiba 2, Rio Branco de Pato Branco 3, Andraus 0. É isso aí, falei Série 2, falei, Série 3 também falei, e é o seguinte, aqui na Band você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meus amigos, 40 segundo tempo, na Vila Santos e Palmeiras 1-1, hein? Amanhã, Roger Williams com São Paulo e Guarani. O jogo começa às 19h30. Às 17 horas tem o Esporte em Debate. O Batista vai até às 19h e depois a abertura com São Paulo e Guarani. Meus amigos, nossa equipe técnica hoje aqui, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato, incrível dupla, hein? Lucas Pessoa no YouTube, valeu meu Lucas, alô Pedrão, Pedro Piscinato, meu braço direito, sabe tudo, PP, Pedro Piscinato, e no majestoso Gilberto Sufia, técnica externa, Ponte 0, Portuguesa 0, a Ponte jogou com 2 a mais a partir do segundo tempo, 2 da Luz expulso no primeiro, o Boris narrou, CH e Gregor comentaram, Vladimir Catarino nas reportagens. Nosso muito obrigado, agora vamos seguir com a Voz do Brasil, e não errei, me desculpe, eu dei aqui a informação errada, não vai seguir, quem tá narrando é o Rogério Assis, né? Tá narrando 1-1, Santos e Palmeiras. Então vem aí a Voz do Brasil. Então amanhã tem Guarani e São Paulo. Amanhã, pessoal, obrigado YouTube, muito obrigado. Você em FM, faixa estendida 85,7. Obrigado. Amanhã eu volto, se Deus quiser.